levasse em consideração as contas que a gente paga de juros, né? De empréstimos ou financiamentos, né? Então, não é exatamente uma conta que fala da realidade total, mas traz com certeza uma realidade, como eu disse, que é saber exatamente se o governo está gastando mais ou menos do que arrecada, o que normalmente, né, quando gasta menos, é um excelente sinal. 00:44, nós vamos a São Paulo com a Yasmin Caetano. Tem as últimas informações sobre o caso do Porsche, o jovem que assassinou um trabalhador no trânsito em São Paulo. A primeira vara do júri negou nesta segunda-feira um pedido de prisão preventiva contra Fernando Sastre, o motorista do Porsche envolvido no acidente que matou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, na zona leste de São Paulo. Apesar de recusar o pedido de prisão, a justiça impôs algumas medidas cautelares ao empresário. Segundo a TV Globo, entre essas medidas estão o pagamento de uma fiança de R$500 mil, a suspensão da carteira nacional de habilitação, a apreensão do passaporte e a entrega do celular. Foi o segundo pedido de prisão apresentado pela Polícia Civil. O delegado responsável pelo caso e o Ministério Público apontavam para um possível risco de fuga. Quando prestou depoimento, Fernando Sastre negou que estava alcoolizado. Apenas reconheceu que dirigia acima do limite de velocidade. Os investigadores esperam o laudo da perícia que vai determinar em qual velocidade o Porsche estava no momento do acidente. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito e a Companhia de Engenharia de Tráfego confirmaram que o radar fixo instalado nas proximidades do local do acidente não estava funcionando. 2 equipamentos no local estão desligados desde 24 de março. A batida ocorreu na madrugada do dia 30. O radar fica a cerca de 500 metros antes do ponto exato do local. O amigo de Fernando que estava no banco do carona, Marcos Vinícius Machado Rocha, está internado com um estado de saúde delicado. Ele será operado por conta de complicações nos pulmões decorrentes da batida. Marcos Vinícius está há uma semana entubado e internado em coma induzido na UTI de um hospital na zona leste da capital. Ele quebrou 4 costelas e precisou retirar o baço numa cirurgia. Nesta terça-feira, a Polícia Civil de São Paulo vai ouvir a namorada do motorista do Porsche. O principal questionamento será se Fernando ingeriu bebida alcoólica na noite do acidente e o motivo para ela não ter ido com ele no carro após saírem de uma casa de pôquer. Com colaboração de Yuri Cavalieri, de São Paulo, e Yasmin Caetano. Bom, de São Paulo nós vamos para Minas Gerais. Débora Costa traz para a gente as últimas informações desse caso, também que terminou em morte no trânsito, morte de uma criança assassinada com um tiro. E é uma dessas histórias que a gente tem que parar e falar, não, vamos voltar porque tá tudo errado. O sujeito sai para rua, para a estrada e começa a disputar um racha com uma família dentro do carro, inclusive crianças. Vamos ouvir a Débora Costa. A Polícia Civil de Minas concluiu que a menina Melissa Maria dos Santos, de 6 anos, foi morta a tiros após o pai dela disputar um racha com o motorista autor dos disparos. O crime aconteceu na rodovia Fernão Dias, na região metropolitana de BH, no dia 21 de janeiro deste ano, mas a conclusão do inquérito foi divulgada apenas nesta segunda-feira pela instituição. Nesse final de semana, o caminhoneiro Igor Bezerra de Lima, de 44 anos, autor dos tiros, foi preso preventivamente, sem prazo definido para soltura. Segundo a Polícia Civil, ele tinha registro de CAC, colecionador, atirador desportivo e caçador, mas não poderia andar armado. Por isso, o homem vai responder pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e por perigo comum, além de porte ilegal de arma de fogo. As penas somadas podem chegar a 36 anos de prisão. Segundo o delegado Ítalo de Almeida, responsável pelas apurações, a princípio a informação divulgada por familiares da vítima era de que Melissa, o pai, o irmão e a avó retornavam de um almoço quando o
outro motorista se aproximou e disparou contra o carro. A criança foi atingida na cabeça e não resistiu aos ferimentos. Porém, imagens de câmeras de segurança ao longo do trecho da rodovia ajudaram a entender a dinâmica do que realmente aconteceu. O delegado Ítalo de Almeida afirmou que os dois motoristas fizeram uma disputa de racha por cerca de 25 quilômetros da rodovia, que terminou com a morte da garota. Todas as imagens foram mais de 30 empresas visitadas, muitas horas de gravações. Nós identificamos que eles estavam praticando uma espécie de disputa automobilística, né? Eles cometeram várias infrações de trânsito, passaram em fita zebrada, até que chega um ponto que o veículo onde a vítima estava, ele fecha o veículo do autor, que é obrigado a sair pelo acostamento, e quando ele regressa, que aí ele já está perseguindo o veículo onde a vítima está, ele regressa à rodovia, ele efetua o disparo e em seguida ele segue em fuga. Com a conclusão do inquérito, o caso será encaminhado ao Ministério Público de Minas. Segundo a Polícia Civil, a princípio o pai de Melissa não vai responder pelo crime, porque a instituição entendeu que a responsabilização nesse caso é moral, ou seja, a perda da filha. A CBN não conseguiu contato com a defesa do caminhoneiro indiciado para um posicionamento. De Belo Horizonte, Débora Costa. Coisa mais absurda, né? Esse caso, a gente não sabe exatamente por que os veículos estavam em alta velocidade, se estavam apostando corrida, se estavam envolvidos ali num entrever, numa discussão no trânsito que gerou uma perseguição. Isso as investigações à frente podem demonstrar. Agora, não há dúvida nenhuma de que é mais um caso que serve de alerta. A gente tem destacado aqui no CBN Madrugada uma realidade que vivemos depois dos últimos anos aí do governo Jair Bolsonaro, em que o número de CACs, colecionadores, atiradores e caçadores multiplicou-se quase por 5. Eram 200 e tantos mil, ou quase 200 mil, e hoje são mais de 800 mil. Então a gente tem muita gente na rua, né, Ricardo Garcia, ouvintes do CBN Madrugada. Obviamente que entre essas pessoas há aquelas que são efetivamente colecionadores, caçadores, atiradores esportivos que vão lá, né, para o seu clube de tiro e atirar. Não há dúvida nenhuma que há uma parcela. Agora, não há dúvida nenhuma também que há uma outra parcela, primeiro de bandidos, né, que se utilizaram de uma legislação fraca, permeável, para, por meio de laranjas, obter armamentos. Isso aí já está comprovado. E o outro aspecto, pessoas que se utilizaram dessa legislação como subterfúgio para andarem armadas. Não há dúvida nenhuma que isso está acontecendo. São pessoas que foram lá, fizeram um cursinho de tiro, aprenderam a puxar o gatilho, a fazer uma mira e acham que podem portar uma arma. Não podem do ponto de vista legal e não podem também porque puxar um gatilho e fazer uma mira não significa que a pessoa sabe atirar. Não significa, principalmente, que a pessoa tem equilíbrio emocional para portar uma arma. O que a gente está vendo no noticiário aí, né, quase que semanalmente, são exemplos de que tem muita gente espalhada por esse país, armada e sem o mínimo equilíbrio emocional para portar uma arma. A gente lembra aqui, talvez, o caso mais emblemático, a policial que foi assassinada por um empresário porque tocou a campainha da casa do sujeito, né, para fazer uma investigação, e o sujeito saiu atirando e matou a policial. Esse é apenas um dos casos. E a gente está vendo outro aqui em que uma criança foi assassinada. Então, por que eu falo que isso serve de alerta? Vou lembrar, nós temos centenas de milhares de pessoas armadas nesse nosso país sem o mínimo equilíbrio emocional para portar uma arma. Então não vale a pena qualquer tipo de discussão, seja no trânsito, seja em qualquer lugar, porque a gente não sabe quem é que está do outro lado. Faltam 7 minutos agora para 1h da Bruno Luiz tem informações sobre o caso daquele policial que agrediu covardemente uma mulher no metrô de São Paulo.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que o policial militar flagrado agredindo uma mulher com um tapa no rosto dentro da estação do metrô da Luz, na capital paulista, será severamente punido. Em declaração a jornalistas nesta segunda, durante a agenda em Santo André, no ABC Paulista, Tarcísio disse também que não vai tolerar nenhum tipo de abuso como esse por parte da instituição. É uma coisa que a gente lamenta profundamente, não condiz com a grandeza dessa instituição Polícia Militar, que é uma instituição de excelência. Nós não vamos tolerar nenhum tipo de desvio. Esse policial militar será severamente punido e é o mesmo destino que terá todo mundo, né, que não entenda que é necessário tratar o nosso cidadão com urbanidade, que desrespeite aqueles princípios da corporação, resolvem transgredir, será a punição disciplinar, será o afastamento da corporação, será a expulsão da corporação. Segundo a PM, o policial responsável pela agressão já foi identificado e afastado. A vítima passou por um exame de corpo de delito nesta segunda-feira. Um inquérito foi aberto para apurar as circunstâncias do fato. O caso ocorreu no último sábado e as imagens gravadas por testemunhas viralizaram nas redes sociais. No vídeo, o policial aparece discutindo com a vítima, que está sentada na plataforma. Em seguida, o agente dá um tapa no rosto dela. Após a agressão, ele continua gritando com a jovem e apontando o dedo para ela, abandonando o local na sequência. A vítima é moradora de Guarulhos, na Grande São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública lamentou o ocorrido e informou que a conduta apresentada não condiz com as diretrizes das Forças de Segurança paulistas. Na última sexta, o secretário Guilherme Derrite anunciou que os policiais militares do estado passarão por um treinamento para evitar falhas em abordagens. A medida foi tomada após PMs serem flagrados agredindo um jovem de 21 anos e o pai dele, que é cadeirante, em Piracicaba, no interior de São Paulo. De São Paulo, Bruno Luiz. Bom, de São Paulo para o Rio de Janeiro, mais uma notícia aqui de agressão covarde, dessa vez contra um menino autista. Mariane Lino tem os detalhes. A Polícia Civil do Rio investiga um caso de agressão contra um menino autista de 10 anos numa escola particular no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade. A família afirma que o caso aconteceu na terça-feira passada, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Imagens mostram que Gabriel Meira ficou com hematomas no peito e nos braços. O pai da criança, Jairo Gerard, contou que o Colégio Pense entrou em contato com a família para dizer que Gabriel tinha tido uma crise. Ao chegarem ao local, eles encontraram o menino com diversos machucados, que foram confirmados em exame de corpo de delito. Foi o dia limite para mim. Estava no trabalho quando ela me passou uma foto do braço do Gabriel com marcas de agressão. Imediatamente larguei tudo que estava fazendo. Já fiz contato com o 190, fomos fazer exame de corpo de delito. O médico legista que foi avaliar, né, ele foi até o nosso carro, avaliou todas as marcas no nosso filho e, para nossa surpresa, não tinha só no braço, tinha no peitoral. O meu filho tinha lesões roxas no outro braço também, no braço direito. O pai afirma que não foi a primeira vez que Gabriel sofreu agressões. Ainda segundo ele, o colégio proibiu que o menino voltasse às aulas sem um laudo neurológico que garanta que Gabriel não vai ter novas crises. A família decidiu procurar a polícia e outra escola para Gabriel estudar. O pai conta que o caso afetou a rotina da criança e mudou a vida de toda a família. Toda a equipe que cuida do Gabriel, neurologistas, psicólogos, familiares, todo mundo está lutando para que o Gabriel consiga se restabelecer. Porque, como o colégio está minimizando o fato, mas o fato ele destruiu a minha família. Ele destruiu o meu bem mais precioso. A gente chama ele para brincar na quadra do condomínio. É uma criança que está brincando sozinha, que sente falta dos seus amiguinhos. A Delegacia do Recreio dos Bandeirantes investiga o caso. A Polícia Civil informou que testemunhas estão sendo ouvidas. Procurada, a assessoria do Colégio Pense negou agressões por parte de colaboradores da escola. Sobre as agressões anteriores, o Pense disse que a coordenação e a direção sempre estiveram alinhadas com a mãe do aluno em todos os episódios. Do Rio de Janeiro, Mariane Lino. Mais uma história triste, né? E que, é claro, a gente espera que as investigações mostrem exatamente o que aconteceu.
Agora, não há dúvida nenhuma de que toda a comunidade escolar, neste caso, tem que estar envolvida para ajudar esse garoto, para identificar o que está acontecendo, ajudá-lo e também, é claro, ir ao encontro daqueles que estão realizando essas barbaridades, agressões, bullying. A gente sempre destaca aqui, o bullying existiu desde que o ser humano começou a viver em sociedade, não há dúvida nenhuma, né? Agora, não há dúvida nenhuma também que com a proliferação das redes sociais, da internet, não há dúvida que o resultado de qualquer tipo de provocação acaba sendo diferente, né? E, portanto, cada vez mais o universo escolar tem que se preocupar com essas questões, né? Principalmente porque a gente está tratando aí de um aluno do espectro autista. Então, o mínimo que a gente espera é que a escola, né, os amigos possam dar o apoio necessário para essa criança, para ela superar essa situação. 00:59. Vamos agradecer aqui a audiência CBN, nosso ouvinte, o Pedro de Cubatão, está conosco, dizendo que hoje é aniversário da cidade, em 75 anos. Parabéns aí para a galera do município de Cubatão. Também muito obrigado pela companhia do José Queiroz, está lá no bairro dos Pimentas, em Guarulhos. Também nos faz companhia via YouTube, galera trocando ideias aqui. O nosso ouvinte Adilson, o Fred de Belo Horizonte também está conosco. E muito obrigado também pela participação aqui do Carlos de Araújo Coelho. Ele faz aqui uma ponderação interessante que eu vou lançar para os nossos ouvintes aqui do CBN Madrugada. A pergunta é a seguinte: se o Fernando Dessastre estivesse dirigindo o Sandero e tivesse batido atrás do Porsche, será que a PM deixaria a mãe dele levá-la ao hospital, cuidar do sangramento no canto da boca? Interrogação. Vem aí o Vinícius Bernardes. Repórter CBN. Terça-feira, 9 de abril de 2024. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, afirmou que o governo federal avalia rever todos os contratos de geração de energia com a empresa Starlink, do empresário Elon Musk. Neste fim de semana, o bilionário fez ataques diretos ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e deu a entender que não cumpriria as decisões judiciais referentes à rede social X, da qual Musk é dono. Paulo Pimenta disse ainda que o Brasil não pode permitir uma ingerência externa que busque estar acima da Constituição do país. A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu que a menina de 6 anos que morreu dentro de um carro na rodovia Fernão Dias foi baleada após uma disputa de um racha entre o pai dela e o autor dos disparos. O crime aconteceu em janeiro deste ano, mas a conclusão do inquérito só foi divulgada nesta segunda-feira. No fim de semana, o caminhoneiro Igor Bezerra de Lima foi preso de forma preventiva pela morte de Melissa Maria dos Santos. Ele tinha registro de colecionador, atirador desportivo e caçador, mas não podia andar armado. O Ibama multou o ex-presidente Jair Bolsonaro em R$ 2.500 por suposta importunação de uma baleia jubarte durante um passeio de jet ski em São Sebastião, no litoral de São Paulo. O caso ocorreu em junho do ano passado. O órgão entendeu que Bolsonaro violou uma lei contra o molestamento de animais marinhos, que proíbe a aproximação menor que 100 metros por meio de embarcação ou outros veículos motorizados.
Cabe recurso da decisão. No horário de Brasília, 1h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, de 12h às 3h. Revista CBN. Apresentação, Pétria Chaves. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão. 1h04. Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar um pouco mais aí sobre a polêmica dos últimos dias envolvendo o Elon Musk e o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, que incluiu o empresário no inquérito das milícias digitais. Musk, no fim de semana, usou o perfil dele no X, o antigo Twitter, para dizer que passaria a descumprir ordens judiciais do Supremo que bloqueiam no Brasil o acesso a perfis de investigados por atos antidemocráticos. A gente vai conversar aqui no CBN Madrugada com a Estela Aranha, que é advogada e secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça. Estela, muito bom dia, prazer tê-la conosco aqui na CBN. Bom dia, o prazer é o meu. Bom, de forma geral, como é que você avalia esse embate entre o Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes, hein? Claramente, né, não há uma discussão técnica sobre decisões, né, o modo como veio, quando, né, a forma. Ele está fazendo um movimento político, uma movimentação política, né, orquestrada internacionalmente, né, e você vê toda a repercussão aqui bem organizadinha. Então, é isso que a gente tem que ter atenção, né? É uma movimentação política. O Elon Musk cada dia mais, né, está se direcionando, né, a posições políticas, de extrema-direita, defendendo um discurso específico, e ele está fazendo esse embate que não é só no Brasil, né, em outros países também ele faz esse embate, e isso faz parte aí deste movimento. Provavelmente no ensejo da regulação, né, que veio agora do TSE, que é muito mais assertiva em relação a essas questões, em relação às redes sociais, entre outras coisas. Eu acho que é uma reação um pouco também da forma como que estão se tratando esses assuntos no Brasil. Certo. Agora, do ponto de vista jurídico, Estela, o que pode ser feito caso o Elon Musk cumpra essa promessa de simplesmente descumprir ordens judiciais? Se ele abrir esses perfis que estão bloqueados por determinação da justiça, o que pode acontecer? Então, vamos lá, tem duas coisas, né, que a gente viu que ele, Elon Musk, pessoa física, está aí falando uma coisa, mas o statement, né, a declaração da empresa foi bem diferente. Falou que simplesmente ia recorrer, fez a crítica às decisões, mas que ia recorrer lá na forma legal. Então, vamos ver até onde, né, essas declarações da pessoa física é mais agitação política ou vai também envolver realmente a empresa. E aí, a partir do momento, né, do descobrimento da empresa, você tem medidas progressivas, né? Todos os juízes têm, não só neste caso, né? Você pode aplicar medidas variadas para garantir o bom cumprimento e a execução de uma decisão judicial e abrir mão aí de todos os meios possíveis aí em relação a isso. Então, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes já sinalizou, né, que é uma multa pesada, a primeira reação, né, a primeira
medida para fazer o enforcement dessa decisão, né, para fazer que tenha cumprimento dessa decisão. É uma multa pesada, mas é claro, né, uma vez que não se cumpra, você pode... o pessoal está falando muito sobre tirar ou não tirar o Twitter, né, do ar. Isso é uma medida extrema, a última raça, né, que a gente chama de jeito, a última medida que você pode ser colocada em xeque, mas, né, ela é possível juridicamente, Se não cumpre, você tem uma escalada, você tem, né, descumprimento sistemático de decisão judicial. Não me parece que é o que o tribunal queira fazer isso agora. Não é, né? Tanto é que não fala disso nessa decisão, porque, na verdade, você cai um pouco no jogo. Parece que estão provocando para que isso aconteça, justamente para dar mais argumentos para essa discussão política. E dizer, aí, tá vendo, não falamos, eles estão contra a empresa, eles estão contra a liberdade de expressão, eles estão censurando. Então, não parece que ninguém está morrendo de vontade de cair aí nessa provocação. Mas, ao mesmo tempo, também você tem que, a jurisdição tem que funcionar, você tem que ter a eficácia das decisões judiciais. E isso, em último caso, claro, sempre pode levar a isso, né? Não estamos vendo um cenário que isso é o ideal, mas de alguma forma a gente tem que fazer com que as decisões judiciais sejam cumpridas, mas ainda tem um caminho aí pela frente nesse debate aí, tanto político como jurídico, no ponto de vista jurídico, né? Sim. A gente ainda não teve nenhum descumprimento de fato da empresa dessas decisões judiciais. Certo. A gente está conversando aqui no CBN Madrugada com Estela Aranha, advogada e secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça. Estela, a Vera Magalhães e a Carol Moran conversaram no início da noite desta segunda-feira com o professor Pablo Hortelado, que é nosso colaborador aqui da CBN, é um pesquisador, né, nesse tema, né? E ele traz uma ideia que eu acho muito interessante, eu queria saber a sua opinião. O professor Pablo diz que a censura prévia, que é o que está acontecendo, né, você bloquear um perfil numa rede social, se justificava no passado recente, durante o governo de Jair Bolsonaro, porque a gente tinha naquele momento um ambiente de ameaça institucional quase que diária, inclusive por parte do presidente, por parte de parlamentares, né? E as pessoas naquele momento, muitas delas, essas que estão bloqueadas, atacavam, né, as instituições, a democracia de forma contumaz, quase que diariamente. E aí, do ponto de vista técnico, por parte não só do X, do Twitter, mas das outras redes sociais, não havia condições técnicas para você tirar cada uma das postagens que eram quase que diárias, e por isso, naquele momento, se justificaria, né, o que está acontecendo, que é uma censura prévia, né? E aí, segundo o professor Pablo Hortelado, neste momento agora, a gente vive uma situação completamente diferente em que não se justificaria esta censura prévia, né? Simplesmente, de acordo com ele, eu já posso dizer aqui, como a gente tem falado muito sobre esse assunto aqui no CBN Madrugada, o ouvinte deve saber, eu concordo com essa posição, né? Eu acho que neste momento não há a necessidade de haver uma censura prévia em relação ao que vai ser ou não publicado. E aí, pessoa, né, publicou alguma coisa que diz respeito à lei, sofre as punições. Eu queria saber a sua opinião sobre essa questão, Estela. Então, eu adoro o Pablo, um amigo querido desde os nossos tempos de faculdade, lá pelos anos 90, né? Eu acho que ele tem um trabalho muito importante na internet, mas eu vejo assim, são duas coisas. Uma, que a leitura de que é o uso dessas redes sociais e ela não, você não tem esse bloqueio dessa fala simplesmente por uma questão que são dissidentes políticos, né? Ou tem uma fala de dissidência, mas sim o uso dessas redes sociais para cometimento de crimes e que, né, dentro desse espectro está sendo investigado do Estado Democrático, crimes contra o Estado Democrático de Direito, são crimes graves, de incitação a golpe do Estado, entre outras coisas. E a rede social, ela entra como um meio de cometimento de crime, né? Então, você impedir o acesso a quem está sendo responsabilizado, mas aí, enfim, né, tem processo penal e tal, de acessar o meio de cometimento de crime, até porque todas as vezes que esse acesso ao crime continua, a pessoa continua sempre, não parou, inclusive, fica tentando alguns, né, dessas pessoas continuam tentando outros meios para continuar
cometendo esse crime, eu acho que simplesmente você dizer, você agora pode usar e você vai continuar cometendo o crime, porque é isso em alguns casos, né? Essas pessoas continuam tentando fazer a mesma coisa. Eu acho muito complicado do ponto de vista inclusive da eficácia da própria lei penal, da responsabilidade penal, né? Se você a sanção penal, ela tem que parar esse cometimento do crime. Então, mas aí, desculpa interromper, Estela, não haveria possibilidade de se exercer uma sanção penal sobre essas pessoas em vez de calá-las? A justiça, o nosso arcabouço jurídico não tem elementos suficientes para que essas pessoas, se realmente estiverem cometendo crimes, possam ser presas, por exemplo? É exatamente isso. É uma discussão que, enfim, esses processos vão ter que ser julgados e você vai ter que ter uma sanção definitiva, né? Mas você dá acesso aos meios de cometimento do crime e vai continuar, e aí você vê pessoas que estão, né, fora do país, que estão fora do alcance da lei, inclusive foragidos, né? Tentando continuar cometendo aquilo que o judiciário leu como crimes, né, como tipificados, aí, enfim, vai ter uma decisão transitada e julgada ainda para dizer sobre isso. Então, tem um problema mais complicado em relação a isso. Você não está simplesmente cerceando uma fala, você está cerceando uma fala que é considerada ilegal e tipificada pela lei penal, né, e ela é contumaz. Então, você tem essa questão. Mas eu acho que, assim, são casos, cada caso é um caso específico, dentro de um processo, a gente precisa, né, para falar legalmente sobre isso, precisaria conhecer cada processo, cada decisão, e, claro, ser avaliado de alguma forma, mas também tem justificativas jurídicas fortes nesse contexto para que você tire o acesso ao criminoso, né, a quem está cometendo aquela infração penal, do meio em que ela comete o crime. Eu acho que essa é a principal justificativa, né? E também, assim, a avaliação da tranquilidade institucional do Pablo, eu também acho que não é uma avaliação que eu tenho, né? Eu acho que a gente ainda... você tem ainda ataques graves às instituições, em especial, né, ao tribunal, e em especial ao tribunal, o TSE. A gente está tendo ataques graves ainda sobre a integridade eleitoral num ano eleitoral. A gente não tem essa situação muito tranquila, né? A gente continua tendo esse tipo de agitação contra o próprio sistema eleitoral, contra a justiça eleitoral, contra a integridade eleitoral. E a gente precisa tomar providências, porque senão você vai agravando cada vez mais esse clima e jogando contra a democracia, né? Cada vez mais convencendo pessoas, enfim, contra essa integridade eleitoral, trazendo uma desconfiança nesse sistema. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também de achar que está tudo tranquilo, enquanto esses ataques continuam muito intensos nessas redes sociais, com muito engajamento. A gente tem um percentual gigante, né, da população, tem pesquisas que falam de 40% de que não acreditam no resultado eleitoral, justamente por disseminação de fake news, de teorias de conspiração, entre outras coisas, e que isso não parou, não cessou, embora você tenha uma situação diferente lá, institucional, em relação ao presidente da República, entre outras coisas. Então, eu acho que essas questões merecem uma atenção especial. E eu acho que a avaliação, né, se a pessoa vai cometer o crime ou não, que é a principal questão aí dentro desse processo, é essa avaliação individual, mas ela tem que ser feita. Eu acho que tem alguns desses casos que claramente a gente vê que se quer continuar cometendo o crime, inclusive fica tentando meios, não se responde à justiça, são foragidos, continuam cumprindo, fazendo todos os meios de descumprir essas decisões judiciais, né, tentando de todo jeito descumprir e continuar fazendo isso, né? A gente tem alguns casos nesse sentido, e aí esses casos são mais graves, mas eu acho que cada caso tem que ser avaliado aí individualmente, até porque a lei penal é uma, né, a gente está falando da avaliação de condutas individuais. Sim. Agora, o professor Pablo Hortelado, ele destaca um outro aspecto que eu acho muito importante também. Ele lembrou que, na opinião dele, falta transparência por parte do Poder Judiciário, porque até agora a gente não sabe exatamente quantos perfis estão bloqueados. Essa situação não fere um dos princípios da administração pública, que é a publicidade, Estela Aranha?
sim, a gente tem esse princípio, inclusive, da justiça, né, da publicidade da justiça, com algumas exceções em sede de investigação criminal, e porque para sucesso da investigação criminal enquanto, né, e eu acho que talvez seja nesse caso que se enquadre, mas é isso que eu sempre falo, né, esse também, caso a caso, né, eu não sei os processos especificamente, algumas investigações criminais até se encerrar, você tem algumas situações de sigilo justamente para o sucesso dessa investigação, né, quando você tem um processo regular já jurisdicional, né, a transparência é a regra e a publicidade dos atos, entre outras coisas. Então, avaliando cada caso a caso, mas também eu não me fio, porque assim, o Irã faz uma declaração genérica, tem um problema que a gente não sabe e tal, eu não sei exatamente quais casos, a gente não pode se fiar também para uma fala política no sentido, né, do que ele está tratando, de qual caso ele está tratando, se tem justificativa ou não, um sigilo dentro de uma investigação criminal ou não. Né? Então, foi feita uma imputação genérica de casos concretos até que a gente desconhece, de modo geral. Então, isso que é preciso também olhar enquanto a gente está comentando esses assuntos. Mas, assim, dentro do processo judicial, a publicidade é regra e essa exceção dentro de um processo de investigação criminal para o sucesso, né, disso, a legislação ainda permite, né? E aí é isso, tem que avaliar o que está acontecendo lá nesses processos. Certo. Para a gente fechar, Estela, a gente tem mais 2 minutinhos aqui. Você falou na questão da liberdade de expressão, acho que o assunto que a gente está tratando é exatamente relacionado a isso, né? Estamos próximos aí de mais um período eleitoral. E a minha pergunta é como encontrar o que nos parece ser uma linha, uma sintonia muito fina, né, em que não haja censura, em que haja liberdade de expressão, evidentemente não para cometimento de crimes, mas que haja liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo, né, que haja algum tipo de controle para evitar que essa liberdade de expressão se transforme num crime, né? E o que a gente viu aí durante o governo Bolsonaro, quase que diariamente, de ataques às instituições, à democracia. Como encontrar essa sintonia fina? Ou seja, evitar esse tipo de crime, mas ao mesmo tempo não configurar um ambiente de censura. Então, isso é muito importante, né? A gente, em nenhum momento, né, a gente está defendendo que tem um cerceamento da liberdade de expressão, né, como um valor ou como um direito, né? E a gente está falando, assim, quando você fala desses inquéritos, de, 20 pessoas diante do Brasil inteiro que cometeram crimes reiterados e tal. Assim, né, qualquer restrição à liberdade de expressão sempre vai ser exceção e ela tem que ter uma motivação. Você tem, né, no nosso sistema jurídico, você não tem direito absoluto, né? Tem uma discussão porque vem um pouco de doutrina americana, que tem um direito que tem que sobrepor aos outros. No Brasil a gente não temos direitos absolutos. Você faz um sobrepesamento, né, sobre esses direitos, né? Você não pode agredir o direito dos outros em relação a isso, né? Sua liberdade de expressão tem esse limite, como tem um limite na questão de cometimento de crimes, né, ou para o ataque da própria democracia. A liberdade de expressão é um princípio democrático, né? Não faz sentido a gente achar que ela pode ser instrumento de ataque e ataque efetivo, né? Não é um ataque teórico, é um ataque efetivo, como a gente está falando de golpe em curso, como, enfim, né? Com a invasão de palácio, né? Tentativa de bomba, articulação com militares, entre outras coisas, que é muito grave, né? E tem outra coisa também, é que no processo eleitoral, o discurso, a liberdade de expressão, ela é muito mais restrita tradicionalmente. O discurso é mais regulado, tanto na própria campanha eleitoral, que tem 1 milhão de regras, né, para tudo, quanto você, né, como meio de comunicação social, em campanha eleitoral, você não pode simplesmente falar o dia inteiro de um candidato que você tem preferência. Você tem aquilo que a gente chama, por exemplo, do equilíbrio de pleito. Você tem que fazer uma cobertura similar. Enfim, tem um monte de outras regras, né? Tradicionalmente, no direito brasileiro, no direito eleitoral brasileiro, você tem esse discurso eleitoral muito mais regulado dentro do período eleitoral, não só, né, na propaganda política, mas para todos os meios de comunicação em massa. E essa discussão, como que você adequa as regras da internet às regras em relação ao meio de comunicação em massa, que tem, né, todo o conteúdo tem uma responsabilidade editorial, então tem alguém que vai fazer a medição desses tempos e tal. Então, não é uma questão simples, é uma questão complexa. Você também não vai obrigar que as pessoas
cada pessoa que se manifestar tenha o equilíbrio de tempo. Não estou dizendo essas coisas, né? Que as pessoas individuais, elas têm o direito, sim, de manifestar suas opiniões políticas, desde que não cometam crime e desde que não estejam dentro de uma rede organizada de fake news para destruir um candidato com dinheiro escuso, que aconteceu muito isso em outras eleições, né? E aí a gente tem que entender, né, o que é a manifestação legítima em relação a preferências políticas e de um candidato que todos os cidadãos podem expor, do que redes que são financiadas com dinheiro, inclusive fora do que é permitido lá na Justiça Eleitoral, que elas criam notícias falsas, que isso é crime dentro do período eleitoral, na divulgação de notícias falsas para prejudicar candidatos, entre outras coisas. Então, realmente é um desafio tremendo, né? Essa discussão, né? O TSE fez uma nova resolução, né? Muito mais complexa e mais completa do que sempre teve. E acho que a aplicação dela também vai ser um desafio grande que nós vai ter que acompanhar, vai ter que discutir, vamos ver como é que é, mas é isso, né? A gente não pode correr o risco de abrir mão, né, desses ritos eleitorais de modo, enfim, né, que tenha... Inclusive, a gente está falando do Elon Musk, né, até do debate de interferência estrangeira em relação ao debate, de poder econômico estrangeiro, tem um monte de coisas aí envolvidas, né? E eu acho que o maior desafio é esse, né? Como que você vai aplicar as regras eleitorais de meio de comunicação em massa tal, em face, né, dessa comunicação em massa que é feita hoje pelas redes sociais. Certo. Muito bem, a gente agradece demais a participação aqui no CBN Madrugada, a advogada Estela Aranha, ex-secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça. Estela, muito obrigado, um bom dia e até uma próxima. Obrigada, bom dia. Uma hora 25 minutos, obrigado a você que nos acompanha aqui no CBN Madrugada. O bom dia que chega do Jailton, morador de Mairinque, no interior de São Paulo. Cândido César, também no interior paulista, em Marília. Obrigado pela mensagem que chega também do nosso ouvinte, ou a ouvinte, Juliana Borges, direto de Belo Horizonte, né, Minas Gerais. Também conosco aqui Cacá Neves no YouTube. João Paulo Oliver também participa. Também mensagem que chega da nossa ouvinte aqui, Eleonora Schultz, deve estar chegando hoje aqui no programa, viu, Ricardo Garcia? E também o nosso ouvinte aqui, Domênico manda aqui também a sua mensagem. E Marcelo Jordão, direto de Queimadas, na Paraíba. 1h26 minutos. Vamos abrir espaço para o Bruno Luiz, que nos conta que o PMDB está fortalecido como nunca na Câmara Municipal de São Paulo, hein? O MDB do prefeito Ricardo Nunes se tornou o maior partido da Câmara Municipal de São Paulo. O PSDB, antes detentor da maior bancada da casa, ficou sem nenhum vereador, um reflexo da crise vivida pelo partido no estado. Esse é o saldo da janela partidária, que se encerrou no último sábado. No período em que vereadores podem trocar de legenda sem perder o mandato, 18 dos 55 vereadores mudaram de partido. O MDB saiu de 6 para 11 vereadores. Foi o maior beneficiário da debandada no PSDB, recebendo 4 dos 8 antes integrantes do partido. Sidney Cruz também ingressou na sigla, deixando Solidariedade sem representante no Legislativo Municipal. Por outro lado, o MDB perdeu a vereadora Janaína Lima para o PP. O espólio do PSDB também foi dividido entre União Brasil, PSD e o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, que apoia a candidatura à reeleição de Nunes. PL e PSD dobraram a quantidade de vereadores, passando de 3 para 6 integrantes cada.
O União Brasil se manteve com 7 vereadores e a terceira maior bancada da Câmara. O partido tem a pré-candidatura de Kim Kataguiri, mas o nome do deputado federal deve ser rifado da disputa pelo partido, que negocia apoiar a reeleição de Nunes. O PT também cresceu com a janela partidária. A sigla que apoia a pré-candidatura do deputado federal Guilherme Boulos passou de 8 para 9 vereadores e terá a segunda maior bancada. Já o PSOL, legenda de Boulos, saiu de 6 para 5 vereadores. O PSB, da pré-candidata à prefeitura Tabata Amaral, manteve a bancada de 2 vereadores. De São Paulo, Bruno Luiz. Eu fico aqui imaginando, viu, Ricardo Garcia, ouvintes do CBN Madrugada, o que pensariam se estivessem vivos Ulisses Guimarães, Mário Covas, ao perceberem o PSDB se esfacelando e o MDB, antigo PMDB, partido que lutou contra a ditadura, que se contrapôs à Arena, esse mesmo partido com integrantes se colocando ao lado do candidato de Jair Bolsonaro à Prefeitura de São Paulo. Realmente é difícil de a gente entender uma situação como essa. Mas é a realidade, né? É a nossa realidade neste momento. Vem aí o Vinícius Bernardes. Repórter CBN. Terça-feira, 9 de abril de 2024. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná retoma hoje o julgamento das ações que podem cassar o mandato do senador Sérgio Moro. O político é acusado de irregularidades financeiras nas eleições de 2022. Desta vez, a sessão será iniciada com o voto do desembargador Júlio Jacob Júnior, que pediu vista no processo. O placar está em 3-1 favorável ao parlamentar. Outros 3 desembargadores ainda devem se manifestar sobre a questão. Caso a condenação no TRE seja confirmada, a perda de mandato não será imediata, já que os processos serão encaminhados ao Tribunal Superior Eleitoral. A Petrobras pretende pagar 20 bilhões de reais à União para encerrar uma disputa envolvendo processos administrativos e judiciais. As pendências somam mais de 55 bilhões. A operação faz parte de uma disputa tributária relacionada a contratos de plataformas de petróleo. A estatal avalia aderir a um edital de transação tributária. A previsão é que o texto seja publicado ainda este mês. Grêmio e Huachipato do Chile se enfrentam hoje, às 7 horas da noite, pela segunda rodada da Taça Libertadores. A partida será na Arena do Clube, em Porto Alegre. Às 9 da noite, o Fluminense recebe o também chileno Colo-Colo. O duelo será no Maracanã. No horário de Brasília, 1h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora, com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. CBN Madrugada. Uma hora 33 minutos. O que temos
sempre nesse horário aqui no CBN Madrugada, hein, Ricardo Garcia? CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto. Está preocupado com a queda do rendimento das aplicações financeiras de renda fixa e pergunta se vale a pena investir na bolsa fazendo operações de curto prazo para aproveitar a rentabilidade e a menor oscilação comparativamente a um investimento com prazo mais longo. Newton, teoricamente, a oscilação de um investimento na bolsa pelo prazo de uma semana em termos nominais é menor do que se você investisse por um ano. Por exemplo, imagine que a sua aplicação por uma semana renda 2% para mais ou para menos. Se você investir por um ano, é provável que a sua aplicação renda 20% para mais ou para menos. Então, se você pensar só no risco, quanto mais tempo investir na bolsa, mais arriscado. Só que tem duas coisas. A primeira é que o investimento em ações pode ter uma valorização a longo prazo que compense parte da maior oscilação. E a segunda é que o rendimento por um prazo curto dificilmente vai ser muito alto. Então, você tem que olhar a relação entre o retorno e o risco, e não apenas o risco de forma separada. Significa que, a curto prazo, não compensa investir na bolsa. Até a próxima e continue mandando as suas perguntas para cbndinheiro@cbn.com.br. 1h35 é hora de a gente abrir espaço para o Viva Voz, Vera Magalhães, Carol Moran, participação da reportagem. Vamos lá. Eu estava de plantão ontem cedinho aqui na CBN, apresentando o Jornal da CBN, e comecei a ver ali a treta do Elon Musk no Twitter, comentando o post do ministro Alexandre de Moraes. Pensei, essa semana promete. Essa semana promete, começou no fim de semana, porque o ministro Alexandre de Moraes já tomou providências no próprio domingo em relação à ameaça, e depois ameaça que se concretizou do dono do X de não cumprir mais decisões judiciais, e ele reintegrou à plataforma uma série de pessoas que haviam sido banidas por decisão do Supremo. E, enfim, a coisa escalou e continuou nessa segunda-feira e tende a ter novos lances ao longo da semana. Quem traz os desdobramentos desta crise para a gente é a Isa Staciarini, direto de Brasília. Boa noite, Isa. Oi, Vera, muito boa noite a você, a Carol e a quem nos acompanha. Os ataques aí feitos, pelo bilionário Elon Musk geraram fortíssimas reações, tanto no meio jurídico quanto político. Por exemplo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou hoje que toda empresa que opera no Brasil está sujeita às leis e às decisões das autoridades brasileiras e frisou que decisões judiciais podem ser objeto de recursos, mas jamais de descumprimento deliberado, e frisou que o Supremo Tribunal Federal vai continuar atuando na proteção das instituições. Vera. Oi, Isa, e a discussão em torno do PL das redes sociais, enfim, o PL das fake news, porque isso voltou à tona, né? Isso, em meio a essa polêmica toda, o deputado Orlando Silva, que é o relator do PL da regulamentação das redes sociais, conhecido popularmente no passado como o PL das fake news, tenta, portanto, retomar a discussão da proposta. Eu conversei hoje mais cedo com ele me disse que falou com o líder do partido dele, o PCdoB, para levar o assunto à reunião de amanhã no Colégio de Líderes, aqui na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira, já que Orlando Silva não é líder, ele não participa, só que não há, Vera e Carol, nenhuma expectativa do projeto entrar em pauta. Inclusive, Arthur Lira tem dito a interlocutores nos bastidores que o texto como está não tem ainda chance de ser aprovado, e o deputado Orlando Silva até me comentou que ele mesmo tem ouvido dos colegas
alguns comentários sobre a questão do projeto ser muito polêmico. Mas o próprio deputado me falou, poxa, mas a gente vota tanta coisa polêmica aqui no Congresso, né? Lembrando que o PL das redes sociais foi aprovado no Senado em 2020. Ano passado chegou a ser colocado em discussão na Câmara, mas diante da forte pressão das Big Techs, a votação acabou adiada e nunca mais voltou a ser discutida. Nesta segunda, hoje mais cedo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse ser inevitável a regulamentação das redes sociais. Não é censura, não é limitação à liberdade de expressão, são regras para o uso dessas plataformas digitais, para que não haja captura de mentes de forma indiscriminada que possa manipular desinformações, disseminar ódio, disseminar violência, disseminar ataques a instituições. Há um papel cívico que deve ser exercido pelas plataformas digitais de não permitir que esse ambiente seja um ambiente vale tudo, para que haja adesão de pessoas e com isso se gere mais lucro para essas plataformas digitais. O ministro das Relações Institucionais do governo Lula, Alexandre Padilha, considerou os ataques de Elon Musk inadmissíveis e disse que a melhor resposta é a político-institucional. Eu acredito que a melhor resposta que o Brasil pode dar a isso que eu considero um ataque inadmissível à Suprema Corte e à própria soberania brasileira é a resposta político-institucional. De um lado, todo o apoio ao trabalho que é feito pelo Judiciário e, ao mesmo tempo, o debate político que o Congresso Nacional vem fazendo, um passo além, é esse projeto de regulação da inteligência artificial que o governo está apoiando. Agora, Isa, o Elon Musk, do alto de seu patrimônio bilionário morando fora do Brasil, está esticando a corda, né? Está esticando a corda, Carol, exatamente. Isso porque hoje ele participou de uma entrevista, um podcast divulgado na rede social dele, o X, e Musk disse achar às vezes divertido e às vezes estressante os embates com Moraes, ou seja, uma sinalização de que ele não vai dar trégua, e afirmou que precisou fingir que suspensões de contas no antigo Twitter, hoje o X, determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, eram por violações por termo de uso e que, segundo ele, isso foi a gota d'água. Vamos ouvir na tradução do repórter aqui de Brasília, o Igor Cardim. Normalmente nos davam 2 horas para suspender uma conta ou enfrentaríamos multas pesadas. E a resposta final, estávamos recebendo demandas para suspender membros do parlamento e grandes jornalistas. E além disso, não poderíamos dizer a eles que foi a pedido de Alexandre de Moraes. Tínhamos que fingir que era devido aos nossos termos de uso. E essa foi a gota d'água e dissemos não. Bom, uma sinalização aí de que a crise ainda vai durar, né, pelo menos nesses próximos dias. A primeira-dama, Janja da Silva, escreveu nas redes sociais que Musk ataca a soberania brasileira e que rede social não é terra sem lei, relembrando o que foi dito ontem na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Janja ainda mencionou que esses perfis são usados para disseminar fake news, ódio e misoginia. Carol e Vera. Muito obrigada, Isa. Essas alegações do Elon Musk são puramente para inflamar a narrativa, né? E criar uma celeuma de que haveria os tais Twitter Files que estariam sendo divulgados por jornalistas americanos, mostrando alguma coisa de bastidores. Todo o banimento do Twitter, você pode discutir se são ali corretos ou não, mas sempre ficou claro que era determinação do Supremo Tribunal Federal, do TSE, enfim, não teve essa coisa subrepetícia por baixo dos panos das autoridades brasileiras pressionando o Twitter para banir esse ou aquele sem justificar. Todas elas foram objeto de decisões judiciais tornadas públicas. Portanto, isso aí é uma narrativa que não se sustenta de pé. Fica claro que o Elon Musk está querendo fazer do Brasil um experimento
para a forma como o X vai agir nas eleições primeiro dos Estados Unidos, né? É isso que está em jogo. A gente tem eleições americanas esse ano, a plataforma tem dado demonstrações de que está disposta a ser uma terra sem lei e aceitar todo tipo de ataque ao processo democrático e está fazendo do Brasil uma espécie de laboratório para isso. Ele resolveu realmente desacatar determinações judiciais e devolver os perfis de pessoas que estavam suspensas, assim como ele já tinha feito com o Trump e com outros nos Estados Unidos. Então, agora a gente tem que ver como o Supremo vai reagir. O ministro Roberto Barroso reagiu soltando uma nota em apoio ao ministro Alexandre de Moraes e mostrando que não tem decisão de um ministro, mas sim uma decisão da Corte. Mas agora que ele, de fato, descumpriu uma decisão judicial, a gente pode esperar alguma decisão mais dura por parte do Supremo, que eu acredito que deverá vir de forma colegiada e não só do ministro Alexandre de Moraes, para que fique claro que não é, esse debate com Moraes é às vezes engraçado, às vezes estressante, que eles não estão em igualdade de condições. Um é um fanfarrão que lá dos Estados Unidos resolveu brincar de atacar a justiça brasileira, e a outra é uma instituição que tem de se fazer respeitar e tem regras para serem cumpridas. Então, a gente vai ter que ver como isso vai ficar de agora em diante. O Supremo não pode cair em provocação barata, mas também o descumprimento de uma determinação judicial tem de gerar consequências. Eu acho que é nesse fio aí que o Supremo se equilibra, Carol. Aí é o que você falou, acaba inflamando a militância aqui no Brasil, né? Pegam essa carona no discurso do Musk para bater bomba em redes sociais. Agora a gente tem que ficar de olho qual pode ser a consequência disso na tramitação do PL das fake news, que já tinha sido tão polêmico que acabou ficando ali meio dormitando. Agora vamos ver se volta à pauta, né? Fica evidente que só o Marco Civil da internet, lá de 2014, não dá conta da complexidade do que se tornaram as redes sociais e do seu potencial de difundir desinformação, discurso de ódio, radicalização online, etc. Então, é necessário voltar a esse projeto. Não dá para falar, querem tutelar a liberdade. O Brasil não tem essa coisa de liberdade restrita para você cometer crimes, para fazer o que quiser. Isso não existe na Constituição brasileira, portanto, as redes sociais não estão livres de qualquer tipo de regulamentação, não dá para acreditar nisso. A gente vai mudar um pouquinho de assunto agora, porque hoje houve um novo pedido de vista que adiou novamente o julgamento a que está sendo submetido o senador Sérgio Moro no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Então a gente vai trazer as informações diretamente de Curitiba agora com a nossa repórter, a Sheila Pessoa. Diga lá, Sheila. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Vera. O julgamento que pode resultar na cassação da chapa do senador Sérgio Moro vai terminar somente nesta terça-feira, dia 9 de abril. Nesta segunda, o desembargador Júlio Jacob Júnior pediu vista. Ele foi o terceiro desembargador que pediu vista do processo. Ainda faltam votar o desembargador Anderson Ricardo Fogaça e o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o Sigurd Benson. Por enquanto, o placar está em 3-1 pela absolvição, pela manutenção do mandato do senador. O primeiro voto desta segunda-feira foi o da desembargadora Cláudia Cristina Cristofani, que havia pedido vista na última sessão da quarta-feira passada. A magistrada teve 5 dias para analisar o posicionamento dos 2 desembargadores que votaram de forma divergente. Cláudia Cristofani seguiu o mesmo entendimento do relator do processo, Luciano Carrasco Falavinha Souza, para que Sérgio Moro continue no cargo como senador. Depois dela, foi a vez do desembargador Júlio Jacob Júnior, que fez esse pedido de vista do processo. No entanto, a sessão ainda prosseguiu, já que o presidente do TRE perguntou se algum outro desembargador gostaria de antecipar o voto, e sim, teve um desembargador que fez esse pedido, foi o Guilherme Frederico Hernandes Dens, que decidiu adiantar o voto dele, que também foi contra a cassação de Moro. Ele seguiu o mesmo entendimento do desembargador relator. O parlamentar, ele enfrenta 2 ações de investigação judicial eleitoral movidas pelo Partido Liberal e outra pela Federação Brasil da Esperança, que reúne PT, PCdoB e PV. As 2 denúncias
acusam o senador Sérgio Moro de gastos irregulares durante a campanha eleitoral, que caracteriza abuso de poder econômico. Portanto, até agora o placar está em 3-1 pela absolvição, pela manutenção do mandato do senador paranaense, mas amanhã a gente deve ter uma definição desse julgamento que está previsto para terminar amanhã com o voto dos últimos 3 desembargadores que faltam, que pode sim reverter esse placar aí de 3-1, mas vamos aguardar até amanhã a finalização desse processo, que pode sim resultar na cassação do senador Sérgio Moro ou, quem sabe, na absolvição, na manutenção do mandato, sabendo ainda também que isso pode e deve ser levado à instância superior, o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Eu volto com vocês, Vera e Carol. Muito obrigada, Sheila Pessoa. É isso, Carol, esse para e vai, né, esses pedidos de vista acabam evidenciando quem está de cada lado, né? Fica claro aí que provavelmente esse outro juiz que pediu vista vai votar contra a manutenção do mandato do senador. E quando o presidente do TRE deixa ali livre para alguém que quiser antecipar o seu voto, e quem o faz é um voto a favor do senador, eu acho que também dá para antever como vai votar o presidente do TRE. Então, eu acho que tudo mais constante, a gente pode esperar aí placar apertado, mas a favor do Moro. E aí a defesa do PL e do PT deverá até recorrer em Brasília para que ele perca o mandato por abuso de poder econômico ali na fase da pré-campanha por gastos excessivos. Então, eu acho que tudo vai se encaminhando para isso, um julgamento bem truncado, começou ali e foi demorando, mostra o peso político que tem o acusado aí, o investigado, e que isso realmente vai ter desdobramentos, vai ter consequências lá no TSE. Talvez até com um desfecho diferente, como aconteceu no caso do Deltan Dallagnol, né, que também foi absolvido no TRE do Paraná e depois acabou perdendo o mandato no julgamento do TSE, situações ali diferentes, mas o que mostra que tem que ser mais bem regulamentada essa questão da pré-campanha, né, Vera? Porque se tem uma lacuna ali jurídica, cabe interpretação e aí assim, para quem é leigo, é uma coisa estranha, né? Como é que a pessoa é absolvida num tribunal e condenada no outro? No caso do Moro, o placar deve ser apertado, no caso do Deltan, nem foi. Aí, né? Mas como assim? O que diz a legislação? É esquisito, né? Fica esquisito, gera muita insegurança jurídica, gera diferentes interpretações, a depender de quem é o investigado de turno, então você não pode afastar que existam motivações político-eleitorais para absolver ou condenar, a depender do palco em que se está e a depender de quem é o investigado. Então, tudo isso realmente recomenda que haja uma melhor especificação de que tipos de gastos podem ser feitos, principalmente, Carol, porque agora a campanha, pelo menos no oficial, a campanha lá do ar, ela é toda bancada praticamente com recursos públicos, né? Tem uma pequena quantidade que você pode investir de recursos próprios, tem ali uma doação de pessoas físicas, que foi uma coisa que nunca pegou direito no Brasil, e que é irrelevante, e a gente sabe que tem um caixa 2 grande e preocupante, mas o caixa 1 grosso da campanha é bancado com fundo eleitoral, então você precisa forçosamente ter uma clareza quanto ao que pode e ao que não pode, quais os limites e o que acontece caso haja uma situação como essa do Moro, em que ele era candidato a uma coisa e depois virou candidato a outra. Bom, vamos aqui para o nosso próximo assunto, Vera, que é a crise na Petrobras, que já vem se arrastando desde a semana passada. Por enquanto, o Jean Paul Prats vem se segurando no cargo. Hoje, o presidente Lula conversou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A Samantha Klein tem informações para a gente em Brasília. O Haddad falou que não tem nada a ver com isso não, né, Samantha? Boa noite. Oi, muito boa noite, Carol e Vera. Exato, o ministro Fernando Haddad acabou de sair do Ministério da Fazenda e ele disse que a questão da diretoria, da presidência da Petrobras não é com ele, não é ele quem
quem tem que definir isso, e sim a empresa e o presidente Lula. Eles têm uma reunião agora em seguidinha aqui no próprio Palácio do Planalto, onde o ministro da Fazenda e o presidente Lula deverão sim tratar da crise da Petrobras. Com o presidente da companhia Jean Paul Prats nesse processo de fritura pública nos últimos dias, a ideia agora é minimizar, colocar panos quentes a esses efeitos sobre a companhia. O movimento do governo pretende então diminuir essa temperatura da crise e Prats poderá inclusive e eventualmente, claro, é algo que a gente vai acompanhar aí o desfecho, permanecer como CEO da petroleira desde que traga algumas mudanças em sua gestão, ou seja, leve mais ao Conselho de Administração as pautas prioritárias do Palácio do Planalto. A crise na gestão da Petrobras escalou aí nos últimos dias, mas desde meados de março, quando o governo pediu que os seus representantes no Conselho de Administração votassem contra o pagamento dos dividendos extraordinários, Prats acabou se abstendo, o que trouxe aí um mal-estar junto com o executivo, junto com os palacianos, né? Ou seja, o Palácio do Planalto. E vale lembrar que depois da definição por manter o lucro remanescente de quase 44 bilhões de reais referentes a lucros do ano de 2023 em uma reserva, as ações da Petrobras chegaram a cair, a empresa também perdeu valor de mercado na ordem de 53 bilhões de reais. E diante desse desgaste, o governo deve votar a favor da distribuição dos dividendos na próxima Assembleia Geral Ordinária da Petrobras, prevista para o dia 25. A grande questão é que tem uma ala do governo que quer fazer a totalidade dessa divisão desse lucro extra, ou seja, desses 43,9 bilhões de reais, e uma outra ala que pede que fique em reserva pelo menos metade para um plano de investimentos. Mais cedo, em um evento do jornal Valor Econômico, o secretário executivo da Fazenda, Dario Durigan, disse que a distribuição dos dividendos da Petrobras e de outras estatais é sim importante para o governo federal na busca do equilíbrio fiscal, ou seja, manter as contas públicas em dia. E no caso da petroleira, caso sejam distribuídos 100% desses dividendos extraordinários para os cofres, ou seja, em termos de receita extraordinária, poderia chegar aí cerca de 12 a 13 bilhões de reais. E Haddad disse que caso esse caso dos dividendos precisa ser decidido pela Petrobras, que o caso está bem encaminhado. Além disso, segundo ele, o objetivo é trazer tranquilidade ao presidente Lula de que haverá a possibilidade de colocar o plano de investimentos da Petrobras em ação, ou seja, algo que não vem acontecendo, o que vem incomodando o presidente Lula, que tem aí na memória uma Petrobras fazendo investimentos, planos de aumento, indústria naval, enfim, mas que até agora pelo menos não está acontecendo. Vera e Carol. Ô Samantha, a gente sabe que tem uma disputa aí de alas nos bastidores pela vaga do Prats, e que até pouco tempo atrás o Haddad era um defensor da permanência do presidente da Petrobras, mas ele está procurando se dissociar um pouco dessa briga, né? O que ele fala sobre a possibilidade do Prats ficar ou não? Pois é, ele vem dizendo o seguinte: isso não é da minha alçada. Isso é uma decisão do presidente Lula, da própria Petrobras. Ele está realmente tirando um pouco essa responsabilidade sobre os ombros dele, ainda que a questão dos dividendos extraordinários tenha sido aí um fator, e é um fator importante, pois pode gerar um caixa extra aí na ordem de 12 bilhões de reais, o que é bastante importante em termos de meta fiscal zero, objetivo aí do governo federal. Mas ele está tentando se dissociar um pouco dessa briga, até porque acaba respingando sobre ele. Mas agora, até pouquinho tempo, a Malu Gaspar, colunista do jornal o Globo, da CBN, também trouxe uma coluna aí, trazendo uma disputa interna entre Rui Costa, o ministro-chefe da Casa Civil, e próprio Fernando Haddad, acerca de quanto que vai ser dividido
em termos desses dividendos extraordinários. Vale lembrar que o dividendo extraordinário é diferente daquele ordinário, que obrigatoriamente é dividido entre os acionistas da Petrobras, e esse extraordinário é um lucro extra que pode sim ser entregue, mas não há uma obrigatoriedade, ou pelo menos não se fere a lei das SAs no caso de manter esse dinheiro em reserva. E aí a gente tem essa disputa, né? Obrigada, Samantha, pelas suas informações. É isso, Carol, tem essa disputa e você não vai acreditar, mas essa sobrevida aí que o Prates ganhou, e aí agora falando, ele fica desde que mude, você vê ali as coisas em que querem que ele mude, na verdade querem que ele seja uma outra pessoa, que não ele, tipo pobres criaturas, fazer um enxerto do cérebro de uma pessoa em outra. Mas toda essa coisa, ele pode ser que ele fique desde que ele mude, seria pelo seguinte: Rui Costa e o Alexandre Silveira, que são os principais fritadores ali, operadores da fritura no Prates, quando viram que o nome mais forte para o lugar dele era o do Aloysio Mercadante, recuaram. Porque aí é alguém com uma estatura... Ruim com ele, pior sem ele. Uma estatura comparável a deles, que eles claramente não vão poder tutelar, porque ninguém tutela o Aloysio Mercadante, ele tem ideias próprias, iniciativa própria e tamanho político próprio, e aí deram uma segurada no freio, pisaram no freio e estão tentando dar uma sobrevida ao Prates. Então é nessa situação que a gente está nesta segunda-feira, e daí essas notícias, se ele ficar bonzinho, ele pode ficar. Porque eles viram que o Mercadante não ia ser assim tão fácil de torear, como eles imaginam que vai ser o próximo presidente, né? Vera Magalhães, Carol Moran, reportagens CBN, conosco aqui no CBN Madrugada. Repórter CBN. Terça-feira, 9 de abril de 2024. O empresário Elon Musk voltou a fazer críticas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, na noite desta segunda-feira. Em postagens no X, antigo Twitter, ele questionou por que os congressistas brasileiros não promovem ações contra o magistrado. Musk também levantou acusações sem provas sobre a lisura das eleições de 2022. Ele afirmou que Moraes colocou o dedo na balança para eleger Lula e afirmou que, por esse motivo, o petista não tomará nenhuma atitude contra ele. Musk também classificou as ações do ministro como ditatoriais. No fim de semana, Moraes incluiu o bilionário no inquérito das milícias digitais. Ele abriu um inquérito para apurar a tentativa de obstrução de justiça. Na decisão, o magistrado citou uma dolosa instrumentalização criminosa por parte de Elon Musk. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, relatou que foi procurado por senadores para tentar ajudar o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, a se manter no cargo. Parlamentares do PT, MDB e PDT buscam uma forma de amenizar a crise entre o dirigente e o governo. No mês passado, a Petrobras registrou queda no mercado após a retenção de dividendos extraordinários destinados a acionistas. A Mega Sena pode pagar hoje prêmio de 43 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas do concurso 2710. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou pela internet até às 7 da noite. O palpite mínimo custa R$ 5,00. O sorteio será às 8 da noite no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. No horário de Brasília, 2h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
O sobe e desce dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agronegócios. Às terças, o jornalista Cassiano Ribeiro, da revista Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada. Apresentação: Paulo Galvão. 2h03. Muito bom dia, obrigado pela companhia aqui no CBN Madrugada, com o Ricardo Garcia aqui na mesa de som. Vamos juntos, hein? Até às 5 horas da manhã. Obrigado a João Paulo Oliver, direto de Rio Branco, no Acre. Também o Edivaldo Correia, tá lá em Paracuru, no Ceará. O bom dia que chega do nosso ouvinte Marcos Jorge, direto de Maceió, Alagoas. Francisco Bernardo está em Macaíba, Rio Grande do Norte. Pelo WhatsApp, muitas mensagens chegando também. Gilmar Alves de Campos, lá na Bahia, Juazeiro. Também muito obrigado pela companhia do nosso ouvinte, o Sargento Ivano, está lá em Pai Pedro, no norte de Minas. E conosco também Elipes, trabalhando lá em Montemor, Campinas. Obrigado, meu caro, pela sua companhia. 2h04 agora. Bem-estar e movimento, com Márcio Atala. Eu selecionei para começar a semana a dúvida do Paulo Castro. Ele quer saber se a ginástica funcional é indicada para ele. Só que ele tem fascite plantar, também tem um probleminha no joelho, uma artrose inicial e está vindo de uma lesão muscular. Ele é sedentário. Bom, ele tem vários aspectos aí que indicam que é muito importante, antes de iniciar ali uma atividade física mais programada, mais intensa, com uma ginástica funcional, algumas coisas que precisam ser acompanhadas mais de perto. Então eu indicaria para ele, já que ele tem uma inflamação no pé, que é a fascite plantar, que ele tem ali uma leve artrose no joelho, que ele começasse com atividades mais tranquilas e acompanhadas de perto por um profissional. A minha sugestão seria ele começar, por exemplo, com um pilates, né? Já que ele tem uma lesão e vem se recuperando de outras lesões. Então, ali no pilates, ele vai poder ganhar massa muscular, vai poder fazer ali um trabalho de mobilidade das articulações, tratar a fascite plantar dele, para que aos poucos ele comece a fazer atividade física até migrar para a ginástica funcional, que é uma atividade física muito boa, que propõe um ganho de massa muscular similar ao da musculação. Só que são movimentos mais complexos, que exigem um pouco mais de habilidade para executar o movimento. Por isso que é importante o passo a passo. Então, nesse momento que ele ainda tem uma lesão, nesse momento que ele está se recuperando de uma outra lesão, é importante ir devagar, começar ali com uma boa fisioterapia, para ficar apto a praticar as atividades físicas, tá bom? CBN, tempo e temperatura. Informações Clima-Tempo. Vamos saber como é que fica o tempo em todo o Brasil com a Luísa Cardoso. Nesta terça-feira, a atuação de uma pré-frontal sobre o Rio Grande do Sul, aquele sistema antes da chegada de uma frente fria, deve fazer com que as temperaturas sejam bastante elevadas no meio da tarde. Então, boa parte do território gaúcho tem este cenário. Ainda assim, pancadas isoladas são esperadas no período da tarde e também da noite.
Região de Santa Catarina com o mesmo cenário, Curitiba também e boa parte do Paraná. Pancadas isoladas que podem ocorrer com volume acumulado um pouquinho mais expressivo na região do norte paranaense. Inclusive, no estado de São Paulo, o cenário é o mesmo. O dia começa com sol, variação na nebulosidade e as pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde. A região metropolitana de Campinas pode até ter alerta de temporais, assim como Campos do Jordão, áreas do extremo sul de Minas Gerais. Boa parte de Minas, inclusive, região do interior do estado, como BH, deve ter sol e pouca nebulosidade. Pancadas isoladas também podem ser esperadas sobre o Rio de Janeiro e uma chuva muito passageira no Espírito Santo. Temporais também estão previstos para Goiânia, boa parte do interior de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tem possibilidade de pancadas isoladas à tarde. No Nordeste, a zona de convergência intertropical continua atuando, então só não chove no extremo norte da Bahia, sul do Piauí e o interior pernambucano. Mas todas as demais áreas devem receber chuva, inclusive Salvador, com uma chuva um pouco mais forte entre a madrugada e a manhã desta terça-feira. Tem alerta de temporais em Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Teresina e São Luís. É chuva que acontece de maneira forte e pode ocorrer ao longo de todo o dia, assim como boa parte do interior do norte brasileiro. Só não chove no norte do Amazonas e Roraima. Luísa Cardoso, da Clima Tempo, para a CBN. Agora o destaque esportivo aqui no CBN Madrugada com Vinícius Moura. 4 brasileiros estarão em campo nesta terça-feira pelas competições da Conmebol. Na Libertadores, o Grêmio receberá o Huachipato às 19h. Às 9h, no Maracanã, tem Fluminense e Colo-Colo. Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians recebe o Nacional do Paraguai às 7h. Já o Atlético Paranaense jogará na Arena da Baixada às 9h30 contra o Raio Zuliano. Duas horas e 10 minutos. A gente abre o espaço agora aqui no CBN Madrugada para a Vera Magalhães, também a Carol Moran, conversando com o professor Pablo Hortelado. Eu vi que você já falou bastante coisa no próprio X ao longo aí, desde que a coisa apareceu, mas eu queria te ouvir do começo, Pablo. A gente viu o Elon Musk fazendo uma série de provocações ao Alexandre de Moraes, que depois resultaram em ações concretas, porque ele restabeleceu as contas na plataforma de várias pessoas que haviam sido afastadas por determinação judicial, e agora o que se tem é um impasse concreto a respeito do que a Corte Brasileira vai fazer em resposta a esse descumprimento de determinação judicial, né? Então, é um caso complicado, né, Vera? Porque ele envolve uma questão substantiva importante, tratada de um jeito muito desleixado, muito consequente pelo Elon Musk. De fato, a gente está com um problema que adveio da crise de 22-23, quando a gente conferiu poderes excepcionais à justiça para lidar com a crise, né? Por um lado, uma eleição que foi conturbada, a eleição presidencial de 22, e onde tinha ataques à credibilidade do sistema eleitoral brasileiro, à confiabilidade das urnas, e depois um movimento antidemocrático que estava pedindo intervenção nos quartéis. Para lidar com isso, a gente revisou um entendimento anterior que a gente tinha, a justiça brasileira, né, o Brasil. A gente revisou um entendimento anterior que a gente tinha de que o conceito de censura não se aplicava quando a gente lidava com publicações do passado. Ou seja, por exemplo, se alguém publicava uma coisa no Twitter ou no Instagram, né, e ela pôde publicar livremente. Depois, a justiça entendeu que aquilo era ilícito, que era racista, ou que ofendia a honra de alguém, ou qualquer outro problema. Esse ato de suspender a conta não configurava a censura. O que configurava a censura é a chamada censura prévia, impedir a pessoa de publicar dali em diante. Isso, em geral, não se fazia, era considerado censura. Acontece que durante essas campanhas, durante 22 para 23
e depois nos movimentos antidemocráticos que levaram o 8 de janeiro, a gente teve contas que ficavam permanentemente publicando coisas ilícitas. E como não dava para ficar tirando um a um, não é? Se entendeu que era lícito naquela situação de emergência que a gente retirasse retirasse contas, suspendesse contas que estavam com comportamento reincidente publicando ilícitos. Aquilo foi um jeito de lidar com a crise de 22, 23. Só que a crise passou e essas contas ficaram suspensas. E eu acho que a gente realmente tem um problema que a gente precisa discutir e que o Elon Musk está da pior maneira possível dizendo que vai desrespeitar a justiça brasileira. A despeito de tudo isso que você está colocando, Pablo, não se justifica, né? Simplesmente descumprir o que determina o Supremo Tribunal Federal. E vi um post seu falando, inclusive, que haveria a possibilidade de suspensão do X aqui no Brasil. Queria te ouvir sobre isso e quais as possíveis consequências se realmente a justiça brasileira endurecer nesse ponto. Não, claro, a gente tem um problema e o jeito da gente lidar com esse problema é fazer a crítica, exigir do judiciário mais transparência. Para você ver, esses inquéritos que estão investigando os movimentos antidemocráticos são 15 hoje. Desses 15, 12 estão sob sigilo, só 3 são públicos. A gente não tem o levantamento nesses 3 que são públicos de quantas contas foram suspensas. O jornal Folha de São Paulo fez uma solicitação de acesso à informação para saber quantas contas foram suspensas pela normativa do TSE em 2022. E a Justiça também não deu. Então a gente tem um problema de transparência que a gente precisa enfrentar. A gente precisa saber se essas decisões foram fundamentadas, se essa necessidade de suspender as contas, que naquele momento era crítica, ainda se sustenta. Eu acho que existe um problema para a gente. Só que quando o Elon Musk resolve colocar o pé na porta e dizer eu não vou cumprir decisão judicial, ele estraga a possibilidade de a gente fazer esse debate de uma maneira civilizada. A decisão judicial a gente cumpre, sobretudo uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Nada justifica essa ação do Elon Musk e eu não creio que ela está motivada pelas melhores intenções de debater esse assunto que precisa importante, mas que está muito contaminado politicamente por uma agenda política, por um lado do Elon Musk, e por outro, por problemas no judiciário que são delicados, porque de fato o judiciário desempenhou um papel importante aí na crise de 22, 23. Achar o caminho ponderado para discutir isso sem implodir o sistema está sendo muito difícil. Mas dificilmente os ministros vão querer iniciar uma discussão, por exemplo, sobre que os inquéritos relatados pelo ministro Alexandre de Moraes comecem a caminhar para um desfecho, que esses inquéritos tenham seu número reduzido e que as coisas voltem ao normal, quando se tem aí uma decisão como essa do X e uma dificuldade, inclusive, de saber como responsabilizar alguém que está fora do Brasil. Vai responsabilizar a plataforma por meio dos seus executivos aqui no Brasil? Quem são essas pessoas? Vai ser uma responsabilização pecuniária? Então, o efeito no curtíssimo prazo, imediato, acaba sendo fazer de novo a corte se fechar em torno do ministro Alexandre de Moraes, certo? Exatamente. É por isso que eu não acredito nas boas intenções do Elon Musk. Porque o debate que ele alega querer fazer, a causa que ele alega defender, não é bem defendida por essa medida. Essa medida não vai fazer a gente fazer esse debate da maneira correta. O que vai acontecer é que a justiça vai endurecer. Ela não tem outra coisa. Se o Elon Musk restabelecer as contas, o Alexandre de Moraes já deu o caminho. Multa, depois ele vai indiciar a direção da empresa no Brasil e, no limite, ele vai suspender o serviço aqui no Brasil. E não há nada. Esse é o desfecho lógico dessa desafio da justiça brasileira. A justiça brasileira tem que impor a sua soberania sobre a empresa, né? Não pode desafiar a empresa a dizer não cumpre decisão judicial no Brasil e a justiça aceitar esse descumprimento, né? Então, eu acho que essa resposta do judiciário brasileiro é o que vai acontecer se ele de fato efetivar essas ameaças. Agora, o Elon Musk, ele é muito falastrão. Não seria a primeira vez que ele ameaça fazer coisas muito malucas. Certo? Fez até uma live e tudo mais, não? Isso, ele fez, mas ainda não fez tudo o que ele tinha dito que faria, todo o desrespeito que ele tinha dito que faria. Então nós estamos aguardando para ver até onde vai esse jogo de truco, né? Dele ameaçando fazer, o Alexandre ameaçando retaliar, e enfim,
vamos esperar os próximos desdobramentos para a gente ver para onde essa coisa caminha. E é uma pena porque a gente precisa fazer esse debate de uma maneira equilibrada, a gente precisa olhar para os excessos, para os poderes excepcionais que a gente deu para o judiciário durante a crise e que precisa voltar para a caixinha, precisa voltar para o trilho normal, e a gente precisa fazer o debate sobre regulação de mídias sociais, que está parado no legislativo, e que se a gente tivesse esse dispositivo funcionando durante as eleições brasileiras, quem sabe a justiça não precisava ter assumido tanto papel como ela efetivamente assumiu. Então, deixa eu aproveitar esse gancho para a gente fechar falando de pele das fake news, Pablo. Como é que esse episódio influencia? Você acha que destranca a pauta ou torna ainda mais polêmico, tumultua ainda mais o ambiente de debate desse PL que já é tão controverso? Eu gostaria que ele destravasse, mas pelo que eu estou acompanhando aí no debate, ele vai ter um efeito contrário. Infelizmente, porque ele mistura o debate regulatório com o debate de censura. E a regulação de mídias sociais não tem nada a ver com censura. O modelo que a gente está discutindo no parlamento brasileiro é um modelo europeu, um modelo democrático, um modelo da Dinamarca, da França, da Espanha. Entendeu? A gente não está debatendo o modelo da Venezuela, o modelo da China, o modelo da Rússia. A gente está debatendo o modelo democrático, de adotar um modelo democrático de maneira pouco criativa, praticamente copiando o que eles estão fazendo lá. E é uma pena que a gente não consiga fazer isso, porque essas medidas, essa guerra, ela está impedindo a gente de fazer um debate racional, matizado e mais equilibrado. Agora, me parece que a direita bolsonarista aqui está usando todo esse debate para reforçar aquela narrativa de vitimização do ex-presidente Jair Bolsonaro. Até o tal Twitter Files, que na verdade não me parece ter revelado absolutamente nada de excepcional, é uma construção de narrativa ali de que houve uma perseguição em cima dos bolsonaristas e, inclusive, para prejudicar o Bolsonaro eleitoralmente. Então, isso vai escalar bastante nos próximos dias ainda, né, Pablo? Com toda certeza, né? Essa medida do Elon Musk, ela só está jogando gasolina na fogueira. Ela não está servindo para a gente sair de uma maneira razoável desse debate. E esses Twitter Files não tem nada a ver, são só comunicações da direção do Twitter no Brasil falando com a sede do Twitter nos Estados Unidos, contando o que estava acontecendo. Não tem absolutamente nada ali. Exato, foi a impressão não, a certeza que eu fiquei, porque a gente que acompanhou na época sabia que tinha decisão judicial, não é que o Alexandre de Moraes subrepeticiamente estava pedindo coisas indizíveis para o Twitter, né? Não, todas essas medidas foram acompanhadas, né? O problema que a gente tem é que a gente teve muitas medidas sem transparência e que permaneceram no tempo, que eram justificadas naquele período muito crítico da história brasileira e que já passou, e eu acho que está na hora da gente rever e recolocar todo mundo de volta nos trilhos, porque poderes excepcionais para situações especiais. Agora o Brasil já voltou, já estamos na normalidade democrática, não tem porquê a justiça manter suspensão de contas, no meu entendimento. Perfeito. Muito bem, aí o professor Pablo Hortelado conversando com a Vera Magalhães, também com a Carol Moran. Obrigado ao nosso ouvinte Yuri, direto de Açu, manda aqui o seu bom dia. Também em Fortaleza, Ceará, o Braz Henrique está conosco. Muito obrigado pela companhia também do Gilmar Neto, do Rio de Janeiro. Também manda a sua mensagem via WhatsApp pelo 11 999 11 9981. Conosco também o Joel de Nova Iguaçu, também no Rio de Janeiro. Pelo YouTube, você pode participar também, acompanhar as nossas imagens do estúdio. Setembrino, viu, Ricardo Garcia? Setembrino está em Aracruz, no Espírito Santo. Também o G. Afonso manda o seu bom dia direto de Montes Claros, Minas Gerais. E obrigado também a Francisco Bernardo, direto de Macaíba, Rio Grande do Norte. Marcos Jorge, está lá em Maceió, Alagoas. Você pode interagir conosco também pelo Instagram, no @phcgalvão. Repetindo, @phcgalvão. Você encontra a gente também no Instagram. 2h22. Nós vamos abrir espaço para Gabriela Rangel. Tem informações
sobre um importante evento que está sendo promovido pelo jornal Valor Econômico. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que os dividendos da Petrobras e de outras estatais são relevantes para o esforço fiscal do governo. As afirmações foram dadas durante o evento realizado pelo jornal Valor Econômico, na capital paulista. Do lado do Ministério da Fazenda, evidentemente que ter a distribuição do dividendo, seja da Petrobras, seja do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, é relevante para o esforço fiscal. Isso o ministro Fernando Haddad não nega, eu não nego, e a equipe não nega a importância de ter as entradas, as receitas desse ano, quanto mais elas puderem vir. Interessa sim ao Ministério da Fazenda que esses dividendos sejam distribuídos conforme a regra do jogo. O secretário executivo também elencou quais temas serão prioridades para discussão no Congresso neste ano. Com uma agenda basicamente 4 grandes blocos, né? Bloco da ancoragem fiscal, bloco da regulamentação da reforma tributária, um bloco de reformas microeconômicas e um bloco de desenvolvimento da transformação ecológica. Ainda que curto tempo, ainda que desafiador, por conta do processo eleitoral desse ano, a gente tem clareza da rota que a gente quer. A gente sabe o que precisa ser feito. As falas foram feitas durante o painel de abertura do evento Rumos 2024, que debateu os principais pontos da agenda econômica brasileira. O diretor de programa da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Daniel Lória, também participou do evento. Ele afirmou que hoje existe 93% de convergência entre estados, municípios e governo federal a respeito dos pontos de regulamentação da reforma tributária. A previsão é o envio de 2 textos complementares até a próxima segunda-feira. Um sistema de cashback estará entre os pontos a serem regulamentados. E aí, quando a pessoa, uma pessoa de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, ela recebe de volta esse tributo para ela imediatamente ou quase que imediatamente. E sim, teremos o cashback na reforma tributária, teremos a regulamentação do cashback. Tá? É claro que quanto mais produtos isentos na cesta, menos cashback vai ter, porque menos imposto tem para ser devolvido. Outro painel do Rumos 2024 tratou sobre energia limpa e contou com a participação do secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco. O secretário destacou que o aumento do desmatamento no Cerrado persiste e que, além do combate ao desmatamento ilegal, é preciso também garantir alternativas econômicas que sejam mais interessantes ao produtor para que ele possa se beneficiar da preservação. De São Paulo, Gabriela Rangel. São Paulo, vamos a Minas Gerais. Aconteceu de novo, hein? Mais um caso de racismo no ambiente futebolístico. A Polícia Civil investiga um homem suspeito de chamar um segurança de macaco durante o clássico entre Cruzeiro e Atlético no Mineirão nesse domingo, em Belo Horizonte. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o caso aconteceu no estacionamento do estádio. O torcedor estava indignado com o resultado da partida, que terminou com a vitória do Atlético. O homem, então, começou a xingar repentinamente um segurança de macaco e pretão. Torcedores do Cruzeiro que estavam próximos ao local e que presenciaram os insultos seguraram o homem até que a polícia fosse acionada. O segurança terceirizado confirmou o ato de injúria contra ele. O torcedor, de 24 anos, também admitiu ter cometido o crime e foi preso em flagrante. Neste jogo, o Ministério Público de Minas Gerais e a Federação Mineira de Futebol estrearam ações de combate ao racismo no esporte. Ao longo da partida, foi exibido um vídeo nos telões que alertaram sobre a discriminação racial existente no meio esportivo. Além disso, durante a entrada dos times, foi exibida uma faixa com os dizeres: racismo não pode entrar em campo. Os casos de discriminação no esporte cresceram 50% de 2022 para cá, segundo estudos do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. O racismo lidera o ranking com 54% das ocorrências. Também nesse domingo, 3 pessoas foram presas pela Polícia Militar na sede de uma torcida organizada do Cruzeiro, em Contagem, na Grande BH. De acordo com a corporação, policiais faziam um patrulhamento preventivo quando perceberam uma aglomeração de torcedores.
Ao abordá-los, os militares verificaram que alguns deles carregavam drogas e outros materiais. Foram apreendidos 59 pinos de cocaína, 3 bastões de madeira e um soco inglês. Segundo a PM, os itens poderiam ser usados para confrontos com rivais. Além desses casos, vídeos também registraram uma confusão no estacionamento do Mineirão entre torcedores do Cruzeiro. Nas imagens é possível ver pelo menos 10 pessoas brigando, usando objetos como varetas e pedaços de pau. A motivação não foi informada e a PM não deu detalhes sobre o caso. De Belo Horizonte, Vitor Veloso. Pois é inadmissível, né, esse tipo de postura. Vamos aguardar o desenrolar desse caso, mas felizmente o que a gente tem visto é que esse tipo de preconceito não tem passado despercebido, não só pela população, pela sociedade, mas também pela justiça. As pessoas estão sendo punidas. Vamos esperar que isso acabe, né? Vamos ver. 2h28. Vamos ao Rio de Janeiro. Mais um caso de violência, um estudante baleado numa troca de tiros. Leonardo Rezende tem os detalhes. Um estudante universitário morreu e 2 crianças ficaram feridas durante um tiroteio entre milicianos rivais no centro de Seropédica, na Baixada Fluminense. Bruno Paraíso, de 24 anos, estudava biologia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele saía de um supermercado com uma amiga quando foi atingido e morreu no local. As 2 crianças, um bebê de 1 ano e uma menina de 6, foram socorridas e levadas para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, também na Baixada. O bebê foi baleado no joelho esquerdo, mas o estado de saúde dele é considerado estável. Já a menina foi atingida na região cervical e no ombro esquerdo. A mãe das crianças, Rosiane Claudino de Freitas, de 34 anos, também deu entrada na unidade com um ferimento na perna, mas passa bem. A Polícia Militar disse que agentes do Batalhão de Queimados foram acionados para um confronto entre criminosos e, quando chegaram ao local, encontraram um suspeito baleado. Com ele, os militares apreenderam um fuzil e uma arma. Um segundo suspeito também foi detido. Imagens que circulam nas redes sociais mostram criminosos com armamento pesado e fardas semelhantes às usadas pela polícia. Em outro vídeo, vendedoras de uma loja se desesperaram com o tiroteio. Ai, meu Deus do céu! Vem se arrastando! Vem se arrastando, Leila! Por causa dos confrontos, a Universidade Federal Rural do Rio decidiu suspender as atividades noturnas presenciais desta segunda. A Baixada Fluminense tem sido alvo de uma disputa entre milicianos rivais, após Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, ser preso em dezembro. Desde então, os confrontos pelo controle da região de Seropédica, Itaguaí e parte de Nova Iguaçu se acirraram. Com a colaboração de Júlia Mitke, do Rio de Janeiro, Leonardo Rezende. Repórter CBN. Terça-feira, 9 de abril de 2024. O Procurador-Geral da República se manifestou contra um pedido de liberdade do ex-jogador Robinho. A defesa do atleta pediu a liberação do cliente até que se esgotem as chances de recursos. Em resposta, Paulo Gonet destacou que não há previsão constitucional para que ele fique solto, já que foi definido o cumprimento imediato da pena. Robinho foi preso no mês passado após o Superior Tribunal de Justiça homologar a condenação da Justiça da Itália. O ex-jogador foi sentenciado a 9 anos pelo crime de estupro coletivo. O fato ocorreu em 2013.
A Justiça de São Paulo rejeitou o novo pedido de prisão contra o condutor do Porsche que matou um motorista de aplicativo. O órgão avaliou que não havia risco de fuga e fixou apenas medidas cautelares contra Fernando Sastre Filho. Também foi imposto o pagamento de uma fiança no valor de R$500 mil e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. O empresário também terá de entregar o passaporte e o celular. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que já tem uma data para a ofensiva contra a cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza. Ele não especificou, no entanto, o dia da invasão. O governo israelense acredita que o local é o último reduto do grupo terrorista Hamas. No horário de Brasília, 2h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada. Duas e 34, espaço para Juliana Prado. Olá, bom dia para você que está acompanhando o CBN Madrugada. Eu sou a Juliana Prado e a partir de agora você vai ouvir a última edição do podcast Panorama CBN, que foi ao ar nas plataformas digitais na noite de ontem e traz um resumo diário do noticiário em menos de meia hora. Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, reagiu às declarações do dono do X, o bilionário Elon Musk, que ameaçou desrespeitar as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Barroso disse que toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição, às leis e às decisões das autoridades brasileiras. Na saúde, o Brasil bateu hoje o recorde histórico de mortes por dengue em 2024. Segundo o Ministério da Saúde, o país registrou 1.116 mortes nas primeiras 13 semanas deste ano. Essa é uma taxa inédita. E no mundo da astronomia, aconteceu hoje um fenômeno raro, o eclipse solar total. Esse evento pôde ser visto em países como México, Estados Unidos e Canadá. O próximo eclipse solar vai acontecer em 2026 e quem vive no Brasil vai ter que esperar até 2045 para acompanhar esse fenômeno. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta segunda-feira, dia 8 de abril de 2024. E eu começo esse episódio retomando aqui um assunto que a Bianca Santos contou para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, que é sobre a treta envolvendo o bilionário Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes. Resumindo para você, bem rapidamente, Elon Musk, que é dono da plataforma X, o antigo Twitter, usou a rede social para atacar o ministro. Ele disse que não iria cumprir as decisões de Alexandre de Moraes, que pediu para que a plataforma exclua alguns perfis que espalham fake news e atacam a democracia brasileira. Além disso, o empresário pediu a renúncia do ministro, contestou a atuação dele e o chamou de traidor do povo e da Constituição brasileira. E, para fechar, Elon Musk ainda ameaçou remover restrições de perfis bloqueados pelo STF, fechar as operações da empresa no Brasil
e publicar todos os pedidos judiciais enviados à rede social pela Justiça. Tudo isso aconteceu na noite de ontem e após essas ameaças, Alexandre de Moraes determinou a abertura de uma investigação contra o empresário e também uma multa diária de R$100 mil por perfil, caso a plataforma desobedeça a qualquer ordem judicial dentro do inquérito que apura a existência de milícias digitais. Hoje vieram as reações de todos os lados. O presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que decisões judiciais podem ser contestadas por meio de recursos judiciais, mas que jamais podem ser descumpridas. Barroso também reforçou que essa é uma regra mundial do Estado de Direito e que o STF vai prevalecer no Brasil. O presidente do Supremo disse ainda em nota que o STF vai continuar atuando na proteção das instituições e deixou bem claro que toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à nossa Constituição, às leis e às decisões das autoridades brasileiras. Hoje, em entrevista a um podcast divulgado no X, o Elon Musk voltou a falar sobre esse assunto. Ele disse que às vezes acha divertido e às vezes estressante os embates com Alexandre de Moraes. Ele falou que precisou fingir que suspensões de contas determinadas pelo ministro do STF eram por violações por termo de uso. Normalmente nos davam 2 horas para suspender uma conta ou enfrentaríamos multas pesadas. E a resposta final, estávamos recebendo demandas para suspender membros do parlamento e grandes jornalistas. E além disso, não poderíamos dizer a eles que foi a pedido de Alexandre de Moraes. Tínhamos que fingir que era devido aos nossos termos de uso. E essa foi a gota d'água e dissemos não. Aqui no Brasil, no lado político, o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, disse que o Brasil não pode permitir de forma alguma nenhuma ingerência acima da Constituição e das leis. Ele defendeu que toda e qualquer medida judicial precisa ser adotada. Paulo Pimenta, inclusive, falou que os riscos que se previam começaram a acontecer, inclusive com a reativação de contas de pessoas procuradas e foragidas, como foi o caso da reativação do canal do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, que está foragido nos Estados Unidos. O risco que a gente temia já começa a acontecer, porque já permitiu que criminosos, procurados inclusive pela Interpol, passem a utilizar a rede para repetir crimes pelos quais, inclusive, já estão sendo procurados e investigados. Acho que a ação de ontem de permitir que um criminoso procurado, que foi pela justiça afastado da rede, poder utilizar essa rede, pode caracterizar inclusive uma conduta de cumplicidade por parte dos responsáveis com essa conduta com a ação do criminoso. Já o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também saiu em defesa do STF e criticou as declarações feitas por Elon Musk. Padilha disse que o bilionário tem interesse direto no tema porque, segundo ele, acumula bilhões de reais, muitas vezes apoiando regimes antidemocráticos ou fazendo campanhas por golpes e se enriquecendo com a situação. Padilha também considerou as falas do bilionário um ataque inadmissível. Nós sabemos o que está em jogo nesse ataque. A nossa soberania está sendo atacada, nós vamos responder com mais soberania. E constituímos uma resposta política e institucional que envolve Congresso, envolve Executivo, envolve a sociedade civil, em avançarmos no marco regulatório, tanto da inteligência artificial quanto do combate às fake news. Em meio a esse embate, o deputado Orlando Silva, que é relator do projeto de lei das fake news, quer retomar agora o debate sobre esse projeto e agilizar a votação da proposta que regula as Big Techs aqui no Brasil. Nas redes sociais, o deputado disse que se chegou ao limite e que iria sugerir ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que coloque esse assunto em regime de urgência sobre as responsabilidades das plataformas digitais. Orlando Silva disse que as Big Techs acham que têm poderes imperiais e que é impossível continuar assim. Só para te situar, o projeto de lei, que ficou conhecido como PL das Fake News, já foi aprovado no Senado em 2020
e está parado desde então na Câmara dos Deputados. Ano passado, o texto seria votado, mas diante da mobilização das Big Techs e também do falta de apoio político, a votação acabou sendo adiada. Hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a regulamentação das redes sociais é inevitável. Há um papel cívico que deve ser exercido pelas plataformas digitais de não permitir que esse ambiente seja um ambiente de vale-tudo, para que haja adesão de pessoas e com isso se gere mais lucro para essas plataformas digitais. Então é uma regulamentação legal que nós votamos no Senado, hoje está na Câmara dos Deputados. Eu espero que a Câmara dos Deputados possa evoluir, ainda com alterações naquilo que foi feito pelo Senado, para poder termos uma lei. Claro que ao longo da programação da CBN falamos sobre esse assunto. Nosso comentarista da rádio, o Pablo Hortelado, que também é professor de gestão de políticas públicas da USP, diz que é um absurdo a plataforma X descumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal. Não configura censura quando a gente tira um post do passado que tem um ilícito. Coisa muito diferente é você fazer, eu vou tirar sua conta porque eu acredito que no futuro você vai cometer um ilícito. Isso, antigamente, a gente considerava censura prévia. No meio da campanha de 2022, no meio daquela campanha dos atos antidemocráticos, pode ser que naquele momento fosse justificada, mas isso já foi há um ano atrás. Então tem muita preocupação de especialistas, de juristas, de que essa manutenção da suspensão de contas talvez não seja legal, talvez seja excessiva. Esse debate precisa ser feito, mas eu acho que ele não se faz descumprindo decisão judicial. Isso é um absurdo. Falando em STF, o Supremo Tribunal Federal concluiu hoje o julgamento que analisava uma ação que tratava sobre os limites constitucionais da atuação das Forças Armadas e também a sua hierarquia em relação aos 3 poderes. O último voto do julgamento de hoje foi dado pelo ministro Dias Toffoli, que classificou como aberração jurídica a ideia de que as Forças Armadas poderiam atuar como uma espécie de poder moderador, arbitrando conflitos institucionais, ou seja, uma instância superior para mediar eventuais conflitos entre legislativo, executivo e judiciário. Com esse voto, o STF rejeitou por 11 votos a 0, unanimidade, então, a tese de uma intervenção militar constitucional. Todos os ministros já votaram e acompanharam o relator do caso, o ministro Luiz Fux. No voto de hoje, Toffoli disse que alguns fizeram uma leitura equivocada do artigo 142 da Constituição, no sentido de que as Forças Armadas seriam, falsamente, é importante reiterar, arbitras de conflitos institucionais. Além do ministro achar a ideia uma verdadeira aberração jurídica, Dias Toffoli disse que ela sequer encontra apoio e respaldo das próprias Forças Armadas. Ainda no judiciário, eu vou te levar para o Paraná, porque o julgamento do senador Sérgio Moro no Tribunal Regional do Paraná foi retomado nesta segunda-feira. Lembrando que o ex-juiz da Lava Jato está sendo julgado por abuso de poder econômico na eleição de 2022. As 2 ações foram apresentadas pelos partidos PL e também pela Federação Brasil da Esperança, composta pelo PT, PV e PCdoB. Os processos questionam gastos com a pré-campanha de Moro, período em que o então candidato desistiu de concorrer à presidência pelo Podemos para disputar o Senado pela União Brasil. Sérgio Moro gastou mais de R$2 milhões nessa pré-campanha e o problema dessa história é que o Ministério Público Eleitoral considerou que o valor foi excessivo para disputar o Senado no Paraná, o que configura na avaliação do órgão abuso de poder econômico e de comunicação, porque cria aí uma desigualdade de competição para outros postulantes ao cargo. Os partidos alegam que os gastos com viagens, eventos e publicidade na pré-campanha para a presidência deu a Sérgio Moro uma visibilidade desproporcional que impactou a disputa para o Senado. O advogado do senador defende que muitos dos gastos apontados no processo não conferiram a ele nenhuma visibilidade extra. Bom, hoje a desembargadora Cláudia Cristina Cristofani, que tinha pedido vista na semana passada, votou nesta segunda-feira. Ela acompanhou o relator do caso, Luciano Carrasco Falavinha, e defendeu a inocência do ex-juiz Sérgio Moro.
Em seguida, o desembargador Júlio Jacob Júnior pediu vistas do processo, ou seja, mais tempo para análise. Mas outro desembargador, o Guilherme Frederico Fernandes Dens, adiantou o voto. Ele também votou contra a cassação. Então, o placar atualmente está 3-1, ou seja, 3 desembargadores são contra a cassação de Sérgio Moro, porque para eles não houve abuso de poder econômico, já que as provas apresentadas são frágeis. E tem também um voto favorável à cassação. O desembargador considera que houve sim abuso de poder econômico. Ainda falta a manifestação de 3 desembargadores eleitorais. A retomada do julgamento deve acontecer amanhã. E caso o mandato de Sérgio Moro seja perdido, uma nova eleição pode ser disputada. Entre os possíveis candidatos estão a esposa do ex-juiz, a Rosângela Moro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Mas para chegar até aí, antes, Sérgio Moro pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Para fechar o grande giro do judiciário de hoje, eu tenho um aviso importante. Você está em dia com a Justiça Eleitoral? Tem eleições municipais esse ano, hein? E o recado que eu tenho é o seguinte: brasileiros que precisam resolver pendências com a Justiça Eleitoral ou também tirar a primeira via do título de eleitor, têm um mês a partir de hoje para fazer esses procedimentos. Inclusive, nesta segunda-feira, o TSE lançou uma campanha nas redes sociais para chamar a atenção para os últimos 30 dias de mobilização. Entre janeiro e março, mais de 1 milhão de pessoas procuraram a Justiça Eleitoral para solicitar esses serviços. Então, hoje, até às 11h59 da noite, acaba o prazo para regularizar o título pela internet. Depois, só no cartório eleitoral. Na política, hoje a ministra da Saúde, Nízia Trindade, ganhou elogios do presidente Lula em um evento aberto sobre saúde no Palácio do Planalto. Esse elogio aconteceu após o presidente cobrar, na última reunião ministerial, que a ministra precisava falar grosso após um problema que aconteceu em hospitais federais no Rio de Janeiro. Hoje, Lula disse que a ministra tem fala mansa, mas passa muita credibilidade em suas manifestações. E a Nízia respondeu para mim o seguinte: presidente, eu não posso falar grosso, porque eu sou mulher, eu falo manso. E eu acho que a Nízia, falando manso do jeito que ela falou, eu posso até achar, Nízia, que as pessoas podem até, alguém não gostar de você, mas eu duvido que tenha alguém que não acredite em cada palavra que você fala. Não apenas pelo fato de ser mulher, mas também. Mas é porque o seu jeito delicado de falar, sem rompante, você consegue falar com a alma e com a consciência das pessoas. Para tentar prestigiar a ministra, que vem sendo alvo até mesmo dentro do próprio governo de políticos do Centrão, já que o ministério é muito requisitado por ter muito dinheiro, Lula acompanhou hoje a apresentação sobre o lançamento do programa Mais Especialidades, que pretende facilitar o acesso de médicos para a população, ampliando o acesso a diversas especialidades médicas nos postos de saúde. A ideia da medida é reduzir a quantidade de lugares em que o paciente do SUS precisa ir para ter um atendimento especializado, além de integrar exames, consultas e acompanhamento da saúde durante esse processo. Ao final da apresentação da ministra sobre os novos programas da saúde, Lula ainda se vacinou contra a gripe e disse que ninguém vira jacaré ao receber o imunizante. Lula disse que estava tomando a vacina para incentivar as pessoas a buscar as doses contra a gripe nos postos de saúde. Vacina não permite que a vacina a gente não vira jacaré, a gente não vira o que a gente não quer. Vacina a gente evita de pegar doenças que podem matar as pessoas. Portanto, eu, como sou, dizem que depois de uma certa idade você volta a virar criança, eu vou tomar a minha vacina aqui para incentivar todas as pessoas brasileiras, homens e mulheres, adolescentes e crianças que precisar, não ter medo de tomar vacina.
Falando em saúde, o Brasil bateu hoje o recorde histórico de mortes por dengue em 2024. Segundo dados do painel de arboviroses do Ministério da Saúde, que foram atualizados nesta segunda-feira, o país registrou 1.116 mortes nas primeiras 13 semanas deste ano, o que representa uma taxa inédita. Este é o maior número desde o início da série histórica, que começou em 2000. O recorde anterior de mortes aconteceu em 2023, com 1.094. Já o terceiro ano com maior número foi 2022, com 1.053 mortes. Para você ter uma noção, no mesmo período do ano passado, em 3 meses, o Brasil tinha 388 mortes. Além disso, até o momento, 2.963.994 casos de dengue foram registrados nas primeiras 13 semanas deste ano, o que também é uma taxa inédita. Em 2023, para você ter um efeito comparativo, foram quase 600 mil casos entre as semanas 1 e 13. Em fevereiro, a secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, a Etel Maciel, disse que a estimativa do Ministério da Saúde é que o país registre, neste ano, 4.200.000 casos. Apesar disso, nesta semana, o governo disse que a maioria dos estados brasileiros já superou o pico de casos de dengue. Das 27 unidades da federação, 8 estão em tendência de queda consolidada e 12 estão em tendência de estabilidade. A dengue do sorotipo 1 é a mais presente no Brasil, sendo registrada em todos os estados. Na sequência, é observado o sorotipo 2 em 24 estados e no Distrito Federal. A circulação simultânea dos 4 sorotipos de dengue no território nacional, mas somente Minas Gerais registrou até o momento a presença de todos os sorotipos atuando simultaneamente. E por que isso é importante? Porque uma pessoa pode ter dengue até 4 vezes ao longo de sua vida. Isso acontece porque ela pode ser infectada com os 4 diferentes sorotipos do vírus. E uma vez exposta a um determinado sorotipo, após a volta da doença, ela passa a ter imunidade somente para aquele sorotipo específico. Na economia, enquanto não sai uma decisão concreta sobre a demissão ou não do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, hoje o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, falou sobre o assunto, mas na verdade ele falou mesmo sobre os dividendos da Petrobras, que deu origem aí a essa nova treta. Ele disse que os dividendos, ou seja, os lucros que são repartidos para os acionistas e também de outras estatais, são muito relevantes para o esforço fiscal do governo. Do lado do Ministério da Fazenda, evidentemente que ter a distribuição do dividendo, seja da Petrobras, seja do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, é relevante para o esforço fiscal. Isso o ministro Fernando Haddad não nega, eu não nego, e a equipe não nega a importância de ter as entradas, as receitas desse ano, quanto mais elas puderem vir. Interessa sim ao Ministério da Fazenda que esses dividendos sejam distribuídos conforme a regra do jogo. Lembrando que a crise mais recente envolvendo a Petrobras começou no mês passado com o anúncio de que a empresa não pagaria dividendos extraordinários, ou seja, os lucros extras que a Petrobras tinha conseguido, ela não iria repartir com os acionistas. O argumento usado foi o de fortalecer o plano de investimentos da estatal. E isso aí criou um embate interno envolvendo outros ministérios e agora parou lá no Palácio do Planalto. Essa fala aí do secretário aconteceu hoje durante o evento Rumos 2024, realizado pelo jornal Valor Econômico, na capital paulista, que debate os principais pontos da agenda econômica brasileira. Inclusive, o secretário Dário Durigan substituiu o ministro Fernando Haddad. Ele cancelou a participação dele neste evento hoje pela manhã porque ele precisou ir para Brasília para participar de uma reunião com o presidente Lula nesta noite, que deve decidir a situação do presidente da Petrobras.
E aproveitando que eu estou aqui na economia, vou contar para você como ficou o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 1,62% aos 128.848 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia de hoje em baixa de 0,67%, cotado a R$ 5,031. Já o euro encerrou o dia de hoje em baixa de 0,47%, cotado a R$ 5,462. No noticiário internacional, eu tenho atualizações sobre o conflito entre Israel e o Hamas. Hoje, a Jordânia enviou ajuda humanitária para a faixa de Gaza após a abertura de uma passagem terrestre. Mais de 100 caminhões partiram de Amman com alimentos básicos como arroz e farinha. Esse é o maior comboio enviado pela Jordânia desde o dia 7 de outubro, quando começou a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Lá do Oriente Médio, vamos para a Rússia, porque mais de 10 mil edifícios residenciais foram danificados nas regiões russas dos Montes Urais, do Rio Volga e da Sibéria Ocidental por causa de enchentes que não eram vistas havia décadas e que forçaram a remoção de milhares de moradores. As informações foram anunciadas nesta segunda-feira por autoridades locais. Essas enchentes de magnitude atípica que assolaram a região nos últimos dias foram causadas por fortes chuvas associadas ao aumento da temperatura, ao degelo crescente e à quebra do gelo invernal que cobre os rios, efeitos das mudanças climáticas. Até o momento não há registros de vítimas relacionadas a esse desastre. E para fechar, eu tenho atualizações também sobre o eclipse solar total que aconteceu nesta tarde apenas no México, Canadá e nos Estados Unidos. Aconteceu de fato, o Observatório Nacional e a NASA transmitiram as imagens ao vivo no YouTube. Eu assisti, mas se você não viu, dá para recuperar. E aconteceu o seguinte, a Lua se posicionou entre o Sol e a Terra, lançando uma sombra sobre o planeta. Em entrevista ao Jornal da CBN, a pesquisadora do Centro de Astronomia do Mackenzie, Adriana Avalio, explicou a importância desse evento. Do disco da Lua ter exatamente o mesmo tamanho do disco do Sol. Embora a Lua seja 400 vezes menor, mas ela está 400 vezes mais perto da gente. Então, é uma coincidência muito grande que ela bloqueia exatamente o tamanho do disco solar. O próximo eclipse solar total só vai acontecer no dia 12 de agosto de 2026. E só vai poder ser visto de partes da Groenlândia, Islândia, Portugal e Espanha. Quem vive aqui no Brasil vai ter que esperar até 12 de outubro de 2045 para acompanhar esse fenômeno, que vai ter visibilidade total em uma faixa do norte e nordeste do nosso país. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, ou X, enquanto existe. Você também pode me procurar lá no Instagram, que é o @JulianaDeprado, e tem também o e-mail que nunca vai sair do ar, que é o juliana.prado@cbn.com.br. Além disso, você pode seguir, comentar e dar 5 estrelas nesse episódio lá no Spotify e também no Apple Podcasts. Pode favoritar a gente lá na Deezer. No Google Podcasts pode se inscrever. No Cashbox você também pode se inscrever e dar like. Na Amazon Music você pode seguir a gente. E na Alexa você pode colocar o Panorama CBN como resumo de notícias na sua rotina de bom dia ou boa noite. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a querida Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.
por acaso você pegou esse episódio no meio ou quer ouvir novamente, você pode procurar por podcast Panorama CBN no aplicativo da CBN, no nosso site ou em todas as plataformas de áudio que você já está acostumado a ouvir. Você vai encontrar este e outros episódios do podcast, que tem 2 edições diárias. Sempre às 7 horas da manhã e às 7 horas da noite tem episódio novo com um resumo do noticiário em menos de meia hora. Um ótimo dia para você e até a próxima! Repórter CBN. Terça-feira, 9 de abril de 2024. A Petrobras pretende pagar 20 bilhões de reais à União para encerrar uma disputa envolvendo processos administrativos e judiciais. As pendências somam mais de 55 bilhões. A operação faz parte de uma disputa tributária relacionada a contratos de plataformas de petróleo. A estatal avalia aderir a um edital de transação tributária. A previsão é que o texto seja publicado ainda neste mês. A cidade de Salvador permanece em alerta máximo por causa das chuvas que atingem a região desde domingo. Sirenes foram acionadas em 14 localidades da periferia da cidade, orientando moradores a deixarem suas casas. Houve registro de alagamentos e deslizamentos de terras na capital baiana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os temporais devem continuar intensos na região nos próximos dias. O Brasil bateu o recorde de mortes por dengue em um ano, em pouco mais de 4 meses de 2024. O painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde aponta que 1.116 pessoas já morreram em razão da doença. Esta é a 3ª vez seguida que o país estabelece um novo marco de vidas perdidas pela infecção. No horário de Brasília, 3 horas e 3 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada. Apresentação: Paulo Galvão. Mundo Corporativo, com Milton Jung. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre excelência no atendimento, gestão de negócios e liderança de equipes multiculturais, entre outros assuntos que nós vamos abordar com o nosso convidado, Yannick Daudet, CEO do Clube Med para a América do Sul, a quem a gente tem a oportunidade de receber hoje aqui no Mundo Corporativo, e eu agradeço pela sua gentileza de ter vindo até aqui. Bom dia, Yannick. Gentileza, vai para a gentileza. Muito obrigado de me receber. Eu sou muito honrado de estar aqui com você para falar de um assunto que eu amo, é turismo. Turismo e felicidade, porque, ao final, a gente entrega felicidade ao Clube Med. E, aliás, comecei aqui com a palavra gentileza, que é uma palavra que eu sempre utilizo para agradecer a presença das pessoas que vêm até o mundo corporativo.
E essa é uma palavra importante no negócio que vocês trabalham no dia a dia no Clube Med. Exatamente. É importante e faz parte de uma das valores do Clube Med. Como todas as empresas, o Clube Med tem vários valores. Responsabilidade, pioneirismo, etc., etc. E gentileza. Porque, no final, nosso cliente que vai de férias no Clube Med, ele quer passar férias inesquecível. E as pessoas que trabalham no Clube Med chamam GO. Que é GO? É gentil organizador. E nosso cliente se chama gentil membro. Então, quer dizer, a gentileza faz parte do DNA do Clube Med. E de que forma se consegue, dentro de uma equipe de trabalho, uma equipe ampla como a de vocês, e que não atua só no Brasil, atua no mundo, como é que se consegue levar esse conceito até estas pessoas, fazer com que isso se transforme num valor de cada um deles? Bom, primeiro, é bom de explicar que quem trabalha no Clube Med são jovens. A média de idade é entre 20 e 30 anos que trabalham dentro dos resorts. E são pessoas do mundo inteiro. Em cada resort, por exemplo, você tem entre 20 a 25 nacionalidades diferentes. Então, cultura diferente. Mas também tem clientes de cultura diferente. Então, o que o Clube Med faz para preparar essa pessoa? Óbvio, treining faz parte, mas o mais importante é explicar o porquê. Por que a gente quer? E a maior satisfação do nosso gentil organizador é ver depois de uma semana as pessoas felizes. Porque a gente não vende um quarto, não vende uma comida, vende uma experiência para o cliente. E esse gentil organizador é ele que entrega isso para o cliente. E de que forma se trabalha isso para que esses indivíduos tenham esse olhar, que estes jovens tenham esse olhar? E imagino que, por jovens que sejam, pessoas ainda sem experiência e sem muito conhecimento. Esses jovens, às vezes, não têm nenhum conhecimento. Eles vêm no Clube Med para uma experiência de vida. A única coisa que a gente faz no nível de recrutamento, a parte técnica é importante, mas a parte técnica você consegue explicar. Quando faz o recrutamento, as pessoas que fazem o recrutamento, tem psicólogo que trabalha na empresa, para ver se a pessoa tem dentro dela o DNA de se desenvolver nesse sentido. Porque a coisa mais importante, mais uma vez, é atitude e comportamento. Você pode errar no serviço, mas você não pode errar na atitude e no comportamento, principalmente quando você está de férias. Porque isso não se recupera. Se o telefone está quebrado, você vai trocar. Se sua férias não está boa, não vai recuperar. Vou esperar um ano depois. Perfeito. E eu lhe pergunto aqui, Jeanique Daudet, que tipo de treinamento é feito para que se consiga desenvolver não só este valor, porque você mesmo já chamou a atenção logo na abertura, que existe ali um leque de valores que move o Clube Med. Exatamente, tem um leque de valor, mas hoje em dia, por exemplo, essas pessoas, como motiva essa pessoa, ela tem várias motivações. Primeiro, quando você trabalha no Clube Med, se você está se desenvolvendo, você pode crescer na empresa. Isso é uma coisa. Segunda, se você se desenvolve, você viaja fora. Por exemplo, agora, eu tenho mais ou menos 75 gentis organizadores dentro das Alpes francesas. Por quê? São pessoas que têm talento, que eu mando para as Alpes francesas do Clube Med para ajudar nossos clientes brasileiros que estão esquiando lá a entender o Clube Med. Então, deixa eu entender o seguinte, até para a gente explicar para o nosso ouvinte. Esses profissionais aos quais você se refere são brasileiros que são enviados para os Alpes franceses para receber brasileiros? Exatamente. Então, isso, por exemplo, a gente pega os melhores que nós temos para enviar. Nós temos 25 resorts de esqui no mundo. Nós temos desses 25, 17 na Europa, 14 na França. E hoje em dia, se eu puder me permitir, estou muito orgulhoso que hoje em dia nós estamos liderando o mercado do esqui no Brasil. A gente tem 25 mil brasileiros que vão esquiar conosco nos Alpes franceses. E por que é um sucesso? É simples. Ski in, ski out. Of course, isso é muito mais fácil, quer dizer, você sai do hotel e você tem as pistas. Nós temos um pacote all inclusive, mas adaptamos o produto para o nosso cliente brasileiro. Como, por exemplo, no mini-clube, quando você tem uma criança de 4 anos que viaja pela primeira vez do Rio, de São Paulo, para a montanha, tem o frio, tem a neve, tem o capacete, tem o esqui, ela não aguenta. Lá,
nós temos no miniclube geo-brasileiro para receber essas crianças. Isso faz toda a diferença. Janick, aqui no Brasil, vocês têm 3 operações, ou seja, 3 complexos hoteleiros. Exatamente. Nós temos Rio das Pedras, na região de Angra dos Reis, nós temos Trancoso, e nós temos aqui na região de São Paulo, no lado de Mogi, o Clube Med de Lake Paradise. E estão a caminho de um 4º investimento no sul do país, em Gramado. Exatamente. No sul, em Gramado, que é uma região maravilhosa. Nós temos em associação com a DC7, que é a maior empresa de eventos do Brasil, especialista em entertainment na América Latina. Nós vamos fazer um Clube Med da mais alta classificação, que é uma exclusiva coleção, 200 quartos, e vamos fazer 3 grandes atividades. Além da grande atividade, vai ser uma maior pista de esqui artificial do mundo. Esse é o nosso objetivo. E outra atividade, como um jardim botânico, e um espetáculo de som e luz, e um condomínio de luxo. Quantos funcionários, quantos colaboradores vocês têm no Brasil? 1.600 funcionários. E de que lugares são esses colaboradores? São todos brasileiros? Não, do mundo inteiro. Dentro dos resorts, como eu expliquei para você, na média, é mais ou menos de 20 a 25 nacionalidades diferentes. Por quê? Porque o Clube Med, ele é presente, tem 70 Clube Med no mundo, 70 no mundo, em mais de 40 países. E, claro, em cada país, a gente recruta pessoas. Então, isso ajuda depois a fazer com que o nosso cliente entenda que o Clube Med é multicultural. Então, um village como Trancoso, ou como Rio das Pedras, toda semana tem muito brasileiro, mas tem argentino, tem francês, tem belga, tem italiano. E sempre tem algum GO dessa nacionalidade que permite conectar com o cliente. E aí, qual é o desafio do gestor de todas essas pessoas, do líder de todas essas pessoas que aqui está representado na sua figura? Como liderar uma equipe multicultural? Uma pergunta interessante. Eu acho que é o mais importante, porque as pessoas vivem lá, dentro do Clube Med, e criar um espírito de família. A família Clube Med. Hoje em dia, o gerente geral chama chefe de village, não é gerente geral, chama nacionalidade, se respeita. Por exemplo, dá um exemplo muito simples. Tem alguma pessoa do Marrocos, quando tem um Ramadão, o marroquino faz o Ramadão dentro do village, a gente respeita isso. O Clube Med sempre respeita a cultura e a particularidade dessa cultura. Então, o gerente geral, por exemplo, deve fazer que tudo isso funcione junto, respeitando todo mundo e motivar esses jovens a, através do Clube Med, ganhar experiência de vida para crescer. Tem muitas pessoas que entram no Clube Med que não falam idioma, então falam idioma. Desenvolve o lado da psicologia, porque você está em permanente contato com a pessoa, e às vezes tem pessoas que estão reclamando. Então, deve fazer que o cliente que vem, que passa uma semana, no final saia feliz. É o objetivo. A gente vende felicidade. Como é que é essa sua relação com a equipe, essa conversa com a equipe, até para entender o que está acontecendo lá na ponta? De que forma essa informação ela circula dentro da empresa para que você não se torne isolado, uma ilha dentro do Clube Med? Eu não fico isolado porque eu fui gerente geral. Então, é como o chefe de uma banda. O chefe de banda, quando ele entra dentro de uma orquestra sinfônica, ele sabe quem está tocando falso. Quando você entra dentro do resort, só ver a fisionomia da pessoa, você sabe qual é o clima social da empresa. Como a pessoa te cumprimenta, como a pessoa te olha, como está o astral dentro do village. Eu, por exemplo, quando entro no meu resort, óbvio que eu cumprimento todo mundo, mas não forçado, porque faz parte da cultura da empresa. Eu acho que exemplo vem de cima. Hoje em dia não é mais um management top-down. São eles embaixo que mandam. A gente ouve muito ele. Mas a exemplaridade do chefe, que sou eu, e minhas equipes, para mim é essencial. A exemplaridade é essencial nesse tipo de trabalho. Você não pode dizer, eu quero que você sorrisa para o cliente e você seja com uma cara feia. Não pode. Uhum. Agora, essa história que você acabou de me contar sobre o seu próprio trabalho me remete à ideia do início da sua carreira no Clube Med. Vamos contar um pouco aqui para o nosso ouvinte como é que você começou nesse grupo até chegar a CEO. Bom, Milton, tudo foi por acaso. Eu sou esportiva. Do sul da França, eu fazia competição de esqui aquático.
E para ganhar uma graninha durante as minhas férias, estava estudando, fui trabalhar em uma escola de esqui aquático. E um belo dia um cara chegou e falou, Janik, você é muito simpático, você é muito boa em comunicação, deve trabalhar no Clube Mediterrâneo. Eu falei, o que é esse Clube Mediterrâneo? O dia seguinte, o cara me trouxe um livrinho com todo o resort do mundo. Eu fiquei encantado, apliquei, entrei para 2 meses. Fiquei muito feliz. 2 meses depois, voltei à universidade. Em pleno mês de dezembro, frio danado, na França, ele me chamou para ir na Martinique. Falei para meu pai falou, tá louco, não vai deixar a universidade. Eu deixei tudo, fui para o Clube Med. Lá, falava só inglês, comecei a me perfeccionar em inglês, perfeccionei a gostar do Clube Med, e depois fui embora. Só que o gerente geral falou para mim, Janik, você tem um potencial para crescer no Clube Med. Que potencial? Então, eu comecei a me desenvolver, e rapidamente fui o mais jovem gerente geral do Clube Med. Há 25 anos, eu dirigi uma equipe de 400 pessoas. E aí foi a vida. Você está há 25 anos... No Clube Med? No Clube Med. 40. 40 anos no Clube Med. E aqui no Brasil? 25. 25 anos. É uma característica da empresa ter entre os seus executivos e suas lideranças pessoas com essa longevidade? Não. Nós temos... no Comitê de Diretoria Mundial, embaixo do nosso presidente, Henri Giscard d'Estaing, 10 pessoas. Tem 2 que vêm que chamam do terreno. O diretor-geral da Europa, Gino Andretta, e Janik. Eu acho que o Henri Giscard d'Estaing gosta muito de saber que tem pessoas que conhecem profundamente o Clube Med. Porque eu conheço profundamente o Clube Med. Eu comecei lá embaixo. Então, quando você está com muito tempo dentro de uma empresa, você tem experiência e você conhece cada cantinha. Mas, do outro lado, tem um risco. Você deve se reinventar. Se você não se reinventa, você fica obsoleto. Então, eu estou tentando, com a minha equipe de diretoria aqui no Brasil, me reinventar. O exemplo da neve foi se reinventar. Quem diria hoje em dia que o Clube Med do Brasil seja o segundo país de venda do esqui para a Europa, com 25 mil clientes? Desenvolvemos hoje um conceito de casamento com Vila Bissuta. Quem diria que o Clube Med iria fazer casamento cada fim de semana, etc., etc. Então, eu acho que a longevidade da empresa é boa para a experiência, mas, do outro lado, o CEO e a diretoria devem se reinventar. De alguma maneira, você tem que oferecer muito mais do que um produto, muito mais do que só um serviço. Hoje em dia, nós estamos nessa cultura do entretenimento. Quando nós pensamos na ideia de oferecer uma experiência, passa por essa ideia do entretenimento. Exatamente. Entretenimento faz parte do Clube Med. O Clube Med, todo dia tem alguma coisa a acontecer. Mas eu acho que o mais importante, falando de entretenimento, hoje em dia, entregar um bom serviço e treinamento. Preparar a pessoa para entregar um bom serviço, boa atitude é importante. Mas é muito importante que você cultive sua diferença. Você deve estar diferente. E o Clube Med é um mundo à parte. Ele é diferente. É diferente por várias coisas. A localização é sempre a melhor localização. O GO, gentil organizador. O GE, gentil empregado, etc., etc., que faz a diferença do Clube Med. A comida do Clube Med é um ponto forte. A gastronomia do Clube Med é um ponto forte. Aliás, quem inventou o buffet no mundo foi o Clube Med. Sabe por quê? Depois da guerra, a pessoa tinha sofrido tanto de falta de comida que esses jovens judeus, girabris, que tinham passado o campo da morte, falou, a pessoa deve comer à vontade. Então, vamos colocar comida em cima da mesa para que você possa comer. E o Clube Med começou o buffet assim. Então, a cultura da diferença é muito importante para entregar um produto único. Aliás, por curiosidade, você já havia falado isso, contado isso para mim antes de nós começarmos a gravar, a história da própria ideia que levou à fundação do Clube Med lá na década de 50, ela já passa exatamente por esse olhar para os judeus que tinham sofrido o que sofreram. Exatamente. Começou assim. Começou. Cada pessoa, a pessoa passou um momento terrível. Terrível. Deve se reinventar. Como fazer se reinventar? Se socializar. Como socializar? Passar férias junto, ou cada um fazia alguma coisa. Na época, tinha pesca submarina, agora não tem mais. Porque o lado ecológico, para nós, um ponto que eu quero abordar com você, é muito importante. Tinha o voleibol de praia. Nós inventamos o voleibol de praia. A pessoa se socializava através do esporte. O esporte foi sempre e continua muito importante no Clube Med. Então, eu acho que esse produto, hoje em dia, ele continua com o mesmo espírito, mas muito mais sofisticado.
Na época tinha tenda, agora tem casa de luxo. Perfeito. Janik, vamos lá. Nós estamos falando aí de um setor extremamente competitivo, que é o setor de turismo. Qual é o cenário hoje do turismo no mundo? Dá para dizer que se recuperou do que havia acontecido na pandemia? Bom, primeiro, depois da pandemia foi um boom. As pessoas não aguentavam ficar em casa, todo mundo começou a viajar. Depois da pandemia, os brasileiros descobriram o Brasil. Todos os resorts, todos os hotéis depois da pandemia foi um sucesso. Agora, estabilizou. Agora, os brasileiros continuam a viajar. Mas, infelizmente, é um recado que eu passo. Os brasileiros viajariam muito mais no Brasil, mas, infelizmente, o transporte aéreo no Brasil é muito caro. Às vezes é mais barato para ir para Miami que ir até Fortaleza. Porque o Brasil tem uma potência de turismo enorme. Esses 7.000 quilômetros de praia que nós temos, essa cultura diferente entre o norte, entre o sul, excepcional. A riqueza do Brasil, excepcional. Mas para mim, a maior diferença do Brasil, eu não estou falando isso porque estou com você gravando, é o povo brasileiro. O brasileiro tem um jeito de receber de braços abertos que pouca gente tem. O brasileiro é divertido, o brasileiro é agradável. Meus geo-brasileiros são muito bem-vindos na França, porque são sorridentes, são agradáveis, gostam da festa, gostam da vida. E o brasileiro tem uma coisa que, dentro dele, faz a diferença quando você está nesse mercado de turismo. E aí, então, você chamava a atenção para o fato de que um dos desafios que se tem para o turismo interno no Brasil está exatamente na malha aérea e no custo do transporte aéreo. Que outros desafios se tem para se conseguir desenvolver melhor o Brasil, o potencial que o turismo brasileiro tem? Eu acho que, mais uma vez, depois da pandemia, todas as pessoas que trabalhavam no turismo foram obrigadas a fazer outra coisa, porque os hotéis, os restaurantes estavam fechados. Agora é mais difícil encontrar pessoas para trabalhar nesse ramo que antigamente. E, outro lado, o número de hotéis e resorts estão crescendo. Então, hoje em dia, eu diria, tem dois desafios. Um desafio que é a malha aérea, que é cara ainda. Se ela está mais barata, os brasileiros viajam mais no Brasil. E segundo, a dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. Então, por isso, você está obrigado a treinar. Por exemplo, nós abrimos, há 1 ano e meio atrás, a nossa primeira Club Med School em Lake Paradise. O que é isso? Em Lake Paradise, eu estou pessoa da região, pessoa da comunidade que eu pego, que eu treino para trabalhar dentro do nosso resort ou de outros hotéis. Vamos lá. Falei aqui da pandemia. A pandemia certamente deve ter sido um tremendo desafio e você tinha falado agora há pouco sobre inovação. Como vocês gerenciaram aquela crise e o que aprenderam dela? A crise, primeiro, foi a primeira vez na história do Clube Med, primeira vez que todos os resorts do mundo ficam fechados, todos. Porque o Clube Med já passou alguma crise, algum setor, algum país foi fechado, por várias razões, política, econômica, etc. Mas nunca tinha fechado todo o resort. Quando reabriu, foi um boom, mas quando reabrir, aprendemos justamente a continuar com todas as medidas sobre higiene e segurança. A higiene e a segurança é cada vez mais forte depois da pandemia, porque os rituais que você estava obrigado, o máscara, a higiene da cozinha, se reforçou depois da pandemia. Isso foi muito importante. E outra coisa que eu vejo do lado do cliente, as pessoas querem aproveitar mais as vidas e a pessoa quer curtir mais a vida. Porque a gente viu que durante a pandemia a vida pode ser parada. Janik Daudet, você chegou a citar aí agora há pouco sobre a questão da sustentabilidade e eu quero entender como é que esse conceito passou a impactar os negócios de vocês. Bom, primeiro, o Clube Med sempre ficou muito preocupado por isso, porque não adianta. A gente foi caçador das melhores praias do mundo, Cancún foi o primeiro, Punta Cana foi o primeiro, etc., etc., Trancoso foi o primeiro. Então, a proteção de nosso lugar foi muito importante, e não poluir. Então, foi o primeiro a estar com uma central em Rio das Pedras para tratamento da água, na época. Hoje em dia, claro, todo mundo tem. Mas, então, hoje em dia, com a sustentabilidade, reforçou nosso dever de casa. Por exemplo, nós temos vários assuntos. Trabalhava cada vez mais com pequeno produtor local para ajudar a comunidade.
e para ter um produto de qualidade. Segundo, estamos com um projeto simples, por exemplo, o Bye Bye Plastic. A gente sabe que o plástico é um problema muito sério. Então, estamos, aos poucos, eliminando o plástico dentro do resort para melhorar a sustentabilidade. E, do outro lado, você veja que cada vez mais as empresas que trabalham com o lado corporativo perguntam para você, o que você está fazendo na sua empresa? Tratamento do lixo, etc., etc. Então, é um assunto que faz parte dos 5 pilares do Clube Med. Sustentabilidade. Você mencionou aí que você é um apaixonado pelo Brasil, né? E decidiu ficar além do tempo inicialmente previsto. Você veio para ficar 5 anos, está há 25. Quer dizer, passou um pouco do prazo ali, pelo visto quer estender esse prazo ainda mais além, pelo que eu já entendi aqui dessa nossa conversa. Qual foi o principal desafio para você expandir a ideia do Clube Med no Brasil nesse tempo, aqui no país? Eu acho que primeiro fui mostrar, porque no início, eu me lembro no início, a pessoa falava, o buffet, os brasileiros, esse tipo de cliente top que você tem, não vai se levantar para o buffet. Esse tipo de cliente não vai querer essa interatividade com o nosso geo. O contrário. O brasileiro, se eu devia fazer o desenho de um cliente perfeito, para o Clube seria brasileiro. Por quê? Simples. O brasileiro é comunicativo, é extrovertido, de maneira geral. O brasileiro gosta de esporte, esportivo. O brasileiro gosta da família, o Clube é de família. O brasileiro gosta de vida boa, principalmente da gastronomia. Tudo isso é o Clube Med. Então, não é uma pessoa fechada brasileira. Então, o Clube Med é tudo isso. Cada um faz o que ele quiser, mas se quer se conectar, se conecta. Perfeito. Bom, vamos pensar agora nas pessoas que estão nos acompanhando aqui no programa e querendo absorver da experiência do Clube Med algo para o seu próprio negócio, independentemente de qual seja o negócio. Nós já começamos a conversar aqui, lá no início dessa nossa conversa, nós falamos aqui sobre a gentileza que virou um negócio. E que é um negócio, é um valor para vocês que deve ser implantado. Que outras ações que vocês desenvolvem, que você entende seja importante, que poderia ser replicado em outros negócios e que devem ser respeitados pelos executivos, empreendedores, nas suas demais áreas? Eu acho que a noção de respeito, para mim, é uma coisa muito importante. Quando você dirige uma empresa, quando você respeitar a cultura de cada um e estar sempre ouvindo as pessoas. E também outra coisa que eu falo sempre, ver as coisas com seus próprios olhos. Então, não adianta, eu tenho uma equipe grande, mas eu vou dentro do resort. Eu tenho um diretor de operação que me fala, eu tenho um gerente que me fala, mas ver com meus próprios olhos, escutar com meus próprios orelhas, faz. Então, isso é o conselho que eu diria. Você, empresário, às vezes, você está do topo da pirâmide, desce, não toda hora. Você deve estar em cima para dar a visão estratégica da empresa. Mas de vez em quando desce para ver exatamente o que está acontecendo. Vá ouvir seu cliente. Você fala, o cliente, eu aceito o mais importante da empresa. Isso você faz no livro, tudo bem. Mas o que você faz para isso? Vá ouvir o cliente. Senta com o agente de viagem, senta com o cliente final, para ouvir. E accepte de ouvir, vai te permitir de crescer. E outra coisa que eu falo sempre na minha equipe, se você não se renova, você vai morrer. Porque o mundo já passa muito rapidamente. E a inteligência artificial hoje faz que a coisa se acelere ainda mais. Então, se reinventa todo dia. Jannick Daudet, quero agradecer muito sua gentileza de ter trazido aí parte dessa sua ampla experiência no atendimento ao cliente, na liderança de equipes à frente do Clube Med. Muito obrigado pela sua gentileza e um bom dia. Obrigado a você. Jannick Daudet, CEO do Clube Med para a América do Sul, conversou com você no Mundo Corporativo. Colaboraram com este programa Letícia Valente, Carlos Greco, Débora Gonçalves, Priscila Gubiotti e o Rafael Furugi. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo. Milton Jung conosco aqui no CBN Madrugada, 3h30. Vem aí o Vinícius Bernardes. Repórter CBN.
Terça-feira, 9 de abril de 2024. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a regulação das redes sociais é inevitável diante da crise envolvendo Elon Musk, dono do antigo Twitter, e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Nesta terça-feira, ele cobrou da Câmara a votação de um projeto sobre o tema, aprovado em 2020 pelos senadores. Musk ameaçou descumprir decisões do magistrado e reativar perfis bloqueados pela Justiça. Um deles é o do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, que fez uma transmissão ao vivo no X neste domingo. As contas do ativista estavam suspensas desde 2021. Neste fim de semana, Moraes incluiu o bilionário no inquérito sobre as milícias digitais. O ministro do STF, Cristiano Zanin, determinou a abertura de um inquérito para investigar a agressão de um deputado federal do PT contra um colega do Republicanos. A ação ocorreu no plenário da Câmara em dezembro do ano passado. Houve uma discussão entre o petista Washington Quaquá e o parlamentar Messias Donato. No meio da confusão, o agressor deu um tapa no colega. De acordo com Zanin, a abertura do inquérito é necessária para colher informações sobre o caso. A questão ainda será avaliada pela Procuradoria-Geral da República. Boca Juniors foi punido pela Conmebol por atos racistas praticados pela torcida durante um jogo contra o Palmeiras em setembro do ano passado. O clube terá que pagar uma multa de um valor equivalente a mais de R$500 mil e estender uma faixa no estádio com os dizeres: "Basta de racismo". Um setor do estádio do time argentino também deverá ser interditado. No horário de Brasília, 3h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte. Com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, de 8 às 9 da noite. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. CBN Madrugada. Três horas e 33 minutos. Muito bom dia. Obrigado a você que passa essa madrugada conosco aqui no CBN Madrugada. Ricardo Garcia aqui na mesa de som. Nós vamos juntos, hein, até às 5 horas da manhã, na companhia do Cláudio Listiardi, de Atibaia, no interior de São Paulo, capital nacional do morango, hein? Obrigado pela companhia. Também Fábio Teixeira Lima, direto de Araças, na Bahia. Também conosco Ari Mainardes, de Curitiba, no Paraná. Pelo YouTube, galera trocando ideias aqui e enviando a sua mensagem, acompanhando as imagens também do nosso estúdio. Obrigado pela companhia do ouvinte que participa também via e-mail. Só entrar lá no site cbn.com.br e clicar no Fale com Âncora, como fez o Hernani Souza, direto de Salto, no interior de São Paulo. 3 horas e 35 minutos. Vamos a Minas com Laura Couto. Tem as informações sobre as investigações daquele acidente que acabou com a morte de 2 pilotos da Polícia Federal. O monomotor da Polícia Federal que caiu no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, teria sofrido uma falha ou mau funcionamento do motor. As informações são de um relatório preliminar do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. No documento consta que após a decolagem, ocorreu uma falha do motor e os pilotos realizaram uma tentativa de pouso de emergência na cabeceira oposta da pista. A aeronave acabou colidindo com o solo.
De acordo com o CENIPA, a classificação inicial é analisada durante a investigação dessa ocorrência. No entanto, não significa que essa será a conclusão publicada no relatório final da investigação, já que as apurações ainda estão em andamento. O avião da Polícia Federal já tinha passado por 2 incidentes em 2019 e 2020. As ocorrências envolveram problemas no pneu do trem de pouso e ocorreram em São Paulo, uma delas ainda em solo. Em apenas um dos acidentes, a aeronave sofreu danos. Além disso, antes de sofrer o acidente em BH, o avião monomotor tinha realizado outros 2 voos, também decolando do aeroporto da Pampulha. Os trajetos foram curtos e duraram pouco mais de 30 minutos cada. A queda da aeronave provocou a morte dos policiais federais Guilherme de Almeida Irber, de 44 anos, e José Moraes Neto, de 50, no dia 6 de março de 2024. Os agentes faziam parte do Operações Táticas de Brasília, unidade responsável por pilotar aeronaves da Polícia Federal. Os corpos ficaram carbonizados. Um terceiro ocupante do monomotor, o mecânico Walter Luiz Martins, de uma empresa terceirizada, ficou ferido. Ele teve alta médica 2 dias depois da queda. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o avião da PF foi fabricado em 2001, com 11 lugares e capacidade para 9 passageiros. Conforme a agência, a aeronave estava regular e tinha o certificado de aeronavegabilidade válido até julho deste ano. De Belo Horizonte, Laura Couto. 3 horas e 37 minutos. Já, previsão do tempo para todo o Brasil e os principais destaques do dia a partir das 4 horas. Agora a gente abre espaço para Tatiana Vasconcelos, Fernando Andrade e Carol Kilkian. E Carol hoje vai falar sobre anorexia afetiva. Já gostei um pouco da analogia, eu acho. Exatamente. Vocês já ouviram falar disso, de anorexia afetiva? Não, mas eu tô aqui, se eu entendo um pouco de uma coisa e de outra, talvez uma coisa junto com a outra dê algum sentido. Tô louca para te ouvir. Exatamente. Anorexia afetiva é um termo que tem sido usado para descrever esse medo que a gente tem de se nutrir de afetos. Então, assim como na anorexia as pessoas não comem, hoje em dia o que se vê e o que se fala, né, tem se descrito anorexia afetiva ou anorexia emocional como esse medo e essa recusa de se nutrir de qualquer tipo de afeto de outras pessoas. E por que eu acho importante trazer esse assunto? E até queria agradecer, porque para fazer essa pauta eu conversei com a Gabriela Vargas, que é uma psicanalista especialista em transtornos alimentares. E também conversei com a Fabiola Duarte, que também é psicanalista, especialista em transtornos alimentares e que modera grupos de mulheres que passam por transtornos. E em tempos onde a gente está vendo que a Novo Nordisk, que é a empresa que fabrica o Ozempic, é a empresa mais valiosa do mundo, que a gente está vendo uma volta dessa estética esquálida que está sendo ostentada por celebridades como se fosse um estilo slim. Uma coisa feia, né? Uma coisa feia, uma coisa doente, né? A gente tem dados do Ministério da Saúde que os transtornos alimentares afetam 4,7% da população aqui no Brasil e podem chegar a 10% entre a população mais jovem, entre 14 e 25 anos. E tem uma publicação do International Journal of Eating Disorders que aponta um aumento de 48% das internações relacionadas a transtornos alimentares durante a pandemia. Por que eu estou trazendo os dados dos transtornos alimentares para conectar com essa anorexia afetiva? Porque eu vejo que elas têm muita conexão na raiz do problema e principalmente nos efeitos das mulheres, né? Então, do mesmo jeito que a gente está tendo esse medo de consumir o alimento e começa a olhar o alimento como algo que vai fazer mal, vai engordar, cada vez mais as pessoas têm tido medo de se deixar receber afetos. Então, o alimento é visto como um vilão, como algo tóxico. Isso tem muito a ver com a nossa dificuldade de engolir a alteridade. A gente falou de boy sober na semana passada. Então, são as pessoas que estão falando, não vou me relacionar com nenhum homem.
Uma grevinha. Uma greve de um ano. A gente já vem falando de heteropessimismo, do aumento dos incels, toda a onda dos red pills que a gente vê crescendo e já discutiu aqui. Muito disso tem a ver com a nossa dificuldade de lidar com a alteridade. Então, nessa cultura do cancelamento, das nossas bolhas virtuais, onde eu não gosto de uma pessoa, eu cancelo. Mudei de ideia, não quero mais sair com alguém, bloqueio, paro de falar porque eu não quero ter uma conversa. Parece que lidar com as diferenças, lidar com o outro que não responde na velocidade que eu gostaria, que não me recebe na casa dele da forma como eu gostaria, está sendo cada vez mais ameaçador. Então, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas acho que na pauta de hoje vale voltar, que a gente está se dizendo exigente sem perceber que a gente está cada vez mais intransigente. Então, assim como a gente vê um boom de pessoas que falam que são intolerantes ao glúten e à lactose, e as pesquisas mostram que elas não são, que tem poucas pessoas que são efetivamente celíacas, e a gente está neurotizando um discurso da saúde para tirar cada vez mais alimentos do nosso cardápio, a gente está também tirando uma imensa lista de gestos, de gostos, de atos das pessoas com as quais a gente se relaciona, como se isso fosse ser extremamente nocivo para a gente e não só um fato de que convivemos em sociedade e as pessoas são diferentes, vivem em ritmos diferentes, sentem de maneiras diferentes, em intensidades diferentes. Exatamente. Eu fiz agora no sábado um curso com a Maria Rita Kel sobre ressentimento. Ela tem... meu assunto preferido das emoções é esse. Ela tem um livro bem interessante sobre ressentimento, eu recomendo a vocês. E o que ela coloca, Explica o mundo hoje, hein? Ela aponta que nessa nossa sociedade do consumo, a gente vive o que Lacan, que é um outro famoso psicanalista, chama de imperativo do gozo. Então se você pode, você deve. Você pode consumir, você pode se relacionar, você pode ser feliz, então você deve e só depende de você. A gente vive num mundo do self-made man. Você é responsável por isso. Mas ele também aponta que a gente vive num paradoxo do gozo, porque a gente é empurrado nessa lógica de você pode, você deve, mas a gente também sabe que você não pode sempre. Você tem que trabalhar, não vai poder tirar férias, você não vai poder estar o tempo inteiro com o cara que você queria estar. O mundo nos coloca limitações. O outro não está aqui para suprir as nossas vontades. Só que como a gente está tão autorreferente em tempos cada vez mais narcísicos, ao invés de eu lidar com a minha frustração, com a minha castração e com a necessidade de eu entender que o outro é o outro, a gente vê dois movimentos possíveis. Primeiro é o ressentimento. O ressentimento, o que eu faço? Eu transformo o outro em vilão, que é o que a gente vê tanto no heteropessimismo quanto nos red pills. Quanto na política mundial. Quanto na política mundial. Então, o sujeito, em vez de se implicar na sua participação entre as razões do sofrimento, então trazendo aqui para as relações amorosas. Nossa, eu tô num casamento desgastado. Aonde será que eu também tô contribuindo para esse desgaste? Que coisas eu ainda estou fazendo nessa relação ou não estou fazendo? Que conversas eu estou deixando de ter? Por que eu ainda tô aqui? Será que eu não devo procurar uma advogada? Será que eu não devo organizar minhas finanças para que eu possa ter autonomia financeira para aí sim sair daqui? É a gente poder se implicar. E se implicar não é se culpar, mas é se responsabilizar, ao invés de jogar toda a culpa do outro. E um outro movimento que acontece muito é a melancolia. E aí, trazendo um pouco de Freud, né? O que Freud fala sobre a diferença do luto e da melancolia? A melancolia, quando eu perco alguém, então se eu perco um namorado, perco um emprego, perco um marido, toda aquela minha energia, libido que eu direcionava para aquela pessoa, ficam sem destino. Num processo de luto normal, eu vou viver esse vazio e aos poucos redirecionar para algum lugar. Então, durante um tempo, o mundo vai ficar sem sentido porque aquele objeto que eu direcionava o meu amor não está mais lá. Na melancolia, eu redireciono para mim. E aí eu fico sem sentido, porque eu sou tão identificada com essa pessoa que eu amo que eu vou me esvaziando, me esvaziando, me esvaziando. E é esse esvaziamento que a gente tem visto nessa anorexia emocional. A gente tá se esvaziando da nossa própria capacidade de amar e de se relacionar. E o que eu acho que é importante a gente perceber? Esse movimento
que é dito como, não preciso de relacionamento, eu acho que ninguém precisa mesmo. A gente sempre defende aqui que tem que tirar o par romântico do pedestal. A gente tem que se relacionar porque quer. Exatamente. Mas atenção, se você tá nesse discurso do eu me amo, eu me basto, tô com preguiça de homem, tô com preguiça de mulher. Isso tem a ver com controle, né? Então até a Gabriela fala que muitas vezes, quando a gente pensa aqui fazendo o paralelo com a anorexia, né? Apesar de sofrido, as pessoas começam a achar que é melhor não se relacionar, não se arriscar. Porque aí ela se mantém num lugar seguro. É um lugar que é confortavelmente desconfortável. Porque ele é conhecido. Então você tá no lugar da pessoa que nunca é a escolhida, que é sempre a neta que tá sozinha, ou que é a mulher que é traída. Mas esse é seu lugar. E aí, você acha que você pode… Você tá acostumada com ele. Dar conta de tudo e muitas vezes você vai não se nutrindo dos afetos e redirecionando a sua libido só pra vou focar na minha carreira, vou focar na minha maratona, vou focar no meu autodesenvolvimento, como se você pudesse controlar todas as variáveis. Ao invés da gente entender que a gente não controla tudo. E aí, trazendo um outro paralelo com a anorexia, mulheres que ficam muito tempo sem comer, elas relatam uma espécie de entorpecimento, porque você fica muito fraca, com a pressão muito baixa. Isso quase que dá um barato. Então, o mesmo prazer que as pessoas têm em comer, essas pessoas começam a ter em não comer. Então, tem um prazer no próprio desprazer. E a gente vai tendo isso também nas relações. Então, esse lugar de se manter na lamentação, e eu sou a coitada, e todo mundo é um cretino, e aí eu me junto pra falar mal dos caras, ou eu me junto pra falar mal das mulheres, gera esse prazer nessa cultura do ódio. Então, vamos prestar atenção se a gente não tá nesse movimento, que é visto como uma proteção, né? Então, para as anoréxicas, elas acham que o não comer é uma proteção. Então, eu tô me protegendo do possível engordar, que para elas é visto como um problema. Tô me protegendo do mal que a comida vai me fazer. Então, ela acha que é uma solução para ela. Assim como muitas pessoas hoje nem estão entrando no aplicativo, nem estão saindo, ou já estão desistindo de uma relação, que elas tiveram 4 encontros e o cara desmarcou esse fim de semana e ela fala, quer saber? Eu não vou mais uma vez ser enrolada, vou me proteger? Será? Você tá se protegendo ou você tá se antecipando? É só um reflexo do medo, né? Acho que a gente tem que ver que isso tem muito a ver com os medos que ecoam de todos os vínculos que a gente já teve. Então, assim, quais foram as outras vezes que você foi abandonado? Deixa eu só colocar uma coisa, porque você já falou em medo várias vezes. Eu percebi o seguinte, que tem pessoas que têm dificuldade em ter esse afeto e tem gente que tem medo do afeto, tem gente que nem quer ter o afeto. Não são níveis diferentes, eu ter medo, eu ter dificuldade? Sim. Acho que quando a gente pensa na anorexia afetiva, são pessoas que têm medo. E que esse medo quase que vira uma fobia. E aí eu me defendo completamente do afeto para que eu não me machuque. Na dificuldade, eu vou ainda que com esse medo ou com os meus fantasmas. O que a gente precisa começar a entender é o quanto esse medo tá criando narrativas internas ou cerceando a minha relação com o outro. E daí, trazendo especificamente para as mulheres, tem 2 movimentos que eu acho importante a gente perceber que tem muito a ver com a anorexia quando a gente pensa na relação com o peso. Que é o quanto a gente aprende a se diminuir para caber e a pesar menos na relação. Então, por que eu abri o quadro falando dessa volta das mulheres esquálidas? Porque a gente tem uma volta de manequins 34 e de mulheres excessivamente magras, também é trazer de volta para a mídia o lugar de mulheres que ocupam pouco espaço. E isso tem a ver com o espaço simbólico. A gente vem, nas últimas décadas, as mulheres tendo cada vez mais autonomia financeira, tendo cargos de liderança, mas a gente ainda vive numa pressão de que você tem que ser a boa menina, você não pode incomodar, não pode pesar. Essa fala de você não pode pesar na relação ainda é muito presente nas mulheres. E nesses espaços que mulheres passaram a ocupar também, tem que ter muito cuidado para não ferir suscetibilidades do que estavam lá quando você chegou, né? Exatamente. Aí o que a gente percebe é
que começa a ter uma desconexão e uma desautorização do sentir. Então, a anoréxica, quando ela chega no consultório, ela nem sabe dizer se ela tá com fome ou não tá com fome. Então, você quer que a nutricionista te diga se você pode comer 1 ou 2 colheres de arroz para não engordar. E aí, você quer gente que fale que você tem que comer cada vez menos. O mesmo acontece no amor. Eu recebo mensagens diariamente. Eu deveria ou não deveria ter ficado com ciúmes? Eu deveria ou não deveria estar irritada? Eu deveria ou não deveria ter terminado essa relação? Uma projeção do próprio comportamento. Ela não autoriza o próprio desejo, o próprio sentimento. Porque parece que esse sentimento vai pesar demais. É inadequado. E aí, o que eu faço? Ou eu engulo ele, ou eu expurgo. Como a coisa da bulimia. Então, eu coloco tudo pra fora, ou eu vou me diminuindo pra caber. E aqui, quantas mulheres já não se diminuíram pra caber em vidas de homens, né? Que não aprenderam a não ser peso pros pais, pras mães. Eu vejo isso agora que eu tô atendendo muito na clínica. Eu tinha uma família turbulenta, então eu aprendi a ser a filha responsável que ia cuidar dos irmãos. Eu cuidei da minha mãe. Eu cuido hoje dos meus tios idosos. Então, a gente vai aprendendo a falar coisas agradáveis para não pesar o clima. E aí, todo esse discurso do peso faz a gente ir definhando, né? É como se você ser fosse você pesar. Então, você tem medo de ser a pessoa que demanda muito, que é muito carente, que fala demais sobre as questões tristes, de que os seus sentimentos e o seu amor em si já fossem pesados demais pro início da relação, e daí o outro vai se afastar, né? Ai, basta eu demonstrar afeto que o cara sai correndo. Então, assim como a gente aprende que querer comida demais engorda, a gente aprende que querer muito um amor afasta o amor. E isso é igualmente terrível. A gente tá numa educação que estimula as mulheres à contenção e ao sacrifício. Em nome de ser aceita na sociedade, quando a gente pensa numa indústria da magreza, onde a empresa do Ozempic é a mais valiosa do mundo. Que absurdo, cara. E também uma indústria do amor, que tem os coaches de relacionamento ganhando milhões, dizendo como você tem que ser para ser escolhida. E as mensagens que você não deve mandar, o tempo que você deve demorar para se fazer presente. Acho que a gente tem que começar a pensar isso. Aonde vocês estão se diminuindo para caber em espaços simbólicos que nos foram oferecidos? A gente falou aqui recentemente que tem mulheres que nos aplicativos não colocam os dados delas de que elas têm mestrado ou doutorado, porque elas veem que quando elas colocam, elas têm menos matches. Então, elas já fizeram o teste AB. Então, assim, você diminui a sua inteligência para caber como um possível par romântico. Você diminui o seu sonho para acompanhar o sonho do marido. E aí, a Fabiola, que é essa outra psicanalista, fez uma fala que eu achei muito bonita, que ela fala que percebe nas mulheres um movimento de se recolher, quase como se fosse um origami. A gente vai se dobrando, se dobrando, se dobrando, como se qualquer milímetro para fora fosse atravessar o outro ou ficar visível demais, vulnerável demais, e a gente fosse perder o controle. E é preciso que a gente comece a voltar a ocupar o próprio espaço. Essa coisa do pensar o corpo e pensar a presença, esse é meu peso. Esse é o peso do que eu tô sentindo agora. E eu vou precisar colocar isso. Se tá pesada pra mim essa relação, eu preciso poder colocar. Se eu tô incomodada, eu preciso poder colocar. Se eu tô querendo muito que esse amor aconteça, eu preciso autorizar essa minha vontade como parte do apaixonamento, sem achar que eu vou ferir o outro com esse meu peso. Que isso seria quase como se a gente pensasse nessa lógica de parar a distorção da autoimagem. Então, assim como uma mulher anoréxica se vê gorda e acha que se ela comeu um brigadeiro, ela engordou 10 quilos, uma mulher com anorexia afetiva acha que por ela ter mandado uma mensagem de tô com saudades, ela estragou tudo porque ela invadiu o espaço do cara. E aí ela fica num redemoinho, não devia ter mandado, não devia ter falado. Será que eu pressionei? Será que eu falei demais? E aí outras mulheres que estão nessa cultura de dieta do afeto vão falar, realmente, eu acho que você pesou. Nunca mais vai mandar mensagem. Nunca mais vai mandar mensagem. Vai estar nessa distorção do vínculo e vai precisar reduzir o contato do outro
porque ela vai achar que quanto mais ela diminuir a exposição ao mundo, menos ela vai incomodar. Eu tô pensando qual pode ser um bom exercício para quem se sente exatamente dessa maneira, poder agir nas relações de modo não a não se sentir assim, mas fazer um exercício mental mesmo de mandei essa mensagem e o cara espanou, sei lá. Porque, né, aí começa o quê? Ai, tá vendo? Eu não deveria ter mandado essa mensagem, eu deveria ter ido mais devagar, eu deveria... Blá, blá. De fazer um exercício dizendo, era o que eu estava com vontade de fazer, esse era o meu desejo. Se ele espanou, não é sua culpa. Exatamente. É problema dele. É chato? É. Você vai ficar chateada? Possivelmente, se você estava super afim do cara. Mas qual é a escolha? Ficar guardando pra você ou ficar medindo as suas ações de acordo com o que você acha que é o que ele vai gostar? Tem um exercício que a Gabriela Vargas faz com as pacientes delas de anorexia, que ela começa a estimular um diário alimentar. Então, para essas mulheres voltarem a entender, eu tô com fome? Não tô com fome? O que eu comi e me deu prazer? O que eu comi e me deu indigestão? Ela fala para elas irem anotando mesmo. Então, em que momento eu senti fome? Quando eu tive vontade específica? O que foi prazeroso? Eu acho que um bom paralelo que tem a ver com o que você colocou é a gente começar a fazer um diário emocional. Então, como é que eu tô me sentindo? A gente tá tantos dias sem se falar. Como é que tá isso pra mim? A hora que vierem os seus pensamentos fatalistas, aí a TCC fala muito sobre isso, que coloca quais são fatos que comprovam essa minha teoria catastróficas, quais são outras hipóteses que refutam essa minha teoria catastrófica, para te ajudar a ver que é só uma possibilidade. Que pode ser que essa semana sem falar não tenha nada a ver com você. De novo, pra gente sair do narcisismo. E aí, colocando no papel, eu acho que a gente pode tanto voltar a se conectar com o nosso desejo, né? Entender, eu tava sentindo isso mesmo. Tava sentindo fome. Fome de afeto, né? Fome de cuidado, fome de carinho. E eu preciso que isso seja nutrido de alguma forma. Preciso colocar isso pro outro. E poder me nutrir sem medo, né? O Freud fala que a gente precisa amar para não adoecer. E eu vejo que a gente tem se defendido e achado que a gente vai achar a solução dentro da gente. E, na verdade, o caminho é o oposto. É como eu posso voltar a me nutrir dos outros. E tem um outro movimento que é importante, que é a gente falar com outras mulheres. E os homens falarem com outros homens em situações semelhantes. Porque, muitas vezes, a gente precisa desse holding, que é o que o Winnicott, que é um outro psicanalista, fala muito, que é esse acolhimento. Que é você estar entre pessoas que falam, eu também me sinto inadequada quando eu mando mensagem. Eu também tô saindo só há uma semana com o cara e já tô projetando… O nome dos filhos. Porque quando você acha que é só com você, você fica ainda mais culpada. E apesar da anorexia, como eu falei, dos transtornos alimentares afetarem 10% das mulheres, jovens, elas sentem que são só com elas. Então, se a gente puder falar dos nossos medos, eles ficam menos aterrorizantes, porque a gente vê que eles são compartilhados. E aí, assim como a pressão estética é estrutural, essa pressão pra gente se diminuir os nossos desejos, as nossas vozes, pra caber numa suposta história de amor, também é. Ela vem do conselho das amigas, do conselho das mães, das tias, das avós. Então, pra gente mudar isso, não basta a gente batalhar no nosso divã. A gente tem que se unir pra validar e ocupar os nossos espaços emocionais. Sem achar que o peso é um problema. Ele é só nossa existência. Viver é pesado, né, Carol? E o peso pode ser bom. Pode. Carol Tchoukian, conversando sempre com a Tatiana Vasconcelos e com o Fernando Andrade. São 3h59. Agradecer o Gilsomar Machado, conosco direto de Jaú, no interior paulista. Obrigado pela companhia do Júlio Carlos Brandão, Bela Vista, São Paulo. Lá em Fortaleza, tá lá o educador, repórter aposentado Paiva Filho. Também o bom dia que chega do Paulo Almeida, do Rio Grande do Norte, pelo YouTube. Galera trocando ideias aqui. Jorge Magela Guimarães manda o seu bom dia. Também direto de Belo Horizonte. O Nivaldo Paisani está conosco de Taquaritinga. E obrigado também
pela companhia aqui do Joaquim Lopes, também o Geraldo Francisco de Souza, galera conectada também pelo Instagram. 4 horas, vem aí o Vinícius Bernardes. Repórter CBN. Terça-feira, 9 de abril de 2024. A bancada feminina do Senado propôs um voto de repúdio contra o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, por falas machistas contra a senadora Janaína Farias. Todas as 15 mulheres com mandato na casa assinaram o pedido. O documento foi encaminhado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Na semana passada, Ciro Gomes chamou Janaína de assessora de assuntos de cama em uma entrevista. Ele falava sobre a posse dela como segunda suplente da chapa que elegeu o atual ministro da Educação, Camilo Santana. O Brasil bateu o recorde de mortes por dengue em um ano, em pouco mais de 4 meses de 2024. O painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde aponta que 1.116 pessoas já morreram em razão da doença. Esta é a terceira vez seguida que o país estabelece um novo marco de vidas perdidas pela infecção. O cantor e compositor Anderson Leonardo, do Grupo Molejo, voltou a ser internado na UTI em um hospital no Rio de Janeiro. O artista trata um quadro de insuficiência renal. Segundo a assessoria dele, Anderson está lúcido e respirando sem ajuda de aparelhos. No mês passado, ele foi hospitalizado para dar prosseguimento a um tratamento de imunoterapia e medicações para dores. Líderes políticos do Haiti firmaram um acordo para formar um conselho presidencial de transição diante da crise de segurança pública enfrentada pelo país. A medida de caráter excepcional terá duração de quase 2 anos. O objetivo é restaurar a ordem em meio ao avanço do crime organizado. As novas autoridades vão substituir o ex-primeiro-ministro Ariel Henry, que renunciou no mês passado. No horário de Brasília, 4h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora, com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. CBN Madrugada. Apresentação Paulo Galvão. 4h04, bom dia. É hora de saber como é que fica o tempo em todo o Brasil. CBN, tempo e temperatura. Informações Clima-Tempo. Com a Luísa Cardoso. Nesta terça-feira, a atuação de uma pré-frontal sobre o Rio Grande do Sul, aquele sistema antes da chegada de uma frente fria, deve fazer com que as temperaturas sejam bastante elevadas no meio da tarde. Então, boa parte do território gaúcho tem este cenário. Ainda assim, pancadas isoladas são esperadas no período da tarde e também da noite. A região de Santa Catarina com o mesmo cenário, Curitiba também e boa parte do Paraná. Pancadas isoladas que podem ocorrer com volume acumulado um pouquinho mais expressivo na região do norte paranaense. Inclusive, no estado de São Paulo, o cenário é o mesmo. O dia começa com sol, variação na nebulosidade e as pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde. A região metropolitana de Campinas pode até ter alerta de temporais, assim como Campos do Jordão, áreas do extremo sul de Minas Gerais.
Boa parte de Minas, inclusive, região do interior do estado, como BH, deve ter sol e pouca nebulosidade. Pancadas isoladas também podem ser esperadas sobre o Rio de Janeiro e uma chuva muito passageira no Espírito Santo. Temporais também estão previstos para Goiânia, boa parte do interior de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tem a possibilidade de pancadas isoladas à tarde. No Nordeste, a zona de convergência intertropical continua atuando, então só não chove no extremo norte da Bahia, sul do Piauí e o interior pernambucano. Mas todas as demais áreas devem receber chuva, inclusive Salvador, com uma chuva um pouco mais forte entre a madrugada e a manhã desta terça-feira. Tem alerta de temporais em Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Teresina e São Luís. É chuva que acontece de maneira forte e pode ocorrer ao longo de todo o dia, assim como boa parte do interior do norte brasileiro. Só não chove no norte do Amazonas e Roraima. Luísa Cardoso, da Climatempo, para a CBN. Quatro horas e 7 minutos agora. A Câmara dos Deputados pode retomar as discussões sobre o PL das redes sociais como reação aos ataques do bilionário sul-africano Elon Musk ao judiciário brasileiro. Nesta segunda-feira, o dono da rede X voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes por causa do bloqueio de contas que difundiam mentiras ou incitavam o golpe no Brasil. Em postagens no antigo Twitter, o bilionário questionou por que os congressistas brasileiros não promovem ações contra o magistrado e levantou suspeitas sobre a lisura das eleições de 2022. Sem apresentar provas, Musk afirmou que o ministro Alexandre de Moraes colocou o dedo na balança para eleger Lula e que, por esse motivo, o petista não tomará nenhuma atitude contra o ministro. O dono do X chamou Alexandre de Moraes de ditador e disse que ele tem Lula na coleira. Por determinação do ministro do Supremo, a Polícia Federal começou a investigar o empresário por obstrução de justiça. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou que toda empresa que opera no Brasil está sujeita às leis e às decisões das autoridades brasileiras. No Congresso, as ameaças de Elon Musk reacenderam a discussão sobre a importância da regulação das redes sociais. Um projeto aprovado no Senado em 2023 e que está parado na Câmara propõe, entre outras coisas, corresponsabilizar as redes sociais por conteúdos criminosos publicados por usuários. O relator da proposta, o deputado Orlando Silva, do PCdoB, pediu aos líderes dos partidos para que o projeto volte à pauta hoje. Porque quando você não tem regra, há quem se beneficie da falta de regra. E quem crê que se beneficia hoje com a falta de regra, não quer que haja regra alguma. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, cobrou da Câmara a regulamentação das redes sociais. São regras para o uso dessas plataformas digitais, para que não haja captura de mentes de forma indiscriminada e que possa manipular desinformações, disseminar ódio, disseminar violência, disseminar ataques a instituições. Eu espero que a Câmara dos Deputados possa evoluir, ainda com alterações naquilo que foi feito pelo Senado, para poder termos uma lei federal que discipline essas plataformas digitais no Brasil. A Comissão de Segurança da Câmara, de maioria bolsonarista e presidida pelo deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, quer votar hoje uma moção de aplausos ao empresário Elon Musk. Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, o senador Flávio Bolsonaro endossou os ataques do empresário dono do X ao ministro Alexandre de Moraes. Um cidadão americano, uma empresa privada, no meu ponto de vista, não cometeu crime nenhum, ele apenas falou, se posicionou, fez uma pergunta ao ministro. O Elon Musk não tem foro por prerrogativa de função,
Está tudo errado. E aí, de sábado para domingo, o ministro toma mais uma vez uma decisão monocrática, antes que qualquer ato fosse cometido pelo Elon Musk, já incluindo ele no inquérito, colocando multas pesadíssimas diárias, né? Isso está errado. A percepção da população é que só se olha para investigar ou para tentar amordaçar uma determinada ala da política dentro do Brasil, que está errado. Em nome da liberdade de expressão, o segundo homem mais rico do mundo, dono de uma fortuna estimada em quase 200 bilhões de dólares, tem defendido a disseminação de informações deliberadamente falsas e a publicação de discursos de ódio. Em 2020, ele questionou a mortalidade da Covid e depois a eficácia da vacina. Ontem, em entrevista a um podcast divulgado na Rede X, o bilionário afirmou que precisou fingir que as suspensões de contas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes eram por violações dos termos de uso da plataforma. Normalmente nos davam 2 horas para suspender uma conta ou enfrentaríamos multas pesadas. E a resposta final, estávamos recebendo demandas para suspender membros do parlamento e grandes jornalistas. E além disso, não poderíamos dizer a eles que foi a pedido de Alexandre de Moraes. Tínhamos que fingir que era devido aos nossos termos de uso. E essa foi a gota d'água e dissemos não. 4h12. A situação do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, continua indefinida após a reunião do presidente Lula com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir a crise. Os dois se encontraram no Palácio do Planalto ontem à noite, em meio às divergências dentro do governo sobre o comando da estatal. Segundo Haddad, a discussão sobre os dividendos está bem encaminhada e a Assembleia da Petrobras deve decidir sobre o tema ainda em abril. Uma ala do governo defende a distribuição do lucro para ajudar no cumprimento da meta fiscal. Perguntado sobre eventual mudança na gestão da Petrobras, Haddad se esquivou e disse que isso não é da alçada dele. Para o especialista em energia Adriano Pires, a questão da Petrobras tem menos relação com a presidência e mais com o modelo da empresa, que permite o que ele chama de interferência governamental. Todos os governos olham para a Petrobras como se ela fosse uma empresa estatal e querem usar a Petrobras para fazer política econômica, para ganhar eleição. A Petrobras é uma empresa de capital misto, ela tem acionistas privados. E aí você começa, então, a ter conflito, né? Porque o governo quer mandar e o governo, às vezes, quer tomar decisões que não agradam os acionistas. Você tem um conflito que fica difícil de ser resolvido. Entra governo, sai governo, é uma coisa. Não é à toa, por exemplo, que a Petrobras é a petroleira que mais teve presidente no mundo, né? 4h13. O ministro Fernando Haddad sinalizou que o governo pode rever a meta fiscal para 2025. Na semana que vem, termina o prazo para o governo enviar ao Congresso o projeto com as linhas gerais do orçamento do próximo ano. Quando apresentou as novas regras fiscais, o governo previa um superávit, um saldo positivo nas contas de até 0,5% do PIB em 2025. Nesta segunda-feira, Haddad afirma ou disse que o Planalto busca uma meta factível. Estamos esgotando o tempo para fazer as contas necessárias para fixar uma meta factível, né? À luz do que aconteceu de um ano para cá, porque vamos nos lembrar que essa meta foi estabelecida, foi anunciada em março do ano passado, quando foi apresentado o marco fiscal. De lá para cá aconteceu muita coisa boa, mas tivemos alguns percalços que vão ter que ser considerados. E nós temos ainda alguma insegurança em relação ao resultado final das negociações desse semestre em relação a temas importantes. 4h14. Quatro times brasileiros entram em campo hoje por competições da Conmebol. Pela segunda rodada da Libertadores, o Grêmio recebe o Huachipato do Chile às 19h em Porto Alegre. Às 9h tem Fluminense e Colo-Colo no Maracanã. Pela Sul-Americana, o Corinthians enfrenta o Nacional do Paraguai às 19h na Neoquímica Arena. Às 9h30, o Atlético Paranaense encara o Raio Zuliano da Venezuela
na Arena da Baixada. 4h15. Muito obrigado a você que nos faz companhia aqui no CBN Madrugada. As mensagens chegando via WhatsApp 11 999 11 9981. Bom dia do Edilson de Fortaleza. Também está conosco. O Edilson manda aqui, viu, Ricardo Garcia? Em um cearense bem explícito, aí abre aspas. Elon Musk vai se lascar, é o que profetiza aqui o Edilson de Fortaleza. Obrigado pela companhia também do Sauro Valença de Camaragibe, em Pernambuco, lá em Acaú, na Paraíba, está o Murilo Lima. E o bom dia que chega do nosso ouvinte Luiz Correia, de Teotônio Vilela, nas Alagoas. Vilma Ribeiro está lá no Rio de Janeiro, dando bom dia para toda a equipe aqui do CBN Madrugada, viu, Ricardo Garcia? Obrigado pela companhia, 4h16, via YouTube também, a galera trocando ideias aqui. O nosso ouvinte Lud Gleidson Fernandes de Araújo, direto de Granada, na Espanha, manda aqui o seu alô. Também muito obrigado ao Ailton Simões Félix. O Ailton está lá na Garoa Paulistana, circulando com a sua bike, trabalhando na madruga também e ouvindo o CBN Madrugada. Muito obrigado. Valmir Omar, direto do Recife. Acordei agora, diz aqui o Valmir. Obrigado pela companhia na sua primeira hora desta terça-feira, meu caro Valmir. 4h17. Vamos acionar agora Leandro Gouveia, também a Marcela Lorenzeto, conversando com o Merval Pereira. Merval, diante de tudo isso que a Larissa Lopes nos trouxe, você também vê necessidade de dar andamento ao projeto de lei que regulamenta as plataformas digitais? Eu acho que é fundamental, né? Já devia ter sido feito, né? Naquele primeiro momento em que estava tudo encaminhado, não devia ter sido abandonado isso, mas a pressão das grandes empresas de novos meios foi decisiva, né, para suspender o debate do assunto. Eu acho que é um absurdo, por exemplo, o X permitir que o Arnaldo Santos volte a falar, mesmo com a proibição do governo brasileiro. Acho que realmente é da justiça brasileira. Acho que realmente isso é uma afronta e deve ser punido. Não vejo como, por mais importante que seja o Twitter, o ex-Twitter, por mais que seja importante o Elon Musk, a justiça brasileira determinou uma coisa, ele não pode ir contra, né? Agora, acho também que essa coisa dele ficar falando mal do Alexandre de Moraes, ficar dizendo que é uma ditadura, que ele merece ser empichado e tal, não tem a menor importância. Acho que isso ele devia deixar para lá. O importante é o X desobedecer uma ordem judicial brasileira. Isso é grave, isso não pode ser aceito, admitido. Mas as opiniões dele ou de outro qualquer não tem nada demais. Pode falar à vontade. O problema é quando o sujeito fala conclamando ações contra a lei. Aí não pode. É exatamente como o Musk fez. Ele foi contra a lei, contra a decisão do Supremo. Então, tem que ser punido. Não acho que retirar o X do ar seja uma punição razoável. Inclusive, porque vai deixar muita gente sem um canal de expressão, né? Mas que a empresa tem que ser punida e não pode usar a tecnologia para burlar as leis do país onde atua, isso não pode. Aí, Merval Pereira, conversando com o Leandro Gouveia, são 4h20. Nós vamos a São Paulo com André Pinheiro.
tem informações aí sobre a apreensão de uma frota luxuosa que servia ao crime organizado, hein? O estacionamento do 30º Distrito Policial, no Tatuapé, zona leste de São Paulo, ficou lotado de veículos de luxo nesta segunda-feira, com modelos como Porsche, Lamborghini, Mercedes e Jaguar. Os policiais apreenderam 31 carros ao cumprir mandados de busca em residências de pessoas investigadas pelos crimes de organização criminosa e falsidade ideológica. Entre os investigados estão empresas do ramo da construção civil, venda de imóveis e veículos e empresas de contabilidade. O delegado responsável pelas investigações, Marcos Casseb, afirmou que as apreensões fazem parte de uma ofensiva contra a lavagem de dinheiro ou ocultação de bens por parte do primeiro comando da capital. Não, ninguém preso. É um momento de coleta de elementos para posterior pedido de prisão. Estou falando sobre a atuação do crime organizado no bairro do Tatuapé e que reflete em todo o estado. Essa é uma investigação sobre o crime organizado. É uma diretriz da administração a prioridade nesse tipo de investigação. E é o que estamos fazendo no momento. Ainda segundo o delegado, 18 alvos são monitorados, entre pessoas físicas e jurídicas. Além dos carros, os policiais apreenderam documentos, computadores e outros objetos que podem ajudar na investigação. Desde o início das investigações, 83 carros já foram apreendidos. Em julho do ano passado, os policiais apreenderam 52 veículos de luxo. Desses, 27 continuam no 30º Distrito Policial e 22 não receberam nenhum pedido de restituição. De São Paulo, André Pinheiro. Impressionante, né? Como o pessoal da bandidagem gosta de desfilar com carrões de grife. Não tem humildade, não. 4h22, vem aí o Leandro Gouveia conversando com a Miriam Leitão, também a Marcela Lorenzeto. Miriam, julgamento sobre a ideia de que as Forças Armadas poderiam ser um poder moderador da República foi encerrado e o STF rejeitou por unanimidade. Quer dizer, nem os ministros que foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro acreditam nessa ideia. Essa unanimidade é muito importante, ela fortalece a democracia, inclusive porque o fato de ter sido indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, que tinha uma interpretação de que sim, as Forças Armadas são um poder moderador, tanto que ele buscou juristas, encontrou pouquíssimos, né? Encontrou o Ives Gandra Martins, de renome, para abraçar essa tese e defendê-la, e foi parte do bolsonarismo. Então, o fato de André Mendonça e Nunes Marques terem votado com o voto do ministro Luiz Fux é muito importante. E foram feitos vários outros acréscimos na tese, né, na pergunta inicial, como, por exemplo, o próprio ministro Luiz Fux, dizendo que mesmo o poder, a possibilidade de decretar uma operação de garantia da lei e da ordem, ou seja, convocar as Forças Armadas, não pode ser contra os outros poderes. Então, eles estão se cercando de precauções contra o que houve recentemente no Brasil, né? A gente passou por um trauma em que esse artigo ficou sendo uma ameaça ao país, e foi manipulado, foi usado, várias vezes o país foi ameaçado com base nele. Várias vezes o ex-presidente Bolsonaro falou assim, está aí o 142, seria esse poder, né, que teria o poder. Mas hoje votou o ministro Dias Toffoli, vamos lembrar que o ministro Dias Toffoli, durante o período do governo Bolsonaro, chegou a definir a ditadura como um movimento de 64, cobrado muito sobre isso, ele continuou dizendo que era um movimento. Não é um movimento, é um golpe, uma ditadura, o nome certo é esse, e quando você começa a procurar sinônimos mais suaves, é muito ruim, mas ele foi muito firme e falou que era uma aberração jurídica esse pensamento, que nem as Forças Armadas pensam assim, ele está dizendo.
E aí, ele falou que tem um paradoxo, né, nessa superdimensionamento do papel das Forças Armadas na democracia brasileira. Convocar as forças para atuar acima da ordem, sob o argumento de manter a ordem, seria já a suspensão da ordem democrática vigente. Um trecho do voto dele. Então, isso é muito importante. Mas, como eu tenho falado aqui, Marcela, eu acho, de qualquer maneira, que o artigo 142 da Constituição, ele tem defeitos de redação e foi usado isso contra nós. Só a gente está agora, não é? Tanto tempo depois da Constituinte, discutindo o que vale, o que não vale, o que quer dizer, o que não quer dizer, é porque o texto está mal escrito. Ele está mal escrito porque quem acompanhou na época viu que houve muita pressão do ministro do Exército da época, Leônidas Pires Gonçalves, era um governo de transição, que foi o governo Sarney, para dar poderes às Forças Armadas, estava acabando a ditadura. E ele traz algumas coisas muito ruins na sua redação. Por exemplo, quando ele fala que é defesa da pátria, eu acho que tem que acrescentar, dada a nossa história, defesa da pátria contra inimigos externos. Porque eles já acharam que estava defendendo a pátria atacando brasileiros. Outra coisa é que quando coloca as Forças Armadas como garantia dos poderes constitucionais. Não pode ser. Se ele for garantia dos poderes constitucionais, ele está acima da Constituição. Né? A única garantia dos poderes constitucionais é a própria Constituição em si, que é um pacto nacional. A Constituição é um pacto do país. Então, acho que esse artigo o país devia ter em momentos, ter a serenidade e a maturidade de rever o texto desse artigo. Houve conversas para que isso ocorresse na Câmara dos Deputados, né, Miriam? Mas há um receio para abrir uma discussão sobre o tema quando a gente fala num Congresso muito mais conservador e voltado para uma ala até muito mais bolsonarista, que endossava essa ideia de uma interpretação diferenciada deste artigo 142 da Constituição durante o governo Bolsonaro, né? As pessoas, só para crescer, eu acho isso, que esse é um momento difícil, que pode ser reabrir uma discussão e podem vir pressões antidemocráticas, mas eu não chamaria isso de conservador, porque eu acho que quem acha que as Forças Armadas podem intervir e ser poder moderador, ou seja, a gente só teve na nossa história o imperador, na época, né, do Império como poder moderador, a gente acha que eles herdaram, as Forças Armadas herdaram esse poder do imperador, então a gente não tem democracia. Então, só pode fazer essa interpretação ou querer colocar isso na Constituição quem não é que é conservador ou de direita, é uma pessoa antidemocrática que acredita na ditadura. Vamos ser claros aqui. Então, eu acho que sim, tem grupos no Congresso hoje que são antidemocráticos. E eles precisam ser, eles não podem ter maioria, eles têm que ser, né, tem ali o direito de participação do debate político, mas a gente tem que ter noção que a gente está usando, quando usa a palavra, eles são conservadores. Não, conservador do quê? Conservador, não quer conservar, né? Quer subverter a lei e a ordem, né? É justamente o contrário. Eles são os subversivos de hoje, que é a subversão contra a ordem democrática. Esse aqui é um ponto, sabe? Eu estou muito preocupada, isso só acréscimo, eu já estou estourando meu tempo, que a gente sempre diga que as pessoas podem ser de direita, de esquerda, de centro, a democracia comporta todas as tendências e que pode ser conservador, pode ser progressista, pode ser o que for. O que é importante é que seja democrata, que a pessoa acredite na democracia como o regime que vai nos conduzir ao futuro. Miriam Leitão, conversando com o Leandro Gouveia, com Marcela Lorenzeto. Nós vamos a Goiás. Maísa Martins tem informações sobre velório, sepultamento de 6 amigos que morreram num acidente. Foram velados em Teresópolis de Goiás nesta segunda-feira os corpos de 6 das 8 pessoas que morreram em um acidente entre 2 carros na GO 415 em Goianápolis, na região metropolitana de Goiânia, neste fim de semana. As vítimas foram veladas de forma coletiva na quadra de esportes da cidade. De acordo com o coordenador-geral do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Tiago Carrijo Ribeiro, os 2 veículos bateram de frente. 5 vítimas morreram ainda no local.
Algumas pessoas foram arremessadas para fora dos carros. As outras 3 pessoas chegaram a ser socorridas. Uma foi encaminhada para o Hospital Municipal de Goianápolis, mas morreu minutos depois. A outra foi levada para o EANA, Hospital Estadual de Anápolis, Dr. Henrique Santilo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo. A 8ª vítima morreu nesta segunda-feira. A 9ª vítima está internada na UTI em estado grave, segundo o hospital. De imediato, a equipe prestou os primeiros atendimentos no local das 3 vítimas e já encaminhou-as direto para o Hospital Estadual de Anápolis. Durante a madrugada, as 2 vítimas do sexo masculino veio a óbito. Permanece somente a Luana, a única sobrevivente do acidente, da tragédia. O motorista de caminhão Carmilton Ribeiro da Silva disse à TV Anhanguera, afiliada da TV Globo, que foi até o local do acidente e ajudou a cortar a fiação de um dos veículos para que não pegasse fogo. Por volta das 8h30 da noite, a gente escutou aquele som, aquele barulho muito alto. A gente correu para cá, inclusive 2 carros tinham batido de frente praticamente. E tinha muita gente no chão, entendeu? 4 pessoas. A gente viu que ia pegar fogo no Voyage ali, a gente corremos e pegamos o alicate e cortamos os fios da bateria para não correr o risco de pegar fogo. Com o impacto do acidente, os veículos ficaram destruídos. Um pedaço do banco de um carro foi arremessado para fora. Cacos de vidro e óleo ficaram espalhados pela pista da rodovia. Por conta disso, a via ficou interditada por algumas horas. A dinâmica do acidente ainda não foi revelada. De Goiânia, Maísa Martins. 4h31, vem aí o Vinícius Bernardes. Repórter CBN. Terça-feira, 9 de abril de 2024. A Justiça de São Paulo rejeitou o novo pedido de prisão contra o condutor do Porsche que matou um motorista de aplicativo. O órgão avaliou que não havia risco de fuga e fixou apenas medidas cautelares contra Fernando Sastre Filho. Também foi imposto o pagamento de uma fiança no valor de R$500 mil e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. O empresário também terá que entregar o passaporte e o celular. Nesta terça-feira, os agentes vão ouvir a namorada de Fernando Sastre. Eles querem saber sobre a ingestão de bebidas alcoólicas pelo condutor. Os agentes também vão questionar o porquê ela não foi no mesmo carro que o namorado após saírem de uma casa de pôquer na capital paulista. A Petrobras pretende pagar R$20 bilhões à União para encerrar uma disputa envolvendo processos administrativos e judiciais. As pendências somam mais de 55 bilhões. A operação faz parte de uma disputa tributária relacionada a contratos de plataformas de petróleo. A estatal avalia aderir a um edital de transação. O texto deve ser publicado ainda este mês. Março de 2024 foi o mais quente já registrado, de acordo com o Observatório Europeu Copérnicos. A entidade divulgou um relatório nesta segunda-feira. O estudo também apontou que os últimos 12 meses foram os mais quentes do planeta, com 1,58 graus acima da média da era pré-industrial. Na avaliação dos pesquisadores, a principal causa do calor são as emissões de gases de efeito estufa e as mudanças causadas pelo fenômeno El Niño. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, de 12h às 3h. Revista CBN. Apresentação, Pétria Chaves.
CBN Madrugada. 4h35. Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar um pouco mais aí sobre a polêmica dos últimos dias envolvendo o Elon Musk e o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, que incluiu o empresário no inquérito das milícias digitais. Musk, no fim de semana, usou o perfil dele no X, o antigo Twitter, para dizer que passaria a descumprir ordens judiciais do Supremo que bloqueiam no Brasil o acesso a perfis de investigados por atos antidemocráticos. A gente vai conversar aqui no CBN Madrugada com a Estela Aranha, que é advogada e secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça. Estela, muito bom dia, é um prazer tê-la conosco aqui na CBN. Bom dia, o prazer é o meu. Bom, de forma geral, como é que você avalia esse embate entre o Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes, hein? Claramente, né, não há uma discussão técnica sobre decisões, né, o modo como veio, quando, né, a forma. Ele está fazendo um movimento político, uma movimentação política, né, orquestrada internacionalmente, né, e você vê toda a repercussão aqui bem organizadinha. Então, né, isso que a gente tem que ter atenção, né, é uma movimentação política. O Elon Musk cada dia mais, né, está se direcionando, né, a posições políticas, de extrema-direita, defendendo um discurso específico, e ele está fazendo esse embate que não é só no Brasil, né, em outros países também ele faz esse embate, e isso faz parte aí deste movimento. Provavelmente no ensejo da regulação, né, que veio agora do TSE, que é muito mais assertiva em relação a essas questões, em relação às redes sociais, entre outras coisas. Eu acho que é uma reação um pouco também da forma como que estão se tratando esses assuntos no Brasil. Certo. Agora, do ponto de vista jurídico, Estela, o que pode ser feito caso o Elon Musk cumpra essa promessa de simplesmente descumprir ordens judiciais? Se ele abrir esses perfis que estão bloqueados por determinação da justiça, o que pode acontecer? Então, vamos lá, tem duas coisas, né, que a gente viu que Elon Musk, pessoa física, está aí falando uma coisa, mas o statement, né, a declaração da empresa foi bem diferente. Falou que simplesmente ia recorrer, fez a crítica às decisões, mas que ia recorrer lá na forma legal. Então, vamos ver até onde, né, essas declarações da pessoa física é mais agitação política ou vai também envolver realmente a empresa. E aí, a partir do momento, né, do descobrimento da empresa, você tem medidas progressivas, né? Todos os juízes têm, não só neste caso, né? Você pode aplicar medidas variadas para garantir o bom cumprimento e a execução de uma decisão judicial e abrir mão aí de todos os meios possíveis aí em relação a isso. Então, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes já sinalizou, né, que é uma multa pesada, a primeira reação, né, a primeira medida para fazer o enforcement dessa decisão, né, para fazer que tenha cumprimento dessa decisão, é uma multa pesada, mas é claro, né, uma vez que não se cumpra, você pode... o pessoal está falando muito sobre tirar ou não tirar o Twitter, né, do ar. Isso é uma medida extrema, a última raça, né, que a gente chama de direito, a última medida que você pode ser colocada em xeque, mas, né, ela é possível juridicamente, Se não cumpre, você tem uma escalada, você tem, né, descumprimento sistemático de decisão judicial. Não me parece que é o que o tribunal queira fazer isso agora, não é, né? Tanto é que não fala disso nessa decisão, porque, na verdade, você cai um pouco no jogo. Parece que estão provocando para que isso aconteça, justamente para dar mais argumentos para essa discussão política. E dizer, aí, tá vendo, não falamos,
eles estão contra a empresa, eles estão contra a liberdade de expressão, eles estão censurando. Então, me parece que ninguém está morrendo de vontade de cair aí nessa provocação. Mas, ao mesmo tempo, também você tem que, a jurisdição tem que funcionar, você tem que ter a eficácia das decisões judiciais. E isso, em último caso, claro, sempre pode levar a isso, né? Não estamos vendo um cenário que isso é o ideal, mas de alguma forma a gente tem que fazer com que as decisões judiciais sejam cumpridas, mas ainda tem um caminho aí pela frente nesse debate aí, tanto político como jurídico, no ponto de vista jurídico, né? Sim. A gente ainda não teve nenhum descumprimento de fato da empresa dessas decisões judiciais. Certo. A gente está conversando aqui no CBN Madrugada com Estela Aranha, advogada e secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça. Estela, a Vera Magalhães e a Carol Moran conversaram no início da noite desta segunda-feira com o professor Pablo Hortelado, que é nosso colaborador aqui da CBN, é um pesquisador nesse tema, né? E ele traz uma ideia que eu acho muito interessante e queria saber a sua opinião. O professor Pablo diz que a censura prévia, que é o que está acontecendo, né? Você bloquear um perfil numa rede social, se justificava no passado recente, durante o governo de Jair Bolsonaro, porque a gente tinha naquele momento um ambiente de ameaça institucional quase que diária, inclusive por parte do presidente, por parte de parlamentares, né? E as pessoas naquele momento, muitas delas, essas que estão bloqueadas, atacavam, né, as instituições, a democracia de forma contumaz, quase que diariamente. E aí, do ponto de vista técnico, por parte não só do X, do Twitter, mas das outras redes sociais, não havia condições técnicas para você tirar cada uma das postagens que eram quase que diárias, e por isso, naquele momento, se justificaria, né, o que está acontecendo, que é uma censura prévia, né? E aí, segundo o professor Pablo Hortelado, neste momento agora, a gente vive uma situação completamente diferente em que não se justificaria esta censura prévia, né? Simplesmente, de acordo com ele, eu já posso dizer aqui, como a gente tem falado muito sobre esse assunto aqui no CBN Madrugada, o ouvinte deve saber, eu concordo com essa posição, né? Eu acho que neste momento não há a necessidade de haver uma censura prévia em relação ao que vai ser ou não publicado. E aí, pessoa publicou alguma coisa que diz respeito à lei, sofre as punições. Eu queria saber a sua opinião sobre essa questão, Estela. Então, eu adoro o Pablo, um amigo querido desde os nossos tempos de faculdade, lá pelos anos 90, né? Eu acho que ele tem um trabalho muito importante na internet, mas eu vejo assim, são duas coisas. Uma, que a leitura de que é o uso dessas redes sociais você não tem esse bloqueio dessa fala simplesmente por uma questão que são dissidentes políticos, né? Ou tem uma fala de dissidência, mas sim o uso dessas redes sociais para cometimento de crimes e que, né, dentro desse espectro que está sendo investigado, do Estado Democrático, crimes contra o Estado Democrático de Direito, são crimes graves, de incitação ao golpe do Estado, entre outras coisas. E a rede social, ela entra como um meio de cometimento de crime, né? Então, você impedir o acesso a quem está sendo responsabilizado, mas aí, enfim, né, tem processo penal e tal, de acessar o meio de cometimento de crime, até porque todas as vezes que esse acesso crime continua, a pessoa continua sempre, não parou, inclusive, fica tentando alguns, né, dessas pessoas continuam tentando outros meios para continuar cometendo esse crime. Eu acho que simplesmente você dizer, você agora pode usar e você vai continuar cometendo o crime, porque é isso em alguns casos, né, essas pessoas continuam tentando fazer a mesma coisa. Eu acho muito complicado do ponto de vista inclusive da eficácia da própria lei penal, da responsabilidade penal, né? Se você a sanção penal, ela tem que parar esse cometimento do crime. Então, mas aí não, desculpa interromper, Estela, não haveria possibilidade de se exercer uma sanção penal sobre essas pessoas em vez de calá-las? A justiça, o nosso arcabouço jurídico não tem elementos suficientes para que essas pessoas, se realmente estiverem cometendo crimes, possam ser presas, por exemplo?
É exatamente isso. É uma discussão que, enfim, esses processos vão ter que ser julgados e você vai ter que ter uma sanção definitiva, né? Mas você dá acesso aos meios de cometimento do crime e vai continuar, e aí você vê pessoas que estão, né, fora do país, que estão fora do alcance da lei, inclusive foragidos, né, tentando continuar cometendo aquilo que o judiciário leu como crimes, né, como tipificados, aí, enfim, vai ter uma decisão transitada e julgada ainda para dizer sobre isso. Então, tem um problema mais complicado em relação a isso. Você não está simplesmente cerceando uma fala, você está cerceando uma fala que é considerada ilegal e tipificada pela lei penal, né? E ela é contumaz. Então, você tem essa questão. Né? Mas eu acho que, assim, são casos, cada caso é um caso específico, dentro de um processo, a gente precisa, né, para falar legalmente sobre isso, precisaria conhecer cada processo, cada decisão, e, claro, ser avaliado de alguma forma, mas também tem justificativas jurídicas fortes nesse contexto para que você tire o acesso ao criminoso, né, a quem está cometendo aquela infração penal, do meio em que ela comete o crime. Eu acho que essa é a principal justificativa, né? E também, assim, a avaliação da tranquilidade institucional do Pablo, eu também acho que não é uma avaliação que eu tenho, né? Eu acho que a gente ainda... você tem ainda ataques graves às instituições, em especial, né, ao tribunal, e em especial ao tribunal, o TSE. A gente está tendo ataques graves ainda sobre a integridade eleitoral no ano eleitoral. A gente não tem essa situação muito tranquila, né? A gente continua tendo esse tipo de agitação contra o próprio sistema eleitoral, contra a justiça eleitoral, contra a integridade eleitoral. E a gente preciso tomar providências, porque senão você vai agravando cada vez mais esse clima e jogando contra a democracia, né? Cada vez mais convencendo pessoas, enfim, contra essa integridade eleitoral, trazendo uma desconfiança nesse sistema. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também de achar que está tudo tranquilo, enquanto esses ataques continuam muito intensos nessas redes sociais, com muito engajamento. A gente tem um percentual gigante, né, da população, tem pesquisas que falam de 40% de que não acreditam no resultado eleitoral, justamente por disseminação de fake news, de teorias de conspiração, entre outras coisas, e que isso não parou, não cessou, embora você tenha uma situação diferente lá, institucional, em relação ao presidente da República, entre outras coisas. Então, eu acho que essas questões merecem uma atenção especial. E eu acho que a avaliação, né, se a pessoa vai cometer o crime ou não, que é o principal questão aí dentro desse processo, é essa avaliação individual, mas ela tem que ser feita. Eu acho que tem alguns desses casos que claramente a gente vê que se quer continuar cometendo o crime, inclusive fica tentando meios, não se responde à justiça, estão foragidos, continuam cumprindo, fazendo todos os meios de descumprir essas decisões judiciais, né, tentando de todo jeito descumprir e continuar fazendo isso, né? A gente tem alguns casos nesse sentido, e aí esses casos são mais graves, mas eu acho que cada caso tem que ser avaliado aí individualmente, até porque a lei penal é uma, né, a gente está falando da avaliação de condutas individuais. Sim. Agora, o professor Pablo Hortelado, ele destaca um outro aspecto que eu acho muito importante também. Ele lembrou que, na opinião dele, falta transparência por parte do Poder Judiciário, porque até agora a gente não sabe exatamente quantos perfis estão bloqueados. Essa situação não fere um dos princípios da administração pública, que é a publicidade, Estela Aranha? Sim, a gente tem esse princípio, inclusive, da justiça, né, da publicidade da justiça, com algumas exceções em sede de investigação criminal, e porque para o sucesso da investigação criminal, enquanto, né, eu acho que talvez seja nesse caso que se enquadre, mas é isso que eu sempre falo, né, esse também, caso a caso, né, eu não sei os processos especificamente, algumas investigações criminais até se encerrar, você tem algumas situações de sigilo justamente para o sucesso dessa investigação, né? Quando você tem um processo regular, já jurisdicional, né, a transparência é a regra e a publicidade dos atos, entre outras coisas. Então, avaliando cada caso a caso, mas também eu não me fio, porque assim, o Irã faz uma declaração genérica, tem um problema que a gente não sabe e tal, eu não sei exatamente quais casos, a gente não pode se fiar também
para uma fala política no sentido, né, do que ele está tratando, de qual caso ele está tratando, se tem justificativa ou não, um sigilo dentro de uma investigação criminal ou não. Né? Então foi feita uma imputação genérica de casos concretos até que a gente desconhece, de modo geral. Então, isso que é preciso também olhar enquanto a gente está comentando esses assuntos. Mas, assim, dentro do processo judicial, a publicidade é regra e essa questão dentro de um processo de investigação criminal para o sucesso, né, disso, a legislação ainda permite, né? E aí é isso, tem que avaliar o que está acontecendo lá nesses processos. Certo. Para a gente fechar, Estela, a gente tem mais 2 minutinhos aqui. Você falou na questão da liberdade de expressão, acho que o assunto que a gente está tratando é exatamente relacionado a isso, né? Estamos próximos aí de mais um período eleitoral. E a minha pergunta é como encontrar o que nos parece ser uma sintonia muito fina, né, em que não haja censura, em que haja liberdade de expressão, evidentemente não para cometimento de crimes, mas que haja liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo, né, que haja algum tipo de controle para evitar que essa liberdade de expressão se transforme num crime, né? E o que a gente viu aí durante o governo Bolsonaro, quase que diariamente, de ataques às instituições, à democracia. Como encontrar essa sintonia fina? Ou seja, evitar esse tipo de crime, mas ao mesmo tempo não configurar um ambiente de censura. Então, isso é muito importante, né? A gente, em nenhum momento, a gente está defendendo que tem um cerceamento da liberdade de expressão, né, como um valor ou como um direito, né? E a gente está falando, assim, quando você fala desses inquéritos, de, 20 pessoas diante do Brasil inteiro que cometeram crimes reiterados e tal. Qualquer restrição à liberdade de expressão sempre vai ser exceção e ela tem que ter uma motivação. Você tem, né, no nosso sistema jurídico, você não tem direito absoluto, né? Tem uma discussão porque vem um pouco de doutrina americana, que tem um direito que tem que sobrepor aos outros. No Brasil a gente não temos o direito absoluto. Você faz um sobrepesamento, né, sobre esses direitos, né? Você não pode agredir o direito dos outros em relação a isso, né? Sua liberdade de expressão tem esse limite, como tem um limite na questão de cometimento de crimes, né? Ou para o ataque da própria democracia. A liberdade de expressão é um princípio democrático, né? Não faz sentido a gente achar que ela pode ser instrumento de ataque e ataque efetivo, né? Não é um ataque teórico, é um ataque efetivo, como a gente está falando de golpe em curso, como, enfim, né? Com a invasão de palácio, né? Tentativa de bomba, articulação com militares, entre outras coisas, que é muito grave, né? E tem outra coisa também, é que no processo eleitoral, o discurso, a liberdade de expressão, ela é muito mais restrita tradicionalmente. O discurso é mais regulado, tanto na própria campanha eleitoral, que tem 1 milhão de regras, né, para tudo, quanto você, né, como meio de comunicação social, em campanha eleitoral, você não pode simplesmente falar o dia inteiro de um candidato que você tem preferência. Você tem aquilo que a gente chama, por exemplo, do equilíbrio de pleito. Você tem que fazer uma cobertura similar. Enfim, tem um monte de outras regras, né? Tradicionalmente, no direito brasileiro, no direito eleitoral brasileiro, você tem esse discurso eleitoral muito mais regulado dentro do período eleitoral, não só, né, na propaganda política, mas para todos os meios de comunicação em massa. E essa discussão, como que você adequa as regras da internet às regras em relação ao meio de comunicação em massa, que tem, né, todo o conteúdo tem uma responsabilidade editorial, então tem alguém que vai fazer a medição desses tempos e tal. Então, não é uma questão simples, é uma questão complexa. Você também não vai obrigar que as pessoas, cada pessoa que se manifestar tenha o equilíbrio de tempo. Não estou dizendo essas coisas, né? Que as pessoas individuais, elas têm o direito, sim, de manifestar suas opiniões políticas, desde que não cometam crime e desde que não estejam dentro de uma rede organizada de fake news para destruir um candidato com dinheiro escuso, que aconteceu muito isso em outras eleições, né? E aí a gente tem que entender, né, o que é a manifestação legítima em relação a preferências políticas e de um candidato que todos os cidadãos podem expor, do que redes que são financiadas com dinheiro, inclusive fora do que é permitido né, lá na justiça eleitoral, que elas criam notícias falsas, que isso é crime dentro do período eleitoral, na divulgação de notícias falsas para prejudicar candidatos, entre outras coisas. Então,
realmente é um desafio tremendo, né? Essa discussão, né? O TSE fez uma nova resolução, né? Muito mais complexa e mais completa do que sempre teve. Acho que a aplicação dela também vai ser um desafio grande que nós vamos vai ter que acompanhar, vai ter que discutir, vamos ver como é que é, mas é isso, né? A gente não pode correr o risco de abrir mão, né, desses ritos eleitorais de modo, enfim, né, que tenha... Inclusive, a gente está falando do Elon Musk, né, até do debate de interferência estrangeira em relação ao debate, de poder econômico estrangeiro, tem um monte de coisas aí envolvidas, né? E eu acho que o maior desafio é esse, né? Como que você vai aplicar as regras eleitorais de meio de comunicação em massa tal, em face, né, dessa comunicação em massa que é feita hoje pelas redes sociais. Certo. Muito bem, a gente agradece demais a participação aqui no CBN Madrugada, a advogada Estela Aranha, ex-secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça. Estela, muito obrigado, um bom dia e até uma próxima. Obrigada, bom dia. 4h56, para fechar, vamos agradecer aqui o nosso ouvinte Leopoldo Veloso Júnior, está em Lagedo, Pernambuco. Também muito obrigado a Juliene, de Caruaru, Pernambuco. Em Bonito, também Pernambuco, Vladimir. Obrigado pela companhia. Mensagem que chega também da Vanderleia Leiva, está lá no bairro do Mandaqui, em São Paulo. Muito obrigado também ao nosso ouvinte Josinato Gomes. Manda aqui um bom dia, um abraço do tamanho de Tambaú, viu, Ricardo Garcia? Tambaú é a terra do saudoso Joomir Betti, não é? O Evandro Alves, de Araripina, Pernambuco, está conosco também. E aqui no YouTube, galera, continua trocando ideias. Giovana Silva, obrigado, Giovana, pela mensagem. Também a Nair Simão está conosco. E muito obrigado também pela companhia aqui do nosso ouvinte José Espíndola, direto de Goiânia. Tempo excelente, 25 graus. Vamos para a nossa caminhada, diz aqui o José Espíndola. E a gente fecha aqui então o CBN Madrugada desta terça-feira, sempre com a produção da Júlia Castelo. Trabalhos técnicos na mesa de som com Ricardo Garcia. Apresentação, Paulo Galvão. Vem aí o Vinícius Bernardes com o repórter CBN. Logo na sequência, o Frederico Goulart comanda o CBN Primeiras Notícias. Quem estará hoje, Ricardo Garcia? Ricardo Porto? Gabriel Freitas? Então, vamos seguir aí com o CBN Primeiras Notícias, direto do Rio de Janeiro. Ponto final, então, 4h58. Muito obrigado mais uma vez pela companhia. E a gente volta a se encontrar meia-noite com mais uma edição do CBN Madrugada. Tchau. CBN Madrugada. Repórter CBN. Terça-feira, 9 de abril de 2024. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestou contra um pedido de liberdade do ex-jogador Robinho. A defesa do atleta pediu a liberação do cliente até que se esgotem as chances de recursos. Em resposta, o PGR destacou que não há previsão constitucional para que ele fique solto, já que foi definido o cumprimento imediato da pena. Robinho foi preso no mês passado após o Superior Tribunal de Justiça homologar a condenação da Justiça da Itália. O ex-jogador foi sentenciado a 9 anos de prisão pelo crime de estupro coletivo ocorrido em 2013. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas de chuvas intensas para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, ao risco de descargas elétricas e alagamentos. O órgão também destacou a possibilidade de temporais na Bahia, com destaque para a capital, Salvador e arredores. A chance de chuva acima de 100 milímetros por dia. Não estão descartados transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. O
O cantor e compositor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, voltou a ser internado na UTI em um hospital no Rio de Janeiro. O artista trata um quadro de insuficiência renal. Segundo a assessoria dele, Anderson está lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos. No mês passado, ele foi hospitalizado para dar prosseguimento a um tratamento de imunoterapia e medicações para dores. No horário de Brasília, 5 horas. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. 5 segundos. CBN Primeiras Notícias. Hoje com Gabriel Freitas. 5 horas, um ótimo dia para você. Boa terça-feira, seja bem-vindo ao CBN Primeiras Notícias, mais uma edição começando para te atualizar de tudo que é importante para você começar o seu dia, para trazer aquilo que vai ser notícia ao longo da sua terça-feira. Muito bom ter você aí do outro lado. Eu, Gabriel Freitas, sigo aqui na apresentação do CBN Primeiras Notícias, enquanto Frederico Goulart curte as férias dele. Tá lá curtindo as férias, tá viajando, tá descansando, mas volta já aqui pro PN, seu despertador de todos os dias. Continuamos juntos até às 6 horas da manhã. Participe do nosso jornal, mande sua mensagem. A nossa live já está lá no YouTube. Entra lá no YouTube, procura o canal da Rádio CBN, você encontra a gente. Lá você ativa o seu sininho também, além de se inscrever e ativando o sininho, aí tocando o barulhinho para você se lembrar. O próprio YouTube te lembra quando estiver entrando alguma transmissão ao vivo lá no perfil, lá no YouTube da Rádio CBN, né? E aí não só o CBN Primeiras Notícias. Se você não conhece os outros jornais, vai ser notificado sempre que tiver alguma edição nova do Jornal da CBN, o jornal local também aqui, CBN São Paulo, CBN Rio, o CBN Rio, CBN Brasil. Ao longo de todo o dia a gente tem muitos jornais, então fique com a gente. Mande sua mensagem também pelo nosso WhatsApp, é o 21 99764 2381. A gente vai dando uma lida já, destacando algumas participações que vão chegando aqui pra gente. Deixa eu aproveitar para dar um bom dia pro Ricardo Porto. Oi, Ricardo, bom dia, tudo bem? Muito bom dia, Gabriel Freitas, para você, pro ouvinte do CBN Primeiras Notícias. Semana tá só começando, hein? É verdade. Ontem eu senti que o dia passou rápido. Vamos ver se a terça-feira vai ser movimentada a ponto da gente sentir esse relógio correndo bem rápido, né? Se passou rápido no início da semana, porque tá bem. Porque geralmente o início da semana que é arrastado. Arrasta mesmo. Logo mais já chega aí o fim dessa primeira de 2 semanas que você estará aqui, né, Gabriel Freitas? É verdade. Espero que passe na velocidade necessária para você gostar de estar aqui com a gente, tá bom? Sempre gosto. É sempre muito bom estar aqui no CBN Primeiras Notícias. Ricardo Porto, hoje a gente vai destacar principalmente toda aquela questão envolvendo o Elon Musk, né? Um bilionário, tá falando a beça nas redes sociais, tá criticando a política brasileira. Afrontando. Né? A palavra, o que ele está fazendo é uma afronta. Ele está dando ali, vamos dizer, sustentação para a extrema-direita nas redes sociais. Ele que sempre foi uma pessoa polêmica, embora ali tenha empreendido em vários negócios bem-sucedidos, mas ele sempre foi pessoalmente muito polêmico e muito alinhado à extrema-direita, principalmente nas redes. E o que ele está fazendo é afrontar a legislação brasileira, afrontar as autoridades. E ontem, pessoas, né, do meio jurídico, pessoas importantes do meio jurídico e político responderam a essa afronta. A gente está falando novamente da PL das redes sociais, de uma regulamentação. Se há algo aí necessário de vir nisso tudo, é se rediscutir a necessidade de regulamentação das redes, uma discussão séria que está acontecendo no Congresso Nacional, né, Gabriel? É verdade. A gente sempre, quando ouve o nome de Elon Musk no noticiário, a gente nem imagina, né? Antes, a gente nem imaginava que ele estaria ligado ao Brasil, né? Porque ele tem aí vários empreendimentos, tem a Tesla, tem a SpaceX,
sul-africano, né? E aí quando a gente vê Elon Musk envolvido numa história política brasileira, realmente... Ele foi muito próximo, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro enquanto ele esteve no poder, fez negócios, né, negociou parcerias com o governo brasileiro naquela época. E há aí toda uma estratégia, obviamente, de negócios a fazer esse alinhamento aí com a extrema-direita, com personagens da extrema-direita, e aí se coloca Jair Bolsonaro, Trump e tantos outros. Os negócios e a política têm muito mais a ver ali do que a gente imagina. Vamos falar também sobre Petrobras, jogo de poder, política, tudo isso também envolvido nesse assunto. Vamos falar do caso de Jean Paul Prats, que ainda está na corda bamba, né? Está na corda bamba, se desenha uma solução para a permanência dele até... diz que os detratores dele falam que ele não está muito alinhado às ideias do governo federal na Petrobras e que se ele mudar de postura ele pode ficar, mas a situação dele... a princípio, ainda é muito complicada, então certamente a gente vai ter novidade ao longo dessa semana. Lula está ouvindo. Lula está ouvindo personagens, uns que acham que Prats tem que continuar, outros que acham que tem que sair. O que o presidente certamente está avaliando também é um possível efeito colateral em qualquer mudança na empresa hoje. E tem também a situação do Moro, né? É verdade. Ontem teve julgamento, hoje vai ter mais uma etapa desse julgamento, porque ontem teve um pedido de vistas. Tudo isso a gente vai detalhar para você a partir de agora, aqui no CBN Primeiras Notícias. CBN Primeiras Notícias. A trama envolvendo o bilionário Elon Musk e o cenário político brasileiro continua movimentando as redes sociais e as conversas nos corredores do poder. Nesse episódio mais recente, o empresário, conhecido por suas opiniões fortes e declarações controversas, voltou a mirar suas críticas ao judiciário brasileiro, mais especificamente ao ministro Alexandre de Moraes. Nada sutil, Musk lançou um novo ataque nesta segunda-feira, questionando o bloqueio de contas que, segundo o STF, disseminavam fake news e incitavam movimentos golpistas. O bilionário não só questionou os legisladores brasileiros por não tomarem atitudes contra o ministro, como também insinuou que as eleições brasileiras de 2022 não foram limpas, sugerindo sem nenhuma prova que Moraes teria influenciado o resultado a favor de Lula. O magnata ainda chegou a classificar Alexandre de Moraes como um ditador, o acusando de manter o presidente Lula sob seu controle. Essas declarações provocativas levaram a uma resposta rápida do judiciário, com Moraes ordenando que a Polícia Federal investigasse Musk por obstrução de justiça. E num movimento que tem sido avaliado como uma tentativa de se destacar a soberania das leis brasileiras, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, lembrou que empresas operando no Brasil devem respeitar as leis e decisões locais. O enredo ganha mais uma camada com a reação do Congresso Nacional, já que as declarações do empresário reacenderam o debate sobre a regulação das redes sociais, um tema que já estava na mesa com um projeto de lei aprovado no Senado em 2023, mas que atualmente está em espera na Câmara. Esse projeto busca responsabilizar as plataformas de redes sociais por conteúdo criminoso postado por seus usuários. A Isa Staciarini tem outras informações sobre esse assunto. Oi, Gabriel. Os ataques feitos pelo bilionário Elon Musk ao Supremo Tribunal Federal geraram fortes reações tanto no meio jurídico quanto político. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou nesta segunda-feira que toda empresa que opera no Brasil está sujeita às leis e às decisões das autoridades brasileiras e frisou que decisões judiciais podem ser objeto de recursos, mas jamais de descumprimento deliberado. Barroso frisou que o STF vai continuar atuando na proteção das instituições. Em meio à polêmica, o deputado Orlando Silva, que é o relator do PL das redes sociais,
tenta retomar a discussão da proposta. Ele disse à CBN que conversou com o líder dele do PCdoB para levar o assunto à reunião nesta terça-feira, mas não há expectativa do projeto entrar em pauta. Inclusive, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem dito a interlocutores que o texto como está não tem ainda a chance de ser aprovado. O PL das redes sociais foi aprovado no Senado em 2020. Ano passado, chegou a ser colocado em discussão na Câmara, mas diante da forte pressão das Big Techs, a votação foi adiada. Nesta segunda, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a regulamentação das redes não é censura. Não é limitação à liberdade de expressão, são regras para o uso dessas plataformas digitais, para que não haja captura de mentes de forma indiscriminada que possa manipular desinformações, disseminar ódio, disseminar violência, disseminar ataques a instituições. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, considerou os ataques de Elon Musk inadmissíveis. Em entrevista nesta segunda a um podcast divulgado no X, Elon Musk disse achar, às vezes, divertido e, às vezes, estressante o embate com Moraes e afirmou que precisou fingir que as suspensões de contas determinadas por Moraes eram por violações por termo de uso. Normalmente nos davam 2 horas para suspender uma conta ou enfrentaríamos multas pesadas. E a resposta final, estávamos recebendo demandas para suspender membros do parlamento e grandes jornalistas. E, além disso, não poderíamos dizer a eles que foi a pedido de Alexandre de Moraes. Tínhamos que fingir que era devido aos nossos termos de uso. E essa foi a gota d'água e dissemos não. Por decisão de Moraes, Musk foi incluído como investigado no inquérito das milícias digitais e a Polícia Federal abriu um novo inquérito, conforme determinado pelo ministro, para apurar as declarações do CEO da rede social X. Enquanto os debates fervilham, a Comissão de Segurança da Câmara, dominada por aliados de Bolsonaro e presidida pelo deputado Alberto Fraga, se prepara para votar uma moção de aplausos a Musk. E ontem, Flávio Bolsonaro, no programa Roda Viva, não só apoiou Musk, como reforçou as críticas ao ministro Alexandre de Moraes. Um cidadão americano, uma empresa privada, no meu ponto de vista, não cometeu crime nenhum, ele apenas falou, se posicionou, fez uma pergunta ao ministro. O Elon Musk não tem foro por prerrogativa de função, tá tudo errado. E aí, de sábado para domingo, o ministro toma mais uma vez uma decisão monocrática, antes que qualquer ato fosse cometido pelo Elon Musk, já incluindo ele no inquérito, colocando multas pesadíssimas diárias. Isso está errado. A percepção da população é que só se olha para investigar ou para tentar amordaçar uma determinada ala da política dentro do Brasil, e que está errado. O futuro do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, segue envolto em incertezas, apesar da reunião crítica entre o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem no Palácio do Planalto. Essa conversa, que teve como pano de fundo as divergências internas do governo sobre quem deve estar no comando da gigante do petróleo, parece não ter chegado a uma conclusão definitiva. Na agenda, um dos temas quentes foi a questão dos dividendos da Petrobras. De acordo com Haddad, esse assunto está caminhando bem e o que se espera é que a Assembleia da empresa tome uma decisão ainda em abril. Parece que há uma corrente dentro do governo batendo forte na tecla de que distribuir os lucros poderia ser uma saída para alcançar a meta fiscal proposta, um debate que mostra como economia e política estão totalmente ligadas. Quando o assunto mudou para uma possível mudança na gestão da Petrobras, Haddad se esquivou, marcando posição de que isso não é da alçada dele. A Samantha Klein explica melhor essa história. O presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, discutiram nesta segunda-feira caminhos para superar as incertezas na Petrobras. Agora, a ideia é diminuir a temperatura da crise. Com isso, o atual CEO Jean Paul Prates poderá, inclusive, permanecer no cargo.
Neste movimento de frear a fritura pública de Prates e evitar o nome de Aloysio Mercadante, atual presidente do BNDES no comando da petroleira, uma ala do governo vazou a informação de que Lula ligou para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para dizer quais seriam as condições para Prates ficar na empresa, segundo o Estado de São Paulo. Ou seja, Prates deverá levar ao Conselho de Administração mais as pautas que são prioritárias do Planalto e menos as ações que têm agradado ao mercado financeiro. Questionado sobre mudança no comando da companhia, Haddad argumentou que isso não é da alçada dele e garantiu que só discute os cenários econômicos com o presidente. Em reação ao questionamento sobre sua gestão, Prates fez uma série de 5 postagens no X nesta segunda-feira sobre ações e obras da Petrobras, incluindo módulos da plataforma P-78 no estaleiro Brasfels, em Angra dos Reis. Para o especialista em energia Adriano Pires, a questão da Petrobras tem menos relação com o presidente e mais com o modelo da empresa, que permite o que ele chama de interferência governamental. Todos os governos olham para a Petrobras como se ela fosse uma empresa estatal e querem usar a Petrobras para fazer política econômica, para ganhar eleição. A Petrobras é uma empresa de capital misto, ela tem acionistas privados. E aí você começa, então, a ter conflito, né? Porque o governo quer mandar e o governo, às vezes, quer tomar decisões que não agradam os acionistas. Você tem um conflito que fica difícil de ser resolvido. Entra governo, sai governo, é uma coisa. Não é à toa, por exemplo, que a Petrobras é a petroleira que mais teve presidente no mundo, né? A crise na gestão da Petrobras escalou em meados de março, quando o governo pediu que seus representantes no Conselho de Administração votassem contra o pagamento de dividendos extraordinários no valor de quase 44 bilhões de reais. Prates se absteve, o que gerou um mal-estar no Palácio do Planalto. Diante do desgaste, o governo federal vai votar a favor da distribuição na próxima Assembleia Geral Ordinária da Petrobras, prevista para o dia 25. E em um evento do jornal Valor Econômico, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta segunda que a distribuição dos dividendos da petroleira e de outras estatais é importante na busca pelo equilíbrio fiscal zero. No caso da Petrobras, o governo poderá lucrar até 12 bilhões de reais em receita extraordinária. De Brasília, Samantha Klein. E em Curitiba, olhos atentos à retomada do julgamento que pode decidir o futuro político do senador Sérgio Moro, do União Brasil. O cenário é de expectativa no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, onde o caso está se desenrolando. Dos 7 desembargadores encarregados de avaliar o caso, 4 já votaram e o placar atual é de 3-1 contra a cassação do mandato de Moro. No episódio de ontem desse julgamento, 2 desembargadores, Cláudia Cristina Cristófani e Guilherme Frederico Fernandes Dens, decidiram apoiar o voto do relator, Luciano Carrasco Falavinha Souza, ambos contrários à cassação. A desembargadora Cláudia trouxe uma observação interessante, dizendo que não dá para afirmar com certeza que os gastos de Moro na pré-campanha, na época em que ele pensava em se candidatar à presidência pelo Podemos, foram o que garantiu sua eleição. Já o desembargador Guilherme considerou que os gastos não foram tão além do razoável, mas o desembargador Júlio Jacó Júnior fez um pedido de vista, pausando tudo para pensar melhor, com o julgamento sendo retomado hoje, terça-feira. E, como em muitas tramas políticas, o final dessa ainda pode ter reviravoltas, já que qualquer decisão do TRE paranaense ainda pode ser levada para análise no Tribunal Superior Eleitoral. CBN Primeiras Notícias. Agora, 5h17, um bom dia para você que segue conosco aqui na Rádio CBN. Começo com informações do noticiário policial, isso porque a Polícia de São Paulo faz buscas por um grupo de criminosos que explodiu 2 carros fortes na rodovia Washington Luiz, uma das mais movimentadas aqui do estado. O ataque ocorreu no fim da tarde dessa segunda-feira em Cordeirópolis, no interior. Segundo os agentes, os bandidos utilizaram 2 carros e portavam fuzis. Eles explodiram os veículos que pertenciam à transportadora Blue Angels.
A Prefeitura de Cordeirópolis acionou as forças de segurança para localizar os criminosos que permanecem foragidos. Até o momento não se sabe o valor levado por eles. Segundo as investigações, os veículos usados pelos bandidos foram encontrados em um canavial. De acordo com a PM, os mesmos carros foram usados em um ataque a uma agência do Banco do Brasil em São Pedro, também no interior paulista. Esse crime ocorreu na madrugada de segunda-feira. Na ocasião, a quadrilha trocou tiros com a polícia, mas também ninguém foi preso. Trago informações também de um outro ataque a carros fortes que foi realizado aí agora à noite, na noite dessa segunda-feira, desta vez em Piracicaba, também no interior paulista. Segundo a polícia, ninguém ficou ferido. A ação ocorreu na rodovia Luiz de Queiroz, uma das mais importantes da cidade. Até o momento não foi divulgado se algum criminoso foi preso e se o dinheiro foi levado. Também não foi informado se o carro forte atacado é da mesma transportadora. Trago informações também agora para você que vai se locomover pela cidade, depende dos transportes públicos. Nesse momento, circulação normal, tanto no metrô quanto na CPTM. Os trens com operação normal em todas as linhas, segundo os sites das companhias. Apenas a linha 8 Diamante, que está com uma obra de modernização, e os passageiros com destino à estação Júlio Prestes estão tendo que desembarcar na estação Palmeiras Barra Funda e embarcar no trem da plataforma 4, procedimento que começou ontem e continua também nesta... CBN Primeiras Notícias. Hoje com Gabriel Freitas. Abrindo a agenda do dia nessa terça-feira, com os investigadores conversando com a namorada de Fernando Sastre Filho. Você já deve estar até acostumada com esse nome, né? Eles estão querendo entender melhor se ele tinha bebido antes daquele acidente trágico que resultou na morte de um motorista de aplicativo em São Paulo. Também estão curiosos, né, os investigadores, para saber por que ela não estava no mesmo carro que Fernando quando eles saíram de uma casa de pôquer na capital paulista. Isso tudo vem depois que a Justiça de São Paulo decidiu não prender novamente Fernando, entendendo que ele não ia fugir. Ao invés disso, ele só precisa seguir algumas regras, como pagar uma fiança de R$500 mil, não dirigir por enquanto e entregar seu passaporte e celular. Esse caso está em destaque na nossa reportagem em São Paulo e vamos acompanhar os desfechos dele. Atenção também, pessoal, para as condições do tempo para Salvador hoje. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a situação lá na capital baiana permanece em alerta máximo por causa das chuvas que atingem a região desde domingo. Sirenes foram acionadas em 14 localidades da periferia do município, orientando os moradores a deixarem suas casas. Houve registro de alagamentos e deslizamentos de terra. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os temporais devem continuar intensos na região nos próximos dias. Vamos acompanhar também o quadro de saúde do cantor e compositor Anderson Leonardo, do Grupo Molejo, que voltou a ser internado na UTI no Hospital do Rio de Janeiro. O artista trata um quadro de insuficiência renal e, de acordo com a assessoria dele, ele está lúcido, respirando sem ajuda de aparelhos. No mês passado, ele foi hospitalizado para dar prosseguimento a um tratamento de imunoterapia e medicações para dores. E no cenário internacional, a gente acompanha hoje a situação dos conflitos em Gaza, principalmente porque o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que já tem uma data para a ofensiva contra a cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza. Ele não especificou, no entanto, o dia da invasão. O governo israelense acredita que o local é o último reduto do grupo terrorista Hamas. Previsão da Clima Tempo. As informações a gente ouve agora com a Luísa Cardoso. Nesta terça-feira, a atuação de uma pré-frontal sobre o Rio Grande do Sul, aquele sistema antes da chegada de uma frente fria, deve fazer com que as temperaturas sejam bastante elevadas no meio da tarde. Então, boa parte do território gaúcho tem este cenário. Ainda assim, pancadas isoladas são esperadas no período da tarde e também da noite.
Região de Santa Catarina com o mesmo cenário, Curitiba também e boa parte do Paraná. Pancadas isoladas que podem ocorrer com volume acumulado um pouquinho mais expressivo na região do norte paranaense. Inclusive, no estado de São Paulo, o cenário é o mesmo. O dia começa com sol, variação na nebulosidade e as pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde. A região metropolitana de Campinas pode até ter alerta de temporais, assim como Campos do Jordão, áreas do extremo sul de Minas Gerais. Boa parte de Minas, inclusive, região do interior do estado, como BH, deve ter sol e pouca nebulosidade. Pancadas isoladas também podem ser esperadas sobre o Rio de Janeiro e uma chuva muito passageira no Espírito Santo. Temporais também estão previstos para Goiânia, boa parte do interior de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tem a possibilidade de pancadas isoladas à tarde. No Nordeste, a zona de convergência intertropical continua atuando, então só não chove no extremo norte da Bahia, sul do Piauí e o interior pernambucano. Mas todas as demais áreas devem receber chuva, inclusive Salvador, com uma chuva um pouco mais forte entre a madrugada e a manhã desta terça-feira. Tem alerta de temporais em Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Teresina e São Luís. É chuva que acontece de maneira forte e pode ocorrer ao longo de todo o dia, assim como boa parte do interior do norte brasileiro. Só não chove no norte do Amazonas e Roraima. Luísa Cardoso, da Clima Tempo, para a CBN. 5h24, a gente fala agora de futebol, porque a noite promete ser agitada, especialmente para os torcedores dos times brasileiros em competições sul-americanas. Hoje, 4 equipes do país entram em campo por 2 competições da Conmebol. Começando pela Libertadores, na sua segunda rodada, o Grêmio vai receber o Huachipato, lá no Chile, às 7h em Porto Alegre. Mais tarde, às 9h, o palco é o Maracanã, onde o Fluminense enfrenta o Colo-Colo. Na Sul-Americana, o Corinthians tem um encontro marcado com o Nacional do Paraguai, também às 7h, na Neoquímica Arena. E fechando a noite, às 9h30, o Atlético Paranaense pega o Raio Zuliano, da Venezuela, na Arena da Baixada. O Furacão entra em campo com o objetivo de mostrar sua força diante da torcida e busca a vitória contra os venezuelanos. Hora da gente trazer aqui para você os destaques das principais publicações jornalísticas do país. A gente conta sempre com o Ricardo Porto nesse momento. Começando, né, Ricardo, esse giro com a manchete da Folha de São Paulo, com um assunto em destaque também nas capas do Estadão e do jornal o Globo. Tudo se encaminha para que o governo reveja a meta fiscal traçada para o ano que vem, mas o ministro Fernando Haddad da Fazenda está mantendo cautela. Gabriel, esse é um assunto que a gente já trouxe na semana passada, a partir de uma fala da ministra do Planejamento, Simone Tebet, que disse com todas as letras que a meta traçada quando da aprovação do arcabouço fiscal de um superávit de 0,5% do PIB em 2025 poderia ser rediscutida. O governo tem que mandar, até segunda-feira que vem, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 para o Congresso. E Tebet deixou claro que as contas não estavam fechando, a partir de uma constatação de que a estratégia de busca por receitas estava se exaurindo. Qual é a novidade destacada hoje pelos jornais impressos, Gabriel? É a de que a equipe econômica estuda reduzir a meta, então, de 0,5% de superávit para algo em torno entre 0% e 0,25%, o que já não é trivial. Mais cauteloso do que Tebet, o ministro Fernando Haddad afirmou à imprensa que se busca uma meta factível. Estamos esgotando o tempo para fazer as contas necessárias para fixar uma meta factível, né? À luz do que aconteceu de um ano para cá, porque vamos nos lembrar que essa meta foi estabelecida, foi anunciada em março do ano passado, quando foi apresentado o marco fiscal. De lá para cá aconteceu muita coisa boa, mas tivemos alguns percalços que vão ter que ser considerados. E nós temos ainda alguma insegurança em relação ao resultado final das negociações desse semestre em relação a temas importantes. Quando o ministro fala de coisas boas e de percalços, obviamente ele está falando dos projetos que foram aprovados pelo Congresso e daqueles que travaram ou foram aprovados
com uma série de mudanças. O exemplo mais recente de percalço foi a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de manter a desoneração da folha de pagamento para municípios com impacto aí de 10 bilhões de reais. Fato é que uma decisão sobre a meta de 2025 deve ser tomada ainda essa semana e o que a equipe econômica não abre mão é de, pelo menos, garantir um equilíbrio sem déficit. Sobre a meta desse ano de 2024, Gabriel, ninguém fala em mudança. A equipe de Haddad está confiante de que há condições de cumprir o objetivo de déficit zero, que na prática permite um déficit de até 0,25%. E o que pode ajudar nisso, Gabriel? A Petrobras, olha ela aí de novo. Você até comentou rapidamente mais cedo. Se a estatal pagar os dividendos, algo que Jean Paul Prats e Haddad defendem, pode entrar mais de 6 bilhões no caixa do governo, já que ele é acionista majoritário. Também se está prestes a fechar um acordo entre a Petrobras e a União para encerrar disputas tributárias que envolvem pagamento de 20 bilhões de reais. E além de Jean Paul Prats, Ricardo, quem está na berlinda é a ministra da Saúde, Nízia Trindade, mas ontem ela ganhou um afago do presidente Lula. A situação de Nízia é um dos assuntos do Estadão. Lula acompanhou o lançamento do programa Mais Especialistas, que tem por objetivo reduzir a quantidade de lugares em que o paciente do SUS precisa ir para ter atendimento especializado, além de integrar exames e consultas na rede pública. Lula lembrou então daquela reunião ministerial em que cobrou de Nízia que ela falasse grosso diante de reclamações sobre o trabalho dela no comando da pasta. Ontem, Lula disse que as pessoas podem até não gostar de Nízia, mas o jeito dela, de fala mansa, passa credibilidade. E eu acho que a Nízia, falando manso do jeito que ela falou, eu posso até achar, Nízia, que as pessoas podem até alguém não gostar de você, mas eu duvido que tenha alguém que não acredite em cada palavra que você fala. Não apenas pelo fato de ser mulher, mas também. Mas é porque o seu jeito delicado de falar, sem rompante, você consegue falar com a alma e com a consciência das pessoas. Nízia, como sabemos, é alvo desde sempre de partidos do Centrão, mas mais recentemente passou a ser alvo do próprio PT a partir da intervenção feita em hospitais federais do Rio. E aí, Gabriel, Lula aproveitou o evento com Nízia ontem para se vacinar contra a gripe. A gente está no meio de uma campanha de vacinação contra a influenza e, sem citar Bolsonaro, ele deu uma estocada no ex-presidente. Então vou tomar aqui agora a vacina para incentivar o povo brasileiro a tomar vacina outra vez. Vacina não permite que a vacina a gente não vira jacaré, a gente não vira o que a gente não quer. Vacina a gente evita de pegar doenças que podem matar as pessoas. Eu vou tomar a minha vacina aqui para incentivar todas as pessoas brasileiras, homens e mulheres, adolescentes e crianças que precisar, não ter medo de tomar vacina. Então aí, Gabriel, a gente tem uma fala importante do presidente da República incentivando a vacinação depois de um governo anterior que fazia exatamente o contrário. Isso é importante ser pontuado. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, Ricardo Porto, pelas informações. Vamos agora para São Paulo. Vamos fazer essa conexão com o Jornal da CBN, que começa às 6 horas da manhã. E nessa conexão de todos os dias, a gente conversa com a Letícia Valente, produtora do Jornal da CBN, que está aqui com a gente, dividindo tela já para você que está acompanhando o Globoplay e o YouTube, a nossa transmissão aqui do CBN Primeiras Notícias. Oi, Letícia, bom dia, boa terça, tudo bem? Bom dia, Gabriel, Ricardo, ouvinte do Primeiras Notícias, uma boa terça-feira a todos, tudo bem com vocês por aí no Rio? Tudo certinho, Letícia. Por aí em São Paulo, acredito que vocês estejam já movimentando aí para o início do Jornal da CBN. O que você conta para a gente? O que o nosso ouvinte vai acompanhar hoje na edição do Jornal da CBN? Com certeza, Gabriel. Hoje, com o retorno de Cássia Godoy, estará ao lado do Milton Jung na apresentação do jornal de hoje. Às terças-feiras a gente tem a nossa nova coluna, né? E agora num novo horário. Às 6h55, o G20 no Brasil com Oliver Stunkel. O professor vai conversar com a gente um pouco sobre uma das prioridades aí da presidência do Brasil no G20, que são as mudanças climáticas, ou melhor, o combate às mudanças climáticas. Então, já ele vai contar pra gente a importância desse debate e o que o Brasil pode levar para o G20 em relação a esse tema. A gente tem uma entrevista também com o diretor técnico do Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis, o Mahatma Ramos
dos Santos. A gente sabe que a questão da Petrobras aí continua em discussão. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso com ele. E temos uma entrevista também com a presidente do Instituto Palavra Aberta, a Patrícia Blanco, para falar também sobre essa questão de Elon Musk, STF, que vem esquentando bastante desde domingo. A gente tem tudo isso no Jornal da CBN de hoje. Eu espero vocês daqui a pouquinho às 6 horas da manhã. Obrigado, Letícia. Convite feito. O pessoal vai continuar aqui às 6 horas da manhã, então, portanto, no início do Jornal da CBN, ao longo de todo ele, até às 10 horas da manhã. Valeu, Letícia. Até amanhã. Até já. 5h33 agora. CBN Primeiras Notícias. Repórter CBN. Terça-feira, 9 de abril de 2024. O empresário Elon Musk voltou a fazer críticas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, na noite desta segunda-feira. Em postagens no X, antigo Twitter, ele questionou por que os congressistas brasileiros não promovem ações contra o magistrado. Musk também levantou acusações sem provas sobre a lisura das eleições de 2022. Ele afirmou que Moraes colocou o dedo na balança para eleger Lula e afirmou que o magistrado age de forma ditatorial. No fim de semana, Moraes incluiu o bilionário no inquérito das milícias digitais. Ele abriu uma investigação para apurar a tentativa de obstrução de justiça. Na decisão, o magistrado citou uma dolosa instrumentalização criminosa por parte de Elon Musk. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná retoma hoje o julgamento das ações que podem cassar o mandato do senador Sérgio Moro. O político é acusado de irregularidades financeiras nas eleições de 2022. Desta vez, a sessão será iniciada com o voto do desembargador Júlio Jacob Júnior, que pediu vista no processo. O placar está em 3-1, favorável ao parlamentar. Outros 3 desembargadores ainda devem se manifestar sobre a questão. Grêmio e o Huachipato do Chile se enfrentam hoje às 7 horas da noite pela segunda rodada da Taça Libertadores. A partida será na Arena do Clube em Porto Alegre. Às 9 da noite, o Fluminense recebe o também chileno Colo-Colo, no Maracanã. Pela Sul-Americana, o Corinthians enfrenta o Nacional do Paraguai às 7 horas. O confronto será na Neoquímica Arena, em São Paulo. Às 9h30, o Atlético Paranaense encara o Raio Zuliano, da Venezuela, na Liga Arena. No horário de Brasília, 5h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Hoje com Gabriel Freitas. Retomando o CBN Primeiras Notícias desta terça-feira, dia 9 de abril de 2024. Fique com a gente, temos ainda muita informação para você. Aqui fazemos um giro, inclusive, logo mais com os nossos repórteres em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. Mas antes de fazer o giro, quando mexe no bolso, a gente tem que dar destaque, né? Porque tem uma informação aí, né, Ricardo Porto? Hoje tem um ato importante do presidente Lula com relação às contas de luz. E eu quero trazer esse assunto aqui, viu, Gabriel? Porque foi algo que eu e o Fred conversamos, se não me engano, na semana passada. Havia uma intenção, uma discussão dentro do governo de estabelecer uma medida provisória para baixar as contas de luz em até 4%, em 3,5% até 4% nas estimativas menos conservadoras. E hoje o presidente Lula vai, em cerimônia no Palácio do Planalto, assinar essa medida provisória com o objetivo justamente de garantir a redução na conta de luz para consumidores de baixa tensão, leia-se os consumidores residenciais. O que é essa proposta? Entre vários outros pontos, né, tem vários tecnicismos ali que a gente pode explicar amanhã no nosso podcast, mas, em linhas gerais, a proposta prevê antecipar futuros pagamentos que a Eletrobras
que foi recentemente privatizada, deve ao governo, e a partir desses pagamentos que a Eletrobras fizer ao governo, o governo vai pedir empréstimo ao setor privado com taxas de juros mais baixas, tendo os pagamentos da Eletrobras como garantia. E aí, esse dinheiro, esses novos empréstimos, vão pagar outros que foram tomadas pelas distribuidoras de energia lá no auge da pandemia de Covid-19. Foi uma crise que também se juntou com a seca que baixou os reservatórios das hidrelétricas entre 2021 e 2022, e justamente esses empréstimos feitos à época estão encarecendo a conta de luz para os consumidores. Então, a ideia aí é rever esses empréstimos com juros mais baixos e aí reduzir a pressão nas contas de luz. Claro que vai ter um evento para explicar como isso vai funcionar certinho, tem outros pontos, mas essa é mais uma medida que o presidente Lula quer adotar diante da queda de popularidade que as últimas pesquisas mostraram. E com mais detalhes sendo divulgados, a gente vai trazer aqui para o nosso ouvinte no Primeiras Notícias, assunto importante. Obrigado, Ricardo. Vamos começar então o nosso giro, indo para Brasília, direto para conversar com o Igor Cardim, que tem uma informação, assim, difícil de ouvir até, viu? Envolvendo religiosos, um religioso em questão e crimes sexuais. Não é isso, Igor? Bom dia. Oi, Gabriel, bom dia para você e para o ouvinte. Aqui em Brasília acompanhamos os desdobramentos do caso de um pastor de 40 anos que foi preso acusado de ter estuprado uma missionária no começo deste ano. Júlio César Aparecido Pereira dos Santos, conhecido como Pastor César, já havia sido condenado a 16 anos de prisão por ter abusado de uma criança de 9 anos em dezembro de 2020. Apesar disso, ainda estava solto. Segundo a investigação, o religioso convidou a vítima, de 41 anos, para fazer orações em uma área conhecida como Monte de Samambaia. No entanto, quando estavam indo para o local, ele desviou o caminho para a casa dele e estuprou a mulher. Ele era amigo da vítima e frequentava a casa dela. A mulher denunciou o suspeito, que ainda tentou convencê-la de retirar a denúncia. O pastor temia represálias dentro do presídio. Segundo o delegado Pablo Aguiar, responsável pelo caso, é possível que o criminoso tenha feito outras vítimas. As investigações foram realizadas de forma acelerada, até por tomarmos conhecimento que tratava-se aí de um predador sexual. A gente acredita, que esse predador sexual possa ter feito inúmeras outras vítimas aí, se valendo aí da condição de líder religioso, e as vítimas, por razões de medo, vergonha, não registraram a ocorrência. O preso já tem passagens por crimes como violência doméstica, tráfico de drogas, tentativa de homicídio e furto. Ele havia sido condenado pela justiça e estava em liberdade provisória. O pastor nega o crime e diz que tudo ocorreu com o consentimento da vítima. Ele foi indiciado por estupro e pode pegar até 16 anos de prisão. É isso, Gabriel. Volto com você. Obrigado, Igor, pelas informações da capital federal. E de Brasília a gente vai para Belo Horizonte conversar com a Laura Couto, que traz novos detalhes do caso de uma criança de 6 anos que morreu baleada na rodovia Fernão Dias. A tragédia aconteceu depois que o pai da menina disputou um racha com o suspeito. Não é isso, Laura Couto? Bom dia para você. Olá, Gabriel. Muito bom dia para você, para os nossos ouvintes. Ontem nós falávamos aqui no Primeiras Notícias sobre a prisão do suspeito de matar a tiros a menina Melissa Maria dos Santos, de 6 anos, no dia 21 de janeiro deste ano. A atualização que a gente traz agora é que nessa segunda-feira, a Polícia Civil de Minas apresentou detalhes sobre a conclusão do inquérito. Segundo a instituição, a criança foi morta após o pai dela disputar um racha com o motorista autor dos disparos. O crime aconteceu na rodovia Fernão Dias. O caminhoneiro Igor Bezerra de Lima, de 44 anos, que foi o autor dos tiros, foi preso preventivamente sem prazo definido para soltura. Segundo a Polícia Civil, ele tinha registro de CAC, colecionador, atirador desportivo e caçador, mas não poderia andar armado. Por isso, o homem vai responder pelos crimes de homicídio duplamente
agente qualificado por motivo fútil e por perigo comum, além de porte ilegal de arma de fogo. Segundo a Polícia Civil, a princípio, a informação divulgada por familiares da vítima era de que Melissa, o pai, o irmão e a avó retornavam de um almoço quando o outro motorista se aproximou e disparou contra o carro. Porém, imagens de câmeras de segurança ao longo do trecho da rodovia ajudaram a entender a dinâmica do que realmente aconteceu. A polícia afirma que os dois motoristas fizeram uma disputa de racha por cerca de 25 quilômetros da rodovia, que terminou com a morte da menina. Durante as investigações, a Polícia Civil tentou ouvir 2 vezes o autor dos tiros, que preferiu não dar informações. Um familiar dele também chegou a prestar depoimento e disse que o caminhoneiro tinha o hábito de andar armado e que é uma pessoa que se irrita com facilidade. Os policiais também identificaram que o pai de Melissa estava alcoolizado. Com a conclusão do inquérito, o caso vai ser encaminhado então ao Ministério Público de Minas. A CBN não conseguiu contato com a defesa do indiciado para um posicionamento. Boa terça para você e para os ouvintes, Gabriel. Para você também, Laura Couto, com as informações de Belo Horizonte. E da capital mineira, vamos para a capital fluminense conversar com o Eric Miranda, que está aqui comigo para trazer informações importantes para os cariocas fluminenses começarem bem o dia, bem informados aí, como é que vai ficar o tempo, noticiário também pesado aqui no Rio de Janeiro. O que você começa destacando para a gente, Eric? Gabriel, começo falando sobre o tempo. Bom dia para você, bom dia também para os nossos ouvintes. Agora 24 graus é a temperatura na capital fluminense. Hoje o tempo vai permanecer estável na cidade do Rio por conta aí da atuação de um sistema de alta pressão no oceano. O céu vai variar entre nublado e parcialmente nublado. Não há previsão de chuva, mais um dia então de forte calor e sem chuva na capital fluminense. Os ventos estarão fracos a moderados, as temperaturas vão permanecer estáveis, com mínima prevista de 19 graus e máxima de 33. E Gabriel, se falou sobre a violência aqui na capital fluminense, também em todo o estado. Dessa vez foi em Seropédica, na Baixada Fluminense. Hoje a gente acompanha as investigações de um tiroteio entre milicianos rivais que deixou, infelizmente, um estudante universitário morto e 2 crianças baleadas ontem à tarde em Seropédica, na Baixada Fluminense. Bruno Paraíso, de 24 anos, saía de um supermercado quando foi atingido por uma bala perdida. Ele estudava biologia na Universidade Federal Rural do Rio. As 2 crianças, um bebê de 1 ano e uma menina de 6, foram socorridas e levadas para o Hospital Adão Pereira Nunes, que fica em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense. O bebê foi baleado no joelho esquerdo, mas o estado de saúde dele é considerado estável. A menina foi atingida na região cervical e no ombro esquerdo. A mãe das crianças, Rosiane Claudino de Freitas, de 34 anos, também deu entrada na unidade com um ferimento na perna, mas passa bem. A Baixada Fluminense tem sido alvo de uma disputa entre milicianos rivais após Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, ser preso em dezembro do ano passado. Desde então, os confrontos pelo controle ali da região de Seropédica, Itaguaí e parte de Nova Iguaçu se acirraram. Então, mais um episódio da violência na Baixada Fluminense por conta desses confrontos. A Universidade Federal Rural do Rio, que era a universidade onde esse estudante que acabou morrendo estudava, decidiu suspender as atividades presenciais do turno noturno dessa segunda-feira. Então a gente vai acompanhar hoje de manhã para saber se as aulas vão ser mantidas pela universidade. Gabriel. Obrigado, Eric Miranda, pelas informações. O Eric volta na programação da CBN ao longo dessa manhã para atualizar o noticiário do Rio de Janeiro. E do Rio a gente vai para São Paulo conversar com o Vinícius Bernardes para saber como é que está começando o dia na capital paulista. Informações importantes para você que está acompanhando o PN e que está no trânsito já, por exemplo, quer começar seu dia bem. Vinícius Bernardes tem os detalhes desse iniciozinho de terça-feira. Não é isso, Vinícius? Bom dia.
É isso mesmo, Gabriel. Muito bom dia para você, muito bom dia aos ouvintes. Gabriel, começo nossa conversa com a previsão do tempo, porque a temperatura por aqui segue instável hoje. Há chance de pancadas de chuva, assim como vimos ontem aqui na capital paulista. Teremos chuvas isoladas nessa terça-feira, durante uma boa parte do dia. O sol até aparece durante a tarde, máximas podem chegar a 27 graus, mas as instabilidades devem ganhar força e devem provocar chuvas moderadas com raios e rajadas de vento. Então é bom o ouvinte ficar atento em relação a isso. Mínima prevista para hoje é de 19, justamente a temperatura que faz agora aqui na capital paulista. Gabriel, trago informações de outros assuntos também aqui do nosso noticiário e começo falando sobre ataques a carros fortes que aconteceram aqui no estado, aqui no interior, em cidades do interior, porque a Polícia de São Paulo faz buscas por um grupo de criminosos que explodiu 2 carros fortes na rodovia Washington Luiz, uma das mais movimentadas aqui de São Paulo. O ataque ocorreu no fim da tarde dessa segunda-feira na cidade de Cordeirópolis, no interior. Segundo os agentes, Gabriel, os bandidos utilizaram 2 carros e portavam fuzis. Eles explodiram os veículos que pertenciam à transportadora Blue Angels e até agora a Prefeitura de Cordeirópolis nem a polícia conseguiu encontrar esses criminosos. Ainda não se sabe o valor total levado por eles. Durante a noite também tivemos um outro ataque a carros fortes, dessa vez em Piracicaba. Segundo a polícia, ninguém ficou ferido. A ação ocorreu na rodovia Luiz de Queiroz, que é uma das mais importantes dessa cidade, também no interior paulista. Até o momento, Gabriel, também não foi divulgado se algum criminoso foi preso e a quantidade de dinheiro levada. Também não foi informado se o carro forte atacado é da mesma transportadora que esse daqui de Cordeirópolis que a gente comentou. Gabriel, a gente segue acompanhando esse caso, volto com você. Obrigado, Vinícius, pelas informações de São Paulo. Continuamos na capital paulista, mas agora para conversar com o Fábio Portugal, que tem detalhes importantes sobre o caso do motorista do Porsche que causou o acidente que matou aquele homem de 52 anos, uma tragédia em São Paulo. Oi, Fábio, bom dia. Muito bom dia para você, Gabriel Freitas. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o CBN Primeiras Notícias. Olha, Gabriel, um dos principais assuntos que a gente vai acompanhar aqui em São Paulo continua sendo a investigação sobre o acidente envolvendo o Porsche na zona leste de São Paulo, porque a polícia vai ouvir hoje o depoimento da namorada do motorista que causou esse acidente que matou um homem de 52 anos no domingo passado. E esse é um dos depoimentos mais esperados pelos investigadores. O delegado responsável pelo caso, inclusive, classificou o relato dela aos policiais como sendo fundamental para as investigações. A polícia quer entender o motivo de ela não ter embarcado no carro de luxo com o Fernando Sastre depois de uma discussão em uma casa de pôquer antes do acidente. Testemunhas já afirmaram à polícia que a namorada não queria que ele assumisse o volante. E no início da noite de ontem, a Justiça negou um novo pedido de prisão contra o motorista, mas impôs medidas restritivas e uma fiança de R$500 mil. Esse dinheiro vai ser usado para garantir uma eventual reparação futura ao amigo que ficou ferido no acidente e à família do motorista de aplicativo Ornaldo Viana. Ele teve a carteira de motorista suspensa e o passaporte apreendido. O Fernando Sastre também está proibido de entrar em contato com as testemunhas do acidente. E nessa semana, o Instituto de Criminalística vai concluir o laudo para determinar qual era a velocidade do Porsche no momento da batida. Também foi revelado que o radar posicionado próximo ao local do acidente, na Avenida Salim Farah Maluf, estava desligado. A Companhia de Engenharia de Tráfego afirma que o aparelho, assim como outros radares instalados pela cidade, estão passando por uma atualização. É isso aí, Gabriel. São esses alguns destaques aqui em São Paulo nessa terça-feira. Muito bom dia para você e bom dia para todos os ouvintes. Valeu, Fábio. Bom dia para você também em São Paulo. 5h51, vamos acordar o campo aqui no PN? CBN Agro. Oferecimento: caminhão Volkswagen Meteor, o extra pesado que entrega mais valor para o seu negócio. O
Cassiano Ribeiro traz hoje para a gente informações de uma das mais tradicionais feiras do agro do país, a Expo Londrina, que está acontecendo essa semana no norte do Paraná. Oi, Cassiano. Oi, Gabriel, bom dia para você, ouvinte. A Expo Londrina é uma exposição muito conhecida lá no Paraná. A feira existe há mais de 60 anos, sendo aí, portanto, uma das mais tradicionais do país e com uma programação super diversificada. Tem máquinas agrícolas, leilões de gado, shows artísticos e uma programação técnica também que reflete bem o agronegócio paranaense. O estado é o segundo maior produtor nacional de grãos, conhecido aí pela diversificação, ou seja, é terra não só de soja, mas também de milho, de trigo, cevada, café, criação animal aí de aves, suínos, peixes, boi e leite e uma agricultura familiar também muito forte. Por isso, a exposição de Londrina se destaca por atender a todos esses públicos aí com uma programação super variada. E apesar dos problemas pontuais com a safra de grãos e com a alta dos juros também, a expectativa dos organizadores é de crescimento nos negócios realizados ao longo dessa semana. A Sociedade Rural do Paraná, organizadora da Expo Londrina, acredita que o movimento gere 1 bilhão e 400 milhões de reais, além de 9 mil empregos e receber a visita de 500 mil pessoas. A Globo Rural enviou uma equipe para cobrir a feira e ontem a repórter Emília Zampieri conversou com o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Marcelo Elcadre, que demonstrou aí otimismo com essa que é a 62ª edição do evento. E a parte comercial nós temos visto, mesmo com esse problema de frustração de safra esse ano, nós estamos vendo expositores com placas vendidos, sabe? Então existe uma expectativa muito boa, porque as empresas, as montadoras vieram com preços diferenciados e condições para o produtor adquirir maquinário, carros, etc. Então a nossa expectativa é muito boa. Daí a fala do presidente da Rural do Paraná. E além da Expo Londrina, tem equipe da Globo Rural também em Goiás, mais especificamente no município de Rio Verde, ao sudoeste do estado, porque nessa semana também ocorre a Tecnoshow Comigo, outra gigante feira de tecnologia agropecuária, semana agitada aí com muitos eventos e a gente, claro, segue acompanhando tudo, trazendo informações de todas essas feiras no site globorural.com.br, nas redes sociais da Globo Rural e, claro, aqui no CBN Agro também. No CBN Brasil hoje tem mais informações do campo, porque hoje é terça-feira, então até mais tarde para você. Aproveite as condições imperdíveis do mês de abril para o caminhão Volkswagen Meteor. O extra pesado que entrega mais valor para o seu negócio, agora com taxa de apenas 0,89% ao mês. 3 anos de garantia, emplacamento, licenciamento e IPVA 2024 grátis. E conectividade e monitoramento de frota através do sistema Rio Premium grátis por 1 ano. Aproveite nossas condições especiais para sair de Volkswagen 0 km. Visite uma concessionária ou acesse ofertas.vwco.com.br. Paz no trânsito começa por você. Agora, 5h55, trago informações sobre o trânsito para você que já circula aqui pela capital paulista. E começo com a Marginal Tietê. O motorista que segue em direção a Castelo Branco já encontra problemas desde antes da Avenida Serafim Gonçalves Pereira. Atenção você que circula pela área, trânsito bem congestionado até a ponte Deputado Ricardo Izar, situação bem complicada para você que vai pela Marginal Tietê. Dando giro pelas estradas, também temos congestionamento agora, desde o quilômetro 231 da Dutra até a chegada à Marginal Tietê e na rodovia Ayrton Senna, desde a Hélio Smith até a chegada à capital, isso para quem vem em direção a São Paulo. Atenção você que utiliza essas rodovias. Aproveito para te lembrar sobre o rodízio, que hoje vale para carros com placas sinais 3 e 4 a partir das 7 horas da manhã. Atenção você que vai circular pelo centro expandido da cidade. Em relação aos transportes públicos, tudo funcionando bem, tanto no metrô quanto na CPTM. CBN Primeiras Notícias. Hoje com Gabriel Freitas. Para fechar o CBN Primeiras Notícias, como todos os dias, a gente bate um papo com os apresentadores do Jornal da CBN. Milton Jung está com a gente, logo mais a Cássia Godoy chega para apresentar com ele o Jornal da CBN. Oi, Milton, bom dia para você, tudo bem? Bom dia para você, Gabriel, bom dia, ouvintes do CBN Primeiras Notícias.
Milton, vamos conversar sobre o eclipse que aconteceu ontem aqui no Brasil. Algumas regiões viram parcialmente esse eclipse bonito, né? A gente viu imagens, vídeos, fotos desse fenômeno que é raro, principalmente lá para o pessoal do Hemisfério Norte, que conseguiu ver aí na totalidade esse evento. Mas aqui no Brasil já temos uma data para um novo eclipse. Falta um pouquinho, né? Mas, enfim, já deixa aí, já é bom deixar o pessoal na agenda, né? Essa data, 2045 é quando vai acontecer de novo, agora no Brasil, dia 12 de agosto de 2045, vai dar para ver, pelo menos em alguns estados do norte aqui do nosso país, por exemplo. Então é bom já deixar na agenda, porque é um evento bonito, né, Milton? Sem dúvida. Em relação ao eclipse, para aqueles que viram, a minha dúvida hoje é como acordaram ou como acordarão aqueles que passaram os últimos dias todos vendendo, promovendo teorias de conspiração, tragédias, fim do mundo, coisas desse tipo que todas as vezes que nós estamos diante desses fenômenos que são naturais, afinal de contas é resultado ali de como os astros acabam se movendo, mas ficam sempre com essas teorias da conspiração. Passado o espetáculo, acorda-se de manhã no dia seguinte, diz o quê pro seu vizinho, para aquele que você dizia que o mundo ia acabar e os boletos continuam chegando e você vai ter que pagar. Esse sim talvez seja o fim do mundo, me lembrou aqui o Ricardo, você descobrir que no dia seguinte nada mudou, tudo continua igual. Mas é interessante essa questão do eclipse, porque como aqui, enquanto alguns passaram a fazer essas previsões todas catastróficas, outros aproveitaram muito bem. Fiquei sabendo hoje, inclusive, o fato de que o eclipse, apesar de ter durado, no máximo, seu espetáculo do início ao fim, algo em torno de 5 horas, no seu ápice apenas 4 minutos, vai ter um espetáculo de música que vai durar 4 dias. Mas o pessoal também se aproveita, né, ô Gabriel, dessas atividades. Eu fico por aqui e fico mais ou menos como no show da Madonna. Só vendo pela televisão. Pela televisão dá pra ver. Que bom que temos televisão, que bom que temos internet para poder acompanhar shows como esse que a gente viu ontem. A gente não, mas o pessoal do Hemisfério Norte conseguiu acompanhar na totalidade. Valeu, Milton. Daqui a pouco tem outro show começando, o Show da Notícia. Na verdade, não o jornal Show da Notícia, mas o Jornal da CBN com Milton Jung e com a Cássia Godoy, começando na sequência aqui na programação da CBN. CBN Primeiras Notícias terminando. Apresentação minha nesse período de férias do Frederico Goulart. Produção de Ricardo Porto, trabalhos técnicos de Reginaldo Pires e de Ricardo Garcia. Para você, uma ótima terça-feira. Nos encontramos amanhã de novo. Tchau, tchau. CBN Primeiras Notícias. Hoje com Gabriel Freitas. Repórter CBN. Terça-feira, 9 de abril de 2024. A polícia de São Paulo faz buscas por um grupo de criminosos que explodiu 2 carros fortes na rodovia Washington Luiz, uma das mais movimentadas do estado. O ataque ocorreu no início da noite desta segunda-feira em Cordeirópolis, no interior do estado. Até o momento, ninguém foi preso. Os criminosos usaram 2 veículos, que foram deixados em um canavial. Ainda não se sabe o valor levado pelos bandidos. A cidade de Salvador permanece em alerta máximo por causa das chuvas que atingem a região desde domingo. Sirenes foram acionadas em 14 localidades da periferia do município, orientando os moradores a deixarem suas casas. Houve registro de alagamentos e deslizamentos de terra. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os temporais devem continuar intensos na região nos próximos dias. Líderes políticos do Haiti firmaram um acordo para formar um conselho presidencial de transição diante da crise de segurança pública enfrentada pelo país. A medida de caráter excepcional terá duração de quase 2 anos. O objetivo é restaurar a ordem em meio ao avanço do crime organizado. As novas autoridades vão substituir o ex-primeiro-ministro Ariel Henry, que renunciou no mês passado.
No horário de Brasília, 6h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. Rede CBN, top de 5 segundos. 6h03. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy. Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung e ao nosso lado está Cássia Godoy. Bom dia, Cássia. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN. Juntos acompanhamos os destaques desta terça-feira, 9 de abril de 2024. A Câmara dos Deputados pode retomar as discussões sobre o PL das redes sociais como reação aos ataques do bilionário sul-africano Elon Musk ao judiciário brasileiro. Um dia após virar alvo de investigação por suspeita de obstrução de justiça, o dono da Rede X voltou a atacar e fazer provocações ao ministro Alexandre de Moraes. Em postagem no antigo Twitter, o bilionário escreveu: "A lei vale para todos, inclusive para o @Alexandre. Ele deveria ser julgado por seus crimes." O empresário disse ainda que Moraes se tornou o ditador do Brasil por ter o presidente Lula em uma coleira. Por determinação do ministro do Supremo, a Polícia Federal começou a investigar o empresário. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou que o inconformismo contra a democracia se manifesta na instrumentalização criminosa das redes sociais. No Congresso, as ameaças de Elon Musk reacenderam a discussão sobre a importância da regulação das redes. Um projeto aprovado no Senado, que está parado na Câmara, propõe, entre outras coisas, corresponsabilizar as redes sociais por conteúdos criminosos publicados por usuários. O relator da proposta, deputado Orlando Silva, do PCdoB, pediu aos líderes dos partidos para que o projeto volte à pauta hoje. Porque quando você não tem regra, há quem se beneficie da falta de regra. E quem crê que se beneficia hoje com a falta de regra, não quer que haja regra alguma. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, cobrou da Câmara a regulamentação das redes sociais. São regras para o uso dessas plataformas digitais, para que não haja captura de mentes de forma indiscriminada e que possa manipular desinformações, disseminar ódio, disseminar violência, disseminar ataques a instituições. Eu espero que a Câmara dos Deputados possa evoluir, ainda com alterações naquilo que foi feito pelo Senado, para poder termos uma lei federal que discipline essas plataformas digitais no Brasil. A Comissão de Segurança da Câmara, de maioria bolsonarista e presidida pelo deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, quer votar hoje uma moção de aplausos ao empresário Elon Musk. Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, o senador Flávio Bolsonaro endossou os ataques do empresário dono do X ao ministro Alexandre de Moraes. Um cidadão americano, uma empresa privada, no meu ponto de vista, não cometeu crime nenhum, ele apenas falou, se posicionou, fez uma pergunta ao ministro. O Elon Musk não tem foro por prerrogativa de função, tá tudo errado. E aí, de sábado para domingo, o ministro toma mais uma vez uma decisão monocrática, antes que qualquer ato fosse cometido pelo Elon Musk, já incluindo ele no inquérito, colocando multas pesadíssimas diárias, né? Isso está errado. A percepção da população é que só se olha para investigar ou para tentar amordaçar uma determinada ala da política dentro do Brasil, e que está errado. Agora são 6h07. Em nome da liberdade de expressão, o segundo homem mais rico do mundo, dono de uma fortuna estimada em quase 200 bilhões de dólares, tem defendido a disseminação de informações deliberadamente falsas
e a publicação de discurso de ódio. Em 2020, ele questionou a mortalidade da Covid e depois a eficácia da vacina. Ontem, em entrevista a um podcast divulgado na Rede X, o bilionário afirmou que precisou fingir que as suspensões de contas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes eram por violações dos termos de uso da plataforma. Normalmente nos davam 2 horas para suspender uma conta ou enfrentaríamos multas pesadas. E a resposta final, estávamos recebendo demandas para suspender membros do parlamento e grandes jornalistas. E, além disso, não poderíamos dizer a eles que foi a pedido de Alexandre de Moraes. Tínhamos que fingir que era devido aos nossos termos de uso. E essa foi a gota d'água e dissemos não. 6h08 agora. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná retoma hoje o julgamento dos pedidos de cassação do mandato do senador Sérgio Moro do União Brasil com os votos dos 3 últimos desembargadores. O ex-juiz da Lava Jato está a um voto de se livrar da cassação do TRE. Dos 7 desembargadores, 4 já votaram. E o placar está em 3-1 pela absolvição. Ontem, os desembargadores Cláudia Cristina Cristófani e Guilherme Frederico Fernandes Dens seguiram o relator Luciano Carrasco Falavinha Souza e votaram a favor de Moro. O desembargador Júlio Jacob Júnior pediu vista e o julgamento será retomado hoje com o voto dele. Independentemente do resultado no TRE do Paraná, caberá recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Agora são 6h09. Situação do presidente da Petrobras, Jean Paul Prat, segue indefinida após a reunião do presidente Lula com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir a crise na empresa. Os dois se encontraram no Palácio do Planalto ontem à noite em meio às divergências dentro do governo sobre o comando da estatal. Segundo Haddad, a discussão sobre os dividendos está bem encaminhada e a Assembleia da Petrobras deve decidir sobre o tema ainda em abril. Uma ala do governo defende a distribuição do lucro para ajudar no cumprimento da meta fiscal. Para o especialista em energia Adriano Pires, a questão da Petrobras tem menos relação com a presidência e mais com o modelo da empresa, que permite o que ele chama de interferência governamental. Todos os governos olham para a Petrobras como se ela fosse uma empresa estatal e querem usar a Petrobras para fazer política econômica, para ganhar eleição. A Petrobras é uma empresa de capital misto, ela tem acionistas privados. E aí você começa então a ter conflito, né? Porque o governo quer mandar e o governo às vezes quer tomar decisões que não agradam os acionistas. Você tem um conflito que fica difícil de ser resolvido. Entra governo, sai governo, é uma coisa. Não é à toa, por exemplo, que a Petrobras é a petroleira que mais teve presidente no mundo, né? Agora são 6h10. A equipe econômica avalia que pode rever a meta fiscal para 2025. Na semana que vem, termina o prazo para o governo enviar ao Congresso o projeto com as linhas gerais do orçamento do próximo ano. Quando apresentou as novas regras fiscais, o Ministério da Fazenda previa um superávit, um saldo positivo nas contas, de até 0,5% do PIB em 2025. Nesta segunda-feira, o ministro Fernando Haddad disse que o governo busca uma meta factível. Estamos esgotando o tempo para fazer as contas necessárias para fixar uma meta factível, né? À luz do que aconteceu de um ano para cá. Porque vamos nos lembrar que essa meta foi estabelecida, foi anunciada em março do ano passado, quando foi apresentado o marco fiscal. De lá para cá aconteceu muita coisa boa, mas tivemos alguns percalços que vão ter que ser considerados. E nós temos ainda alguma insegurança em relação ao resultado final das negociações desse semestre em relação a temas importantes. Agora são 6h11. O Brasil bateu o recorde de mortes por dengue em 2024. Segundo o Ministério da Saúde, o país registrou 1.116 mortes nas primeiras 13 semanas do ano. O maior número desde o início da série histórica, no ano 2000. Mais de 1.800 mortes estão sob investigação e o número de casos prováveis de dengue está perto de 3 milhões. Você está acompanhando os destaques do Jornal da CBN. A polícia de São Paulo vai ouvir hoje o depoimento da namorada do dono do poste que matou um motorista de aplicativo ao bater no outro carro em alta velocidade na madrugada do domingo de Páscoa. Os investigadores querem saber se Fernando Sastre ingeriu bebida alcoólica na noite do acidente. Ela também será perguntada sobre o motivo de não ter ido no carro com o namorado após saírem de uma casa de pôquer. Ontem, a Justiça negou o segundo pedido de prisão do empresário, feito pela polícia, com o aval do Ministério Público. O juiz responsável pelo caso alegou que a prisão não é necessária, porque o empresário tem endereço fixo, trabalha e não tem antecedentes criminais. O magistrado exigiu o pagamento de fiança no valor de R$500 mil em até 48 horas
e suspendeu a Carteira Nacional de Habilitação de Fernando Sastre. O empresário também foi proibido de sair da cidade por mais de 8 dias. Terá o passaporte apreendido e não poderá se comunicar com Marcos Rocha, o amigo dele que estava no banco de carona do Porsche no momento da colisão e está internado. 6h13. 4 times brasileiros entram em campo hoje por competições da Conmebol. Pela segunda rodada da Libertadores, o Grêmio recebe o Huachipato do Chile às 7h em Porto Alegre. Às 9h tem Fluminense e Colo-Colo no Maracanã. Pela Sul-Americana, o Corinthians enfrenta o Nacional do Paraguai às 7h na Neoquímica Arena. Às 9h30, o Atlético Paranaense encara o Raio Zuliano da Venezuela na Arena da Baixada. Esses são alguns dos destaques de hoje do Jornal da CBN. Você é nosso convidado a participar enviando sua mensagem para o WhatsApp 99911-9981, 99911-9981, prefixo 11. Você pode assistir ao Jornal da CBN sintonizando o CBN ao vivo no Globoplay, indo até a nossa página no YouTube, CBN YouTube, coloca lá na sua busca e você chega até a nossa página e pode abrir a tela para nos assistir e, inclusive, participar do chat com os demais ouvintes. Você também pode assistir imagens no site cbn.com.br, onde você encontra outros destaques, os comentaristas, tudo aquilo que vai ao ar aqui na nossa programação. O Jornal da CBN, em todas as plataformas, já está no ar. 6h13. Os desafios das empresas são constantes e para vencê-los é preciso de muita energia. É por isso que escolher a parceira certa para o seu negócio faz toda a diferença. Se a sua empresa gasta a partir de R$9.000 por mês na conta de luz, conte com a energia da ENGIE e economize até 40% na fatura. Faça uma simulação em engie.com.br/Mercado Livre. ENGIE, sua parceira no mercado livre de energia. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Monroe Instituto Ayrton Senna. Por um futuro com educação e segurança para todos. e 15. Olá, bom dia. Eu sou Denison Vasconcelos e agora comigo as notícias locais na Rádio CBN. Um estudante de medicina da UFPB teve a matrícula cancelada por fraude no sistema de cotas. O Ministério Público Federal moveu a ação contra Leonardo Rosa Santos, investigado pela Polícia Federal. O estudante foi condenado por estelionato e falsidade ideológica. Ele está no último semestre do curso de medicina, com colação de grau prevista para o segundo semestre de 2023, que ainda por causa das paralisações da época da pandemia, só termina em 28 de junho de 2024. A juíza entendeu que era urgente o cumprimento imediato da decisão para evitar que o acusado retire proveito da fraude. Leonardo Rosa Santos fica proibido de ter acesso às aulas de medicina da UFPB. Ele pode recorrer, mas qualquer recurso deve ser movido já com ele afastado da instituição e todas as disciplinas cursadas por ele tornam-se nulas. O número de médicos na Paraíba aumentou 150% nos últimos 13 anos. Em 2011, eram 4.800 médicos no estado. Hoje, são mais de 12 mil profissionais. Segundo o levantamento do Conselho Federal de Medicina, 60,2% desses profissionais estão em João Pessoa, ou seja, a capital.
e isso pode indicar a dificuldade de acesso a atendimento no interior do estado. O presidente do Conselho Regional de Medicina, Bruno Leandro, falou à CBN que acredita ser necessária uma reformulação das políticas públicas para a distribuição dos profissionais ser melhor no interior. São políticas que precisam ser aperfeiçoadas. Naquele momento, 2013, quando surgiu o primeiro Mais Médicos, nós tínhamos um quantitativo muito inferior ao que nós temos agora. Então, hoje já não